Morada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação, vendas por unidade ou grande escala, para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência, atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A derrota para o Flamengo na tarde deste domingo segue como líder por conta da vitória. Tem 19 vitórias, ao contrário do Flamengo, vice-líder, que tem 18. Ambos os times têm 61 pontos. O Cruzeiro, terceiro colocado, tem 56. O Mirassol, que entra em campo daqui a pouco, fecha o G4 com 49 pontos. O Flamengo, quinto, tem 40. O Flamengo, quinto colocado, tem 43 pontos, mesma pontuação do sexto, Bahia. O Fluminense tem 41. O oitavo colocado é o São Paulo, com 38 pontos. O Vasco da Gama tem 36, mesma pontuação do décimo colocado, Bragantino. O Grêmio, o primeiro time da segunda parte da tabela, 11º colocado, também tem 36 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que venceu o Atlético Mineiro na noite de ontem. O Ceará é 13º colocado com 35 pontos. O Atlético Mineiro é o 14º com 33. O Internacional tem 32, joga daqui a pouquinho com o Sport, e o Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 31 pontos. O Vitória é o primeiro time do Z4, na 17ª colocação com 28 pontos. O Fortaleza tem 24, o Juventude, vice-lanterna, tem 23 e o Sport, lanterna, tem 17 pontos. Hoje também foi dia de jogo importante pela Série B, Canhão. O Avaí e o Criciúma empataram em 1-1 e o Operário venceu o Volta Redonda pelo placar de 2-1. Agora o G4 da competição tem o Curitiba líder com 56 pontos, o Criciúma, que empatou com o Avaí, tem 54, é o vice-líder. O Remo do Pará é o terceiro colocado com 54, mesma pontuação do quarto colocado, Novo Horizontino, Canhão. Em Mirassol, daqui a pouco os times em campo, com o estádio recebendo o José Maria de Campos Maia, um bom público para esse Mirassol e São Paulo na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa é embalado, vem de 2 vitórias, venceu o Fluminense, venceu o Internacional, enfrentando esse São Paulo, por enquanto, instável nesse momento no Campeonato Brasileiro. São 18:19, em instantes os times em campo. Antes, mais destaques do jogo.
tudo de São Paulo e Mirassol. Mirassol e São Paulo, do interior de São Paulo. Alô, Everton Ramos. Canhão, além do Lucas entre os titulares, as outras 5 mudanças na equipe do Tricolor para tentar encerrar essa sequência de derrotas. Tem o retorno do Enzo Pérez, ele que volta após sentir dores no quadril, foi desfalque contra o Grêmio e assume a ala pela esquerda, no lugar do Wendel. O Wendel que jogou na partida contra o Grêmio no último meio de semana e que teve uma lesão no pé esquerdo e só deve retornar agora no ano que vem. Então aí uma das mudanças. Outros 2 retornos importantes, Pablo Maia, que retorna de suspensão, e Bobadilla, que serviu a seleção paraguaia durante a data FIFA, fez amistosos na Ásia e ambos retornam ao meio-campo titular da equipe do São Paulo daqui a pouco. As outras 2 mudanças são técnicas, a saída do Sabino na zaga para a entrada do Ferrarese e a saída do Mike na ala pela direita, na verdade a entrada do Mike pela ala direita, esse jovem de 20 anos, no lugar do Mailton, bastante contestado, um dos vários jogadores do São Paulo contestados no último duelo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, com uma derrota pelo placar de 2-0. Então 6 mudanças na equipe titular do Tricolor, que também tem novidade no banco de reservas. Pode ter a estreia do Paulinho, ele participou dos treinamentos, 4º jogo dele como relacionado pelo Tricolor, mas ainda não fez sua estreia como profissional. Jovem, 20 anos, destaque, autor de 2 gols e eleito o melhor jogador da final da Copinha deste ano de 2025. Então participa dos treinamentos e pode pintar como uma novidade, pode fazer a estreia logo mais no duelo contra o Mirassol, duelo importante para o Tricolor, então, encerrar essa sequência de resultados negativos e voltar a vencer. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo acumula 7 derrotas e apenas 3 vitórias. Não é um saldo positivo do Tricolor, que como visitante no Campeonato Brasileiro fez 14 jogos e venceu apenas 3 fora de casa. Agora, além do Mirassol, os destaques, além das mudanças na linha ofensiva, tem também no gol. O Walter retorna de suspensão, e é uma suspensão que inclusive teria que haver uma mudança, porque o Alex Muralha, que substituiu ele na vitória contra o Internacional, foi suspenso também pelo 3º cartão amarelo. Então essa dobradinha entre os goleiros do Mirassol, Walter retorna à meta do Leão do interior paulista, então essa é a principal o retorno. Agora, uma coisa que chama bastante atenção, o Chico da Costa, completando o 3º jogo seguido sem ser relacionado, não fica nem no banco de reservas, o atacante da equipe do Mirassol, que vai entrar em instantes de rosa no gramado do Maião e acompanhado, jogadores acompanhados de funcionárias do clube em uma campanha aí de prevenção e combate ao câncer de mama. Jogadores chegando por aqui, perfilados em instantes, Mirassol e São Paulo no gramado do Maião, Canhão. Estamos no Outubro Rosa, bem lembrado também pelo Mirassol. São 18h23. Apresentar o nosso time para essa transmissão. Para Mirassol e São Paulo, sequência do Campeonato Brasileiro na 29ª rodada. Estádio José Maria de Campos Maia. Tem torcedor chegando ainda. À esquerda fica o torcedor do São Paulo, praticamente enchendo o espaço reservado para o torcedor tricolor. Expectativa de um grande público para o jogo em Mirassol. Nosso time técnico em campo. Mesa de som com Michel Lopes. Central técnica, por enquanto, com a dobradinha. Roger Palme Duarte e Caiame Martins. Com as imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No comando Alain Marcel. No digital Laura Cruz. Vamos confirmar os times para o jogo no José Maria de Campos Maia. E eu começo pelo São Paulo, pelo Tricolor. Vamos escalar os times. O São Paulo. Everton Ramos. Com 6 mudanças na equipe titular, o São Paulo de Hernan Crespo com Rafael no gol, camisa 23. A trinca de zaga com Ferrarese, 32. Arboleda, camisa 5, e Alan Franco, 28. Na ala pela esquerda, Enzo Pérez tem a 13. E pela direita, Mike, 42. No meio campo, Pablo Maia, 29. Marcos Antônio com a 20 e Bobadilla, 21. No ataque, ele, Lucas, camisa 7.
Tapia 14. E na reserva do São Paulo, sentadinhos ao lado do Hernan Crespo, Everton. À disposição do técnico argentino Yang para o gol, Luciano, Ferreirinha, Rodriguinho, Luiz Gustavo, Mailton, Alisson, Sabino, Patrick, Paulinho, Negruti e Rigoni. No José Maria de Campos Maia, os times já sobem para o gramado. Vamos confirmar os donos da casa, essa belíssima campanha do Mirassol no G4 do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, Everton! Campanha histórica de fato, e Rafael Guanais manda a campo para o duelo contra o Tricolor. Confronto paulista no Maião. Walter, goleiro, camisa 22. Daniel Borges é o lateral com a camisa 20. A dupla de zaga com João Vitor, 34, e o James com a número 3. Na esquerda ele, experiente, artilheiro, líder em assistências, Reinaldo, camisa meia dúzia. No meio campo, Neto Moura tem a 25, Danielzinho 8 e Guilherme 12. O trio ofensivo com Carlos Eduardo, 96, Alisson 77 e Christian Renato, camisa 17. Depois do hino nacional brasileiro, os reservas do Mirassol faltaram. Eu estava aqui, tá faltando alguma coisa, Everton. É isso aí, os jogadores que ficam à disposição do Rafael Guanais no banco de reservas: Tomazella, Felipe Jonathan, Luiz Otávio, Gabriel, Rony Moura, José Aldo, Matheus Bianchi, Iago Felipe, Chico Kim, Shailon, Maceió e Renato Marques. E no apito para Mirassol e São Paulo em Mirassol, Everton. O árbitro é da Federação Paulista, Matheus Delgado Candansan. O assistente número 1 é Alex Ang Ribeiro, também do estado de São Paulo. E o número 2, Thiago Americano Labes, de Santa Catarina. O quarto árbitro é João Vitor Gobi, também do estado de São Paulo. E o VAR de Santa Catarina, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Tudo pronto, a bola rola em pelo menos 2 minutos e meio, 3 minutos em Mirassol. Vamos para a opinião da Bandeirantes. Mirassol constante, bela campanha, G4. São Paulo inconstante e irregular no campeonato, estacionado nos seus 38 pontos, com muitas modificações feitas por Hernan Crespo. Opinião Bandeirantes, com Alexandre Pratzel. Olha, Canhão, o Crespo não gostou do time contra o Grêmio. Eu comentei o jogo, foi um jogo horroroso de São Paulo. São Paulo praticamente andou em campo na segunda etapa. Até no primeiro tempo teve o Tapia como principal jogador. Então ele tira do time da quinta-feira, ele tirou o Luciano, tirou o Rodriguinho, tirou o Sabino, tirou o Mailton e tirou o Alisson. Tirou 5 jogadores. Então ele faz voltar o Ferrarese, que agora retorna, põe o Mike, que é um jovem, na ala direita. Retorna com o Bobadilla, que estava na seleção paraguaia. O Pablo Maia estava suspenso e o Enzo Dias estava machucado, além do Lucas começando o jogo. O Lucas está sem confiança total. Isso está sendo dito até na questão interna do São Paulo, depois da lesão que ele teve no joelho. Então São Paulo hoje tem que dar uma resposta. É um time que joga igual ao Mirassol, joga menos.
O Mirassol tem essa espinha aqui que já está demonstrado o campeonato inteiro. O Walter retornou, o Muralha jogou contra o Inter. O Gemes, para mim, é um dos melhores zagueiros do campeonato, estaria na minha seleção. O Reinaldo, lateral esquerdo, faz um campeonato de exceção, um negócio realmente maravilhoso. O Danielzinho é um cara que dá o ritmo para o time do Mirassol. É um grande jogador para o Mirassol. Eu não sei se no outro time ele conseguiria jogar o que ele joga. E na frente você tem, pelo menos, o Negueba, que hoje está suspenso. Que é um desfalque considerável para o Mirassol, porque ele é titular absoluto. Então vai jogar o Carlos Eduardo. Então, assim, é um time muito bem treinado pelo Rafael Guanais. É uma sensação no campeonato. Agora, uma hora eu acho que eles vão perder. Se bem que só faltam 10 jogos para terminar o campeonato. Eles não perderam em casa ainda. Talvez eles percam para o São Paulo hoje. Eu vou repetir que estatística é um negócio frio, mas o São Paulo nunca perdeu para o Mirassol jogando no campo do Mirassol. E o Mirassol, nesse ano, ainda não perdeu jogando em casa na Série A do Brasileiro. São duas curiosidades. Pela bola, eu achei que eu nunca diria isso, o Mirassol é favorito hoje para ganhar do São Paulo. São Paulo está com uma gestão falida, uma gestão derrotada e com muitas lesões. E os jogadores, é claro, depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, precisam dar uma resposta dentro de campo. Sinceramente, não sei se vai ser hoje que o Mirassol joga mais bola do que o Tricolor, cara. Alexandre Pretzel aqui na Bandeirantes opinando para Mirassol e São Paulo. Mirassol fica à esquerda e dá a saída. Christian já com a bola, o centroavante do Mirassol vai tocar nela, está tudo pronto. 18 horas, 31 minutos, hora de Brasília. Matheus condensando aquela olhadinha ali pro quarto árbitro, recebe o ok do João Vitor Gobi. Vai autorizar o início no José Maria de Campos Maia. Com muita gente, o público muito bom. Ele já ajustou o relógio, fez o sinal da cruz. Apito já na boca para começar. Christian toca na bola. Começa Mirassol e São Paulo. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol, pela maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. São Paulo atrás, gira Bobadilha, presente para o adversário. Guilherme toma pelo meio, tenta o passe, vem Danielzinho, toca na esquerda, vira Guilherme, dá Reinaldo, passa na ponta, tenta espirrada. Danielzinho domina o capitão do Mirassol, por dentro, Guilherme na meia-lua, rolou, arrumou na perna esquerda, devolve a bola para a ponta esquerda ainda. Reinaldo na grande área, passa, o desvio de cabeça, toque no canto, gol! Gol! Sensação do Campeonato Paulista, Alisson, a bola cruzada por Reinaldo a meia altura, Christian não conseguiu tocar, Alisson se abaixa, bota a cabeça e manda à esquerda de Rafael, com pouco mais de 30 segundos, entre 30 e 40 segundos, o São Paulo leva ao gol, o Mirassol marca no José Maria de Campos Maia, Alisson o baixinho, ele mergulha e de peixinho põe pra dentro, 1-0 o Mirassol, repito, gol marcado entre 30 e 40 segundos de jogo no primeiro ataque do Mirassol. Rafael não tem jeito, tá feito, 1-0, Mirassol Everton. Nem o mais otimista e nem o mais pessimista torcedor do São Paulo poderia imaginar um começo de jogo como esse, em uma jogada que começa com um toque errado do meio-campista Bobadilha, que entrega a bola de graça para o Leão, que de toque em toque, uma jogada com ele, Alisson da esquerda, triangula para o meio, cruzamento feito pelo Reinaldo, e é o mesmo Alisson que participa da jogada pela esquerda, que vai por dentro e que toca de cabeça para abrir o placar. Não deu tempo de respirar, o Mirassol está na frente no Maião, 1-0. 1-0 o Mirassol. São Paulo deu a saída e vem com ela pelo meio campo. Pablo Maia toca para a ponta direita, desmarcado pela beirada. Bobadilha, dele a Mike, vai no fundo para cruzar, não cruza, devolve ela. A Bobadilha que toca de volta a Pablo Maia, tenta a pinta, escapa da marcação do Christian, dá na ponta, Mike mais atrás ainda, joga com a Arboleda. Alexandre Pretzel, o jogo começa 1-0 no Mirassol, em Mirassol. Pretzel. Na primeira jogada, um ataque envolvente
praticamente o São Paulo não tocou na bola. São Paulo foi buscar a bola, o Rafael no fundo da rede. O Alisson, que é um jogador baixo, sozinho, cabeceia para o fundo da rede. Mais uma vez o São Paulo começa mal o jogo, mas o Mirassol, aquilo que eu estava dizendo, pelo momento, o Mirassol é muito favorito, impressionante. São Paulo aperta. Bola para a grande área, Tapia, sobe a defesa, rebate, ela sai da grande área, volta aqui atrás com o São Paulo para Ferrarese, toca lá no meio esquerdo, vai na liga de fundo, Tapia domina, Enzo ao lado, Tapia toca a bola na Enzo, que toca na entrada da grande área para Marcos Antônio, cercado, James em cima, ele prefere balançar de um lado para o outro, já dribla, toca ao lado, volta a bola com o Pablo Maia, mais atrás do meio campo, recua, Alan Franco sozinho vai jogando. São 3 minutos e meio, tá 1-0 Mirassol, isso mesmo. Entre 30 e 40 segundos, saiu o gol do Alisson, 1-0 Mirassol. Grupo Souza, Lima e Eficiência, em segurança e serviços. Lucas para jogada pela direita, foi tentar driblar, tocado por trás, é falta, Lucas no chão, é falta pro São Paulo, Everton Ramos. Tentando agora voltar pro jogo, né? Tentando assimilar esse baque já nos primeiros segundos, Lucas derrubado, tem chance de levantar a bola na área do Mirassol, o tricolor. 4 minutos do primeiro tempo, é falta, o São Paulo cobra, vão para a grande área, Arboleda, Alan Franco, lá dentro também o Ferrarese, que é muito alto. Walter chama a atenção da sua defesa. Só um jogador no muro. Guilherme fica apenas ele na barreira. Enzo na cobrança de falta. Bobadilha ao lado. Enzo levanta de cabeça, tira. James vai para fora da grande área. A bola volta, cai aqui fora dela pela direita. Para tentar recuperar a bola, o time do Mirassol. Christian vem para a jogada. Falta do Alisson. Foi para a jogada puxada pelo Cássio, arbitragem para marcar a falta. É bola para o time da casa que vai jogar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Carlos Eduardo Mirassol pela direita, liga de fundo, domina, recua, toca atrás, a bola devolve, entregando para Guilherme, tem do ladinho Daniel Borges, toca a bola Guilherme, volta Daniel, que entrega ele volta, Guilherme, que dá Daniel, que volta Guilherme, domina a perna esquerda e lança mais atrás para o zagueiro, recomeça a jogar de volta, a bola para João Vitor, Michel Lopes na mesa de som, com Roger Palme no arte, Caiane Martins na central técnica marcando, em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Na 29ª rodada do Brasileirão, no José Maria de Campos Maia. 1-0 Mirassol em cima do São Paulo, Pedro Cohen. Com essa vitória, o Mirassol segue na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro e vai chegando aos 52 pontos. O São Paulo estaciona na 8ª colocação, tem 38 pontos. Bola rolando também para Ceará e Botafogo lá no Castelão e para Internacional Esporte no Beira-Rio. Na direita, o São Paulo joga sozinho, Ferrarese domina a bola, distância marcada pelo Danielzinho, enfia pela meia direita, puxa o passe, vem Pablo Maia, dá Marcos Antônio mais atrás, a bola recua, toca por dentro, vira Pablo Maia, perna esquerda para a ponta esquerda, Enzo domina o lateral, vai no fundo para cruzar para a grande área, prefere o passe atrás, recomeça, volta a bola para Pablo Maia, tenta a finta, vai em cima da pressão com o Guilherme ao lado, toca de volta na ponta esquerda, passe para o Enzo, Enzo volta a bola, a Bobadilha, pede na grande área, bem aberto lá dentro, Lucas, prefere o toca pela ponta, vira Pablo Maia no fundo, Enzo para cruzar, levanta de cabeça, toca Daniel Borges para fora, vem Guilherme, de bico a devia, Carlos Eduardo dá o bico e manda a bola para fora, pela linha lateral, arremesso, então bola para o São Paulo, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. São Paulo ataca, são 6:30, primeiro tempo, 1-0 Mirassol, o jogo já começa 1-0 pro Mirassol, na ponta, Bobadilha, para Mike, na direita, cruzou para a área a bola, Enzo fecha, vem marcação, Carlos Eduardo tenta a finta, bateu de bico, tocando para escanteio. Ela bateu por último, parecendo no próprio jogador do Mirassol mesmo. A arbitragem está marcando o escanteio no toque do Carlos Eduardo Everton. Estava ajudando na defesa, isso porque o São Paulo passava pelo lado direito, o cruzamento do Mike procurava o outro ala pela esquerda, o Enzo Pérez que chegava sozinho. Carlos Eduardo chega na cobertura, manda pela linha de fundo, escanteio, Lucas bate. 7 minutos e meio o primeiro tempo, o São Paulo manda para a grande área, os grandões Arboleda e Ferrarese. 1-0 Mirassol, Lucas bate o escanteio, lado esquerdo, de pé direito, a arbitragem chama a atenção da galera, é um tal de pega daqui, belisca dali na grande área, Lucas, jogada ensaiada, Marcos Antônio, para Lucas, limpou, bico da área, clareou, bateu prensada, fica na grande área, a bola volta, a marcação, tira aqui dentro, James rebate a bola na direita, para tentar pegar na frente a marcação, tentar a finta, a bola vai desviada para fora pelo Enzo, em lateral, bola para o Mirassol, que joga agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao
vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso à Série já. 8 primeiro tempo. Poder que ter um gol desse, a impressão marcado para o time da casa é gigante, né? Claro, favorito o Mirassol pela melhor campanha. O fato positivo do gol marcado com 30 e poucos segundos. Do outro lado, o fator psicológico que abala quem toma o gol, né, Pretzel? Não, sem dúvida. E outra, o Mirassol faz um campeonato simplesmente espetacular. E não adianta muita gente dizer o seguinte: é um time que não tem pressão, um time que joga sem peso. Não, o Mirassol joga futebol. E é um time muito bem treinado, certo? Praticamente não erra com a bola no pé, a bola não queima e, por incrível que pareça, se defende muito bem. Eu não estou dizendo que é a Sele Mirassol aqui, não, mas é a grande sensação do campeonato e esse resultado é lógico no momento. Escanteio, São Paulo cobra na esquerda, Everton. Tentava fazer o cruzamento por ali, o Tapia chegou tirando o Danielzinho, tem mais bola na área do Mirassol. Enzo na cobrança de escanteio, 9, primeiro tempo, 1-0 Mirassol. Enzo, primeira traduzia, defesa, bola sai da grande área. Rebote cai atrás aqui, de frente pro gol para bater, mas não chuta. Pablo Maia, dá pro Enzo, lá pra área a bola. Arboleda cabeceou no meio do gol. Pega, Walter! Era Lucas quem subia ao lado do Arboleda e bota a careca na bola. Ela vai na mão do goleiro do Mirassol, que abraça tranquilo. Com 9 minutos do primeiro tempo, com placar de 1-0 pro Mirassol. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Ferrares vai na jogada, ele chegou para a bola. Opa, ele com o Alisson, ele caiu e abraçou a bola. Ele simplesmente abraçou a bola, cometendo falta para o São Paulo. Aliás, para o Mirassol cobrar. Reinaldo levanta a bola para a direita, nas costas da marcação. Para Carlos Eduardo, Enzo em cima. Domina Carlos Eduardo, encara. Toca do lado a bola, devolução na ponta. Ainda vem Guilherme. Guilherme entregando para Carlos Eduardo. Linda a finta. Foi na jogada, pediu a falta. Nada de falta, não marca o Cadançan. Sobra a volta atrás com o São Paulo, que ganha a bola com o Alan Franco. De Alan Franco a Pablo Maia, que toca a bola para a esquerda para o Benzo. Carrinho, Guilherme, a bola bateu desviada no próprio Benzo, hein? Lateral é bola, ataque do Mirassol na prensada em cima com Guilherme. É bola para o time da casa que vai jogar. São 10 minutos do primeiro tempo. Toque eletrônico da Bandeirantes. Marcou no José Maria de Campos Maia. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol, São Paulo 0, Pedro Coin. Mesmo que vire contra o Mirassol, o São Paulo permanecerá na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Chegará na mesma pontuação do 7º colocado Fluminense, 41 pontos, mas terá 11 vitórias contra 12 do Fluminense. Bandeirantes. Sai atrás do Mirassol para a volta do goleiro, sai com a pé, domina na entrada da sua grande área, já toca aqui para a direita, bem aberto, domina João Vitor, já abre a passada pela direita, mais abertão, Daniel Borges, Lucas marca a distância, ele devolve a bola, recua e começa na entrada da grande área, domina João Vitor, faz a inversão para Reinaldo, muito alta, bola passa por ele, para pegar do lado esquerdo, completamente aberto, sozinho, se apresenta Guilherme, levanta a cabeça, tentou passe na direita, seria para Carlos Eduardo, toca Enzo, Enzo atrás da Bobadilha, recua, entrada da grande área, Alan Franco vira o passe na esquerda ainda, Christian vai para cima, vem Arboleda, ganha para o São Paulo, de Arboleda, Ferrarese, puxando pelo braço pelo Christian, falta, marcando o São Paulo, é quem joga, vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. 11:30 primeiro tempo, Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes, 1-0 Mirassol, Pretzel. O que acontece com o São Paulo, o Crespo não abre mão dos 3 zagueiros, ele só abre quando ele está perdendo. Então ele fez isso contra o Grêmio e não mudou nada no time. Tirou o zagueiro errado, tirou o Alan Franco, deveria ter tirado o Sabino. E aí quando sai atrás do jeito que está saindo, São Paulo é um time praticamente sem ideias, né? Não tem muito meio campo não, a saída sempre é com os zagueiros. Vamos ver na velocidade com o Tapia. Marcos Antônio para a direita no fundo, Tapia cruzou para a grande área, a bola volta bem na marcação, Neto Moro domina para o Mirassol, toca na ponta para Reinaldo, tenta a finta, disputa Mike, a bola vai desviada no pé de quem, no pé do Mike, em lateral, bola para o Mirassol jogar, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir um novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. São 12 minutos e meio o primeiro tempo, 1-0 Mirassol. Repito, minha gente, com menos de 40 segundos, Mirassol faz o gol com o Alisson Baixinho cabeceando
dentro da pequena área praticamente. Reinaldo na ponta, esse passe, bola aberta para o Alisson, tomou pancada, bola volta na sobra, cai pro Mirassol, domina Danielzinho, o capitão, fazendo a inversão, toca a bola para Daniel Borges, tenta o drible curto, escapa Daniel Borges, sai do Marcos Antônio, entrega no meio, Neto Moura domina a bola pela direita, vira Danielzinho, tomou o tanco nas costas, caiu, falta. Ia dominar o tranco nas costas, a arbitragem para marcar a falta, é bola pro Mirassol que joga com 13 minutos do primeiro tempo, 1-0 Mirassol. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Mirassol ataca a bola para a esquerda para o Alisson, dominou, tentou o calcanhar, se perdeu com a bola, sobra, voltou o Danielzinho, bateu para o gol, ela vai à esquerda do Rafael. Numa jogada toda atrapalhada do Alisson, ele tentou ajeitar com o calcanhar, a bola acabou passando, e aí sobrou para o Danielzinho, ele mandou à esquerda no gol do São Paulo, Everton. O Alisson se enrolou sozinho com a bola, né? O desarme do zagueiro do São Paulo, a bola acaba sobrando para o Danielzinho, que de fora manda à esquerda do gol, pela linha de fundo, posse de bola para o tricolor paulista. Ferrarese joga errado atrás, a bola volta, Mirassol, Neto Moura por dentro, o Christian não passa, vem Carlos Eduardo no meio da grande área, na direita no apoio vem Daniel Borges, limpou pra canhota, vai bater, bateu pro gol, ela quica fraca, Rafael encaixa com tranquilidade, às 18h55, hora de Brasília, marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. Há pouco para a sua saída do São Paulo com o Rafael, pegando esse chute fraquinho do Daniel Borges, ele dá um balão para o Lucas, subir de cabeça com 2 zagueiros de 2 metros de altura, que bom, né? A bola não passa no meio, tudo bem que o Crespo ajeitou o time em determinado momento, funcionou com o Pablo Maia, com o Marcos Antônio, com o Bobadilha, mas agora parece que o time se desestruturou, tanto é que... Recuo errado atrás, Guilherme toca na fogueira pro Walter com o pé, disputa, ganhou do Tapia, voltou nele, Lucas colocou o pé, disputou, de bico, tirou aqui dentro, Neto Moura. E o São Paulo recupera a bola para a direita no apoio, vem Mike, tenta a pinta em cima do Reinaldo, toca atrás, Marcos Antônio devolve ela pela beirada ainda, Bobadilha e Ferrarese, cruzou para Lucas, de cabeça, fora! Sobe bem na primeira trave, Lucas bota a careca nela, mandando para fora, Mirassol quase que entrega o gol de empate para o São Paulo, Everton. Se o São Paulo erra lá, o Mirassol errou aqui com o Danielzinho, 2 chances seguidas para Lucas Moura, por baixo ele não ganha a dividida do zagueiro, mas no segundo lance, cruzamento, ele consegue testar de cabeça, mas a bola vai longe do gol, direto pela linha de fundo, chega o São Paulo. E nessa disputa com o pé, o Walter foi atingido pelo Tapia. Parece ser o Mirassol que estava bem aqui atrás, trocando passes, perdeu essa bola e quase deu um empate para o São Paulo, Pretzel. De vez em quando eles dão uma desconcentrada, mas eu acho que nem é soberba, viu? É mais relaxamento mesmo pelo futebol que o time está apresentando, né? Foi uma falha clara do Walter, só que o Lucas ele cabeceia a bola no segundo lance, mas no primeiro lance, ela fica quicando no pé dele, ele não põe o pé, cara. Tá sem confiança total, Lucas. Vem à frente o zagueiro James, toca desviada, evita que a bola saia pela ponta, Marcos Antônio, só que estamos Mirassol com o Danielzinho, meio campo na direita, passa Carlos Eduardo, domina no peito, Carlos Eduardo, finta, vem por baixo, Pablo Maia, deixa o braço e comete a falta. É falta pro Mirassol na meia direita, Pablo Maia bate em Carlos Eduardo, Everton. E o Christian Renato já estava passando em entrar em condição já de bater no gol, mas o Carlos Eduardo, antes de tocar, foi derrubado pelo Pablo Maia, levou ali um braço no peito, o árbitro Matheus Candansan não titubeou e marcou falta perigosa para o Mirassol, que vai ter chance ou de levantar ela na área ou de bater direto. O Gabriel tá ali ordenando e arrumando a barreira. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Reinaldo para cobrar essa falta aqui na meia direita, de perna esquerda, ao lado dele Danielzinho, vão para a grande área os zagueiros, hein? Estão lá dentro João Vitor e James. Falta para o Mirassol, 17 minutos do primeiro tempo, 1-0 Mirassol. Guilherme fica na entrada da grande área, mas por dentro o Christian, o Alisson tá aberto do lado esquerdo. Vem a cobrança, Reinaldo para João Vitor, tá na área, sobra, vai fazer, Christian, pega Rafael! Perdeu Christian, a bola se oferece no pé do centroavante, ele dá um biquinho de leve no chão.
tão confiante, mas tão confiante, que perdeu o 2-0 pro Mirassol, Everton. Era só ter tocado por cima, não fez isso, né? Depois de um lançamento para dentro da área, um bate-rebate, João Vitor tenta cabecear, a bola se oferece pro atacante do Mirassol, só que ele não toca bem na bola, basicamente recua pro Rafael, pede a chance de fazer o 2-0 no Maião. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Lado esquerdo, Tapia na jogada, ele escuta pela ponta, vem Daniel Borges, Tapia caiu, outro deu a falta. Não, deu tiro de meta, deu falta o Cadançan. Ele gesticula para a grande área, marcando um possível tiro de meta, mas é falta mesmo. Falta do lateral direito do Mirassol em cima do Tapia. É como se fosse um escanteio aqui na ponta esquerda, Everton. Isso mesmo, pelo lado esquerdo, o Daniel Borges não vai na bola, apenas no corpo do Tapia. Por isso o árbitro então marca falta perigosa para o São Paulo, que vai ter a chance de mandar a bola mais uma vez para dentro da área do Mirassol. Achei que não foi nada. Achei que o Tapia cai na hora que a bola em velocidade, ele se perde e cai. 18 minutos do primeiro tempo. São Paulo manda de volta na grande área ou para a grande área do Mirassol, seus zagueiros. Lá dentro estão Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. Alan Franco fica praticamente na primeira trave. O Arboleda marca praticamente o goleiro Walter do Mirassol. Bobadilha cobra, ele e Enzo. Bobadilha, autorizado, ele manda a bola lá em Mirassolândia, que é do ladinho ali de Mirassol. Vai todo mundo para a área, esperando, todo mundo se posiciona. Vamos fazer aquela do ensaio, aquela do treino. Aí o Bobadilha faz isso, Everton. E expectativa do torcedor também, nas arquibancadas, que está acompanhando, ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes, um lançamento, cruzamento direto pela linha de fundo. Alguém não faltou o ensaio, né? E, possivelmente foi ele cobrando falta, direto pela linha de fundo, tiro de meta que favorece o Mirassol. 19, primeiro tempo, 1-0, Mirassol que troca passes pelo meio do campo, busca sozinho, ela aqui atrás, o Neto Moura, já toca na esquerda para James, que vira o passe para Reinaldo, Mike marca só de longe, encosta um pouco mais agora, Reinaldo por dentro, Neto Moura pela ponta, tira Ferrarese, dá no comando, Tapia para trás, a bola com o Lucas, na esquerda Marcos Antônio, Lucas já lança para Marcos Antônio, bico da grande área, Enzo dispara, Marcos Antônio limpa, bateu pro gol do Carrinho, tira João Vitor, a bola sai da grande área, na direita sobra com Carlos Eduardo, linda a finta dele, escapa da marcação, depois é atropelado, a jogada seguiu pro Mirassol para Danielzinho, lá na meia esquerda, lá na ponta aberta o Alisson, Christian pelo comando, é para Christian, ganhou do Arboleda, vai na área, chegou caindo sozinho, nada, Rafael defendeu. O Mirassol perdeu no contra-ataque o segundo gol, Everton. E um contra-ataque que nasce lindo em uma finta pela direita do Carlos Eduardo. Consegue uma bela cobertura e a bola chega para o Christian Renato, que cai dentro da área, mas nada aconteceu por ali. Posse de bola para o tricolor. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. Placar da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol 1, Alisson. São Paulo 0, Pedro Cohen. No Beira-Rio segue 0-0 Inter e Sport, lá no Castelão também 0-0 Ceará e Botafogo. O detalhe é que se o Ceará vencer o Botafogo, ultrapassa o São Paulo na tabela do Brasileirão. Pablo Maia para o São Paulo, vem com a jogada invertendo para a meia direita, a Ferrarese para o comando, Lucas de primeira, Pablo Maia que dá para Lucas, a defesa quarta no carrinho, tira aqui por dentro, sobra a volta, cai para o Mirassol, que arma-se para o contra-ataque, Alisson na esquerda, o zagueiro James vai embora, ele recomeça a jogada, Alisson domina, marcado pelo lado esquerdo, caminha, devolve a bola, outra vez o passe é James, mais atrás ele volta a bola para Reinaldo, 21 primeiro tempo, placar de 1-0 para o Mirassol, se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. Adiantado o Walter, Lucas domina a bola do meio campo, bateu direto por cobertura, lá vai pro gol, passa perto e sai! Walter adiantado do meio campo, Lucas viu, Walter volta desesperado, ela passa perto do travessão, Everton. Tentou o gol que Pelé não fez do meio campo, em uma jogada que o zagueiro James se porta e se lança ao ataque, e é ele quem dá o passe errado, entrega a bola para a equipe do São Paulo, e o Lucas observa bem, vê o goleiro do Mirassol adiantado e tenta por cobertura, a bola passou perto, pelo lado esquerdo, quase o São Paulo empata num golaço. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
São 22 primeiro tempo, 1-0 Mirassol vencendo, bola para canhota, Mirassol aperta, capitão Danielzinho domina, marcado, sai para cima da jogada e deixa atrás o Bobadilha, devolve Danielzinho, toque no meio campo, James, zagueiro entrega atrás com falta, o goleiro domina na entrada da sua grande área, já toca na direita, o passe com Daniel Borges, do que domina, faz o drible, sai do Marcos Antônio, lança Christian de primeira, bela bola por dentro, Neto Moura, na esquerda do passe, Alisson, aqui vem Mike botando para escanteio, troca de passes rápida do Mirassol, Alisson, o cara já marcou um, quase que ele chega para fazer o segundo escanteio pro Mirassol agora, Everton. Toque de passes, uma troca de passes envolvente da equipe do interior paulista, tentativa de passe agora buscando novamente o Alisson pelo lado esquerdo, o Mike chegou, um corte providencial e ainda bem que ele tocou, porque senão o Alisson ia sair na cara do Rafael, escanteio, Reinaldo bate. 23 minutos do primeiro tempo, Reinaldo cobra o escanteio, Mirassol ganhando em casa 1-0, para a área, João Vitor e James, os grandões, Reinaldo, fechadinho pro gol, soltou Rafael, gol vazio, chegou João Vitor para bater, Alisson tocou, Rafael tocou na bola e depois pegou, inacreditável, Rafael em 2 tempos, salvou o São Paulo, Everton. Escanteio batido na primeira trave, 2 jogadores do Mirassol sobem sozinhos, Alisson e o zagueiro João Vitor, nenhum dos dois consegue botar pra dentro, na dividida o goleiro do São Paulo fica com a bola, mas perde uma chance inacreditável de fazer o 2-0 Mirassol. Marcos Antônio, São Paulo pela meia esquerda, passe atrás, vira a bola, Bobadilha para Marcos Antônio, recua, vira para Pablo Maia, ele abre a passada pela meia direita, puxando a Ferrarese, mais a direita para Mike, se desloca, passa Lucas, Mike atrás, recua, entrega a bola para Marcos Antônio, Lucas foi para dentro da grande área, Marcos Antônio vai no fundo, só escora para Mike, bate pro gol, a bola bateu no Reinaldo e sai pela linha lateral, arremesso bola para o São Paulo jogar, se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada no Brasil, Cercio pode confiar. Tenta jogar a Mike pela ponta, ela já havia passado a linha lateral e sai então em arremesso bola pro Mirassol, que joga no seu próprio campo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 7 minutos de jogo, primeiro tempo. Essa bola vai no meio campo atrás com o time do São Paulo que já joga. Recuperação, abertura feita para Marcos Antônio. Enfia no fundo para Tapia correr. Lucas corre por dentro. Tapia, linha de fundo, domina a bola. Marcado em cima dele. Chega na cobertura aqui na ponta, Daniel Borges. Toca Tapia, Tapia para Enzo. Enzo para trás, Bobadilha. Vai bater, bateu pro gol. Walter caiu. Sozinho, domina o goleiro completamente sozinho, chega para encaixar. 21 minutos do primeiro tempo, Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. São 25, meio toque marcando Pretzel, 1-0 Mirassol. O Mirassol domina o jogo, a maneira como o Mirassol joga é um time muito bem treinado, eu não vou cansar de repetir isso, dá gosto de ver o Mirassol jogando, dá gosto de ver. Um time com ideia de jogo, um time com aproximação, certo? Um time com toque de bola, jogadas de linha de fundo. O São Paulo tem o quê? O São Paulo tem, sabe, tem vontade, né? Mas o esquema de jogo é um esquema previsível. O Rafael quase já tomou 2 gols de bola aérea. É uma situação realmente bastante complicada. O jogo, por enquanto, 1-0, é um placar mentiroso pelo que o Mirassol já fez. Na esquerda o Mirassol aperta, Alisson dá no fundo do Christian, recebe de volta Carrinho, nela Ferrarese corta. E para pegar, sobra aqui atrás, domina Pablo Maia. Entrega de volta, Ferrarese por dentro para Mike. 25:30, primeiro tempo, 1-0 Mirassol. Marcos Antônio para o São Paulo, vira jogada para a ponta esquerda para Enzo. Carrinho do Carlos Eduardo, bota essa bola para fora pela linha lateral. Em arremesso, Enzo com pressa, já bota em jogo, arremessa para trás a bola para Mike. Mike começa entregando com o zagueiro Alan Franco. Alan Franco toca na meia esquerda para Marcos Antônio. Se projeta para o meio, Lucas pede na entrada da grande área. Para trás a bola. Pablo Maia de primeira já vira atrás. Começa Alan Franco, Arboleda. De volta o passe para Alan Franco. Enquanto isso, em Mirassol, a bola rola. O relógio não para. 26,5 do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, na 29ª rodada no José Maria de Campos Maia. 1 para o Mirassol, São Paulo 0, Pedro Coin. Borré abre o placar para o Internacional lá no Beira-Rio. Agora o Inter vai vencendo o Sport pelo placar de 0-0. No Castelão segue Ceará 0, Botafogo também 0. Alô, Luiz Bezzi, grande
Grande abraço, Beze, lá em Santos, na Baixada, ligado no 90.9, aguardando amanhã o jogo do Peixe. Com vitória estaremos amanhã na Vila. Diz aqui o Beze, amanhã 3-0 pro Peixe. O Peixe precisa ganhar o jogo. Vitória está encostando por ali também. 27 minutos, primeiro tempo. A saída aqui atrás com o time do Mirassol. Bola para a ponta, para Carlos Eduardo, vai embora. Tentando limpar pelo comando, dispara pela ponta João Vitor. Vem o zagueiro, tentou para trás, toca mal demais. A bola para Carlos Eduardo, João Vitor. Ela vai de graça pela linha lateral. Em arremesso, São Paulo joga. Opinião aqui na Bandeirantes. 27,5 primeiro tempo. Alexandre Pretzel. Mirassol 1-0. Cadê a reação do São Paulo, Pretzel? Não existe, né? A saída lenta, esse é um problema do time de São Paulo hoje. Facilita também a recomposição na marcação do time do Mirassol. Que joga no risco muitas vezes, porque adianta a marcação e tem 3 atacantes que ajudam. Carlos Eduardo, por exemplo, estava brincando aqui com o nosso Michel Lopes. Palmeiras pagou 31 milhões de reais por ele. Ele rodou por vários times para parar onde? Para parar no Mirassol. E o que está acontecendo? Está jogando bola no Mirassol o Carlos Eduardo. E hoje faz um bom jogo também. Então até quando não tem a bola, o Mirassol se fecha bem e permite que o São Paulo erre e erre bastante. Tiro de meta pro Walter cobrar sem pressa, vem pra bola o goleiro do Mirassol. 1-0 Mirassol vencendo em casa. Abras Praias transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspraias.com. O Walter cobrou curtinho na grande área, bola para João Vitor que toca para a direita, que vai embora o zagueiro. Só que estava dentro da grande área, é o Tapia, né? Só isso, né? O Tapia já estava lá na Everton. Alguém tem que avisar o Tapia que não pode, né? É a segunda seguida que o Mirassol sai cobrando o tiro de meta de forma curta com o Danielzinho ali ao lado do Walter. Só que dessa vez o Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, estava dentro da área, por isso o Matheus Candansan pede para voltar a cobrança. Agora valendo, Walter pisa na bola, só escora para o Danielzinho, domina e vai embora, sai da grande área, toca lá no terceiro com outro zagueiro para James, Lucas em cima. Em Brasília, 19 horas. Bola pro comando, vai tentar pegar essa bola pela ponta, Neto Moura, defesa prensa espirrada, volta pro São Paulo, Ferrarese, tentou o toque de calcanhar, o Tapia, rasga a defesa, João Vitor, um bicudo, sobe a bola, cabeceia Ferrarese, levanta a bola pra ponta, cai no meio campo, Pablo Maia, bota no peito, todo esquisito, com um domínio estranho, pior ainda, toca na ponta, Mike, recua, dá Ferrarese, toca atrás, vira Arboleda, que vira a bola pra Alan Franco de novo, são 29 minutos do primeiro tempo em Mirassol, 1-0 pro time da casa que marcou no comecinho, domina Marcos Antônio, volta, a bola com o goleiro Rafael, que domina com o pé, aqui dentro da sua grande área. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Arboleda por dentro, Pablo Maia domina a bola, vira o passe para meia direita, entregando do lado para Ferrarese, que vira a bola para direita para Mike, domina o menino, sai na primeira finta, devolve mais atrás ainda, devolve a bola para Ferrarese, tá sozinho e abre por dentro, vira a bola com Bobadilha, cercado, entrega na esquerda, vira para Alan Franco, vem Arboleda, vem Alan Franco para pegar, o Enzo dispara pela ponta esquerda, lançado, toma a pressão do Daniel Borges, Enzo, toca na ponta a bola para Marcos Antônio, pelo comando, Lucas pedindo, levantando o braço, vem Marcos Antônio, fecha da ponta por dentro, dominou, parou, brecou, tem Enzo do lado, devolve a bola para o Enzo, Enzo de volta, Marcos Antônio de volta, o passe no fundo para Enzo, cruzou a selinha da grande área, tira João Vitor, a bola sai da grande área, volta na ponta ainda, para pegar Marcos Antônio, volta de cabeça, recua, toca para o Alan Franco, enfia na meia direita a bola, de primeira, Bobadilho, passe errado, toca na ponta e ganha essa bola o Danielzinho, dá Christian devolve ela para trás, Neto Moura vira por dentro, de primeira, belo passe do Alisson, tentou para Christian, girou o centroavante, dá na direita Carlos Eduardo, Alisson pelo meio, Christian também, Carlos Eduardo tenta meio no Alan Franco, faz a opção errada, perde a bola, tem Alan Franco para tomar, Carlos Eduardo insistiu, caiu na grandeira pedindo pênalti, nada, seguiu o jogo, volta a bola que atrás do São Paulo joga, em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio, primeiro tempo. Placar do futebol na Bandeirantes, é a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. 1 pro Mirassol, São Paulo 0, Pedro Coin. Hoje também foi dia de grande prêmio do Texas na Fórmula 1 e o prêmio começou, assim como terminou, com Max Verstappen na liderança, Lando Norris no segundo lugar e Charles Leclerc como terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 18ª colocação. Matheus Candansan para o jogo e vem pro monitor. Chamado por Rodrigo Ferreira, eu vi o lance uma vez e eu daria pênalti do Alan Franco no Carlos Eduardo.
O Alan Franco quase que arranca calçando o atacante do Mirassol, Everton. Matheus Candansan no VAR analisando a jogada. Na jogada anterior, inclusive ele paralisa, né, o lance ali para rever a jogada pelo lado direito, com o Carlos Eduardo, que tem um shot puxado pelo Alan Franco. Então, revisando a jogada, o Mirassol pode ter pênalti marcado a seu favor. Pra mim, pênalti infantil. Que jumentice do Alan Franco, Pretzel. Já vem caindo o Carlos Eduardo, sabe? Eu não sei. O futebol atual ele vai dar o pênalti, né? Eu acho bem discutível o lance. Candansan volta e marca pênalti pro Mirassol. Os dois brigavam pela bola, o Carlos Eduardo. E aí o Enzo vai pra cima. Reclamação ansiosa do lateral, que nem na bola tava, hein, Everton? Tomando cartão. Não, mas pela reclamação, da forma que foi bastante nervoso pra cima do Matheus Candansan, toma então cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo do jogo para o camisa 13 do São Paulo. Olha, não dá nem pra imaginar que o Carlos Eduardo ia chegar na bola, porque tinha a cobertura feita do Bobadilha. Mas ele ia pra bola. O Alan Franco, que não é nenhum menininho, Pretzel, simplesmente quase que o deixa pelado no campo. Pênalti. Pênalti pra vocês, pra mim, Claro, é discutível. Dizendo, isso aqui é uma equipe de transmissão e eu tô repetindo, isso é o pênalti atual do Brasil. Claro. Ele já vem caindo o Carlos Eduardo. Eu concordo com a reclamação do Alan Franco, eu concordo também. O Alan Franco ajudou a arbitragem também, né? Ele ajudou demais, né, Pretzel? Mas eu concordo com a reclamação dele, que ele está disputando a bola. Eu não sei se realmente também tu puxar o calção faz com que o Carlos Eduardo caia do jeito que ele caiu. Para mim é uma disputa de bola, acho bem discutível, mas entendo que nos atuais lances do futebol brasileiro, qualquer contato hoje, qualquer encontrão, qualquer chegada hoje, né, os árbitros eles estão muito suscetíveis ao VAR também. Então pênalti, e o Mirassol bem melhor em campo, pode fazer 2-0. 34 minutos do primeiro tempo. Rafael continua reclamando, Alan Franco vai lá também. É claro, quem faz o pênalti geralmente reclama demais. Será que é o Reinaldo quem cobra, Everton? Parece que é ele, hein? Parece mesmo, ele que é o principal homem das bolas paradas. 10 gols no campeonato, Mirassol. Impressionante. 10 gols na temporada, no campeonato, são 11 na temporada, outras 6 assistências, ou seja, o principal homem dessa equipe do Mirassol vai ter a chance, então, na cobrança de pênalti, de aumentar a vantagem. Já está parado na posição para marcar talvez o 2-0 em instantes. 34 minutos e meio do primeiro tempo em Mirassol. O time da casa pode fazer 2-0. Reinaldo, que passou pelo São Paulo, se prepara, fica na meia-lua da grande área. Candansan autoriza a cobrança do pênalti para o Mirassol. 34-30 primeiro tempo. Rafael no meio do gol, Reinaldo autorizado, partiu, bateu, é gol! Gol! Do Mirassol! Reinaldo, artilheiro do time, cobrando o pênalti, bola forte demais no canto direito do Rafael, que acerta o canto e não acerta a bola. 34,5 do primeiro tempo, faz 2-0 o Mirassol. Reinaldo cobrando o pênalti. O Rafael não tem jeito, tá feito. 2-0 pro Mirassol. Everton Ramos. O Rafael ainda acertou o canto, pula pro lado direito, mas Reinaldo, o homem gol, o principal cara desse time, dessa campanha histórica que faz o Mirassol em seu primeiro campeonato brasileiro da Série A. Perna esquerda, chute no canto direito, forte, para marcar o 12º gol dele na temporada. Reinaldo, camisa meia dúzia. O Mirassol aumenta a vantagem, fica ainda mais tranquilo no jogo e vai se consolidando cada vez mais como um postulante, um candidato a se classificar para a próxima Libertadores da América. Agora 2-0 no Maião. Alexandre Pretzel, só da Mirassol que vence por 2-0, Pretzel. E merecidamente, é um baile, só um time joga futebol. O São Paulo com 3 zagueiros e 3 volantes, não tem saída de jogo, não tem velocidade de contra-ataque, é um time extremamente previsível. É hora de trocar, cara, tá tomando 2-0, chama o Luciano e chama o Ferreira
e bota pra jogar, abre o time e vai pra cima. Aí ele vai perder defensivamente, ele vai perder se defendendo, né? Esse é o São Paulo de Hernan Crespo numa péssima fase nesse momento. Parabéns ao Mirassol. Joga futebol o time do Mirassol. Alisson na canhota, no fundo, evita que a bola sai, tentou fintar, Mike chegou, chutou, Mike botou pra fora pra escanteio. É tudo que queria o baixinho, Alisson. Escanteio Mirassol na ponta esquerda, Everton. Tentava o cruzamento por lá e o Mike ele tava reclamando com o juiz, pedindo ali o tiro de meta, mas a bola bate por último nele. Tem escanteio Mirassol, Reinaldo na bola. 37 minutos, primeiro tempo. Reinaldo cobra o escanteio, perna esquerda, fechadinho, tira a defesa, a bola sai da grande, boleio do Mike, rebate essa bola pelo meio do campo, Danielzinho domina a bola para o Mirassol, toca ao lado, esse passe na direita, vira a jogada por dentro, Guilherme Neto Moura, de volta a bola para a direita para Carlos Eduardo, que levanta a Guilherme, tenta o toque de primeira, trava aqui atrás, Alan Franco tira, para pegar a sobra, cai escorregando, sentado, caiu sozinho o Enzo e a bola saiu pela linha lateral, em arremesso para o São Paulo jogar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, é da conta, com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 38 minutos, primeiro tempo. Ricardo Capriotti comanda já no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. 2-0 para o Mirassol, é isso mesmo, com menos de 40 segundos. Alisson fez 1-0 agora, cobrando pênalti. Reinaldo faz 2-0. Sai jogando o São Paulo, Alan Franco toca na ponta esquerda esse passe, Marcos Antônio recebe do Benzo, já bota pela beirada, para correr bem aberto, Bobadilha, tenta a finta, escapa da marcação, carrinho Neto Moura para fora, a bola sai, escanteio, é pro tricolor na canhota, Everton. O Bobadilha tentava escapar aqui pelo lado esquerdo, um toque providencial do Neto Moura pela linha de fundo, tem escanteio, São Paulo tenta diminuir ainda neste primeiro tempo. 38 minutos e meio, São Paulo manda os zagueiros para dentro da grande área. Enzo vem aí para cobrar de perna na canhota, na primeira trave de cabeça, tira da grande área, essa bola bem aberta aqui sozinho, Daniel Borges, devolução na ponta para o Pablo Maia, cruzou pro gol de cabeça, rebate João Vitor, na direita a bola para o São Paulo, para Ferrarese, cruzou para dentro, o desvio contra, a bola passa aqui do outro lado pelo Alan Franco e vai para fora. O Walter toma um susto agora, ela bate na cabeça do James, quase entra contra Everton. O toque do James assustou todos os torcedores contra o próprio gol, não chegou por ali o Alan Franco, a bola se perde pela linha de fundo, escanteio São Paulo. Enzo na cobrança, autorizado, levantou, pequeno era o Arboleda de cabeça, subiu, botou no chão. Arboleda, Lucas na mesma bola, fica fácil para Walter pegar com tranquilidade, com 39,5 o primeiro tempo, por enquanto o placar de 2-0 para o Mirassol. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Mirassol joga na ponta, Alisson vai para a jogada, acabou perdendo para a bola, ela vai direto, linha lateral com pressa, lateral é cobrado, bola para a esquerda ainda, Reinaldo disputa, Alisson chegou na sobra, Tapia para tomar, ganhou, põe no fundo para tentar tomar, frente, Bobadilha, defesa, a quarta, Mirassol ganha, Christian busca a bola centroavante, toca para fora, ela vai direto pela linha lateral, arremesso, bola para o São Paulo jogar, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, tá tudo certo. Próximos dos 40, saída com pressa, Mirassol, por dentro esse passe, lá pelo comando Christian, vem Ferrarese, Christian caiu, sofreu uma falta, e vem cartão para o zagueirão do São Paulo, Everton. Cartão, o segundo do jogo e o segundo para jogadores do São Paulo, agora é o Ferrarese, camisa 32, ele acaba parando ali o Christian Renato, é o terceiro cartão amarelo do Ferrarese, está suspenso, não vai enfrentar o Bahia no próximo sábado no Morumbi. Caiame Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som marcando. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio. Primeiro tempo. Placar do Brasileirão, 29ª rodada, Mirassol 2, São Paulo 0, Pedro Coin. Cris Ramos abre o placar para o Botafogo lá no Castelão. Agora o Botafogo vai vencendo o Ceará pelo placar de 1-0 e essa notícia é boa para os torcedores do São Paulo, que vem o Ceará ficar mais distante na tabela. A que ponto chegamos, né, Presto? Torcer contra o Ceará, o São Paulino, né? Que coisa, né? Os time ruim que tem também. Agora, a gente estava comentando aqui, cara, fora do ar, tem que trocar o esquema. O esquema defasado do Crespo, ele vai esperar o intervalo tomando 2-0, senão tomar o terceiro, né? Tá mais perto o Mirassol do terceiro do que o São Paulo para descontar. Eu achei que ele fosse trocar, Predson. Levou o segundo gol, já prepara logo um pênalti, dá tempo, não, né? Não troca, é conservador. Aliás, eu falei sobre isso contra o Grêmio, ele estava tomando um banho de bola.
E aquele tipo de situação que eu digo, o cara tem viu? Ele não mexe um músculo da face, tá tomando um vareio, tá de braço cruzado, certo? Sapato italiano, viu? Aquela elegância, né? Aquela fleuma na beira do campo e o time dele não joga nada. Ele não toma uma atitude. Isso aí também me irrita um pouco. Sai atrás do Mirassol e perde essa bola pela ponta. Mike tentou, Reinaldo ganha aqui atrás com o Mirassol. Já enfia o passe do lado esquerdo. Errado esse passe, não chega na ponta. Vem pro zagueiro James. São Paulo se antecipa, toca Ferrarese para Mike. Mike por dentro, Pablo Maia pede, recebe bola do Bobadilha. Toca Pablo Maia, meia e esquerda pro Enzo. Enzo no linha de fundo para Marcos Antônio. Calcaia tenta a bola, bateu no pé do Daniel Borges e vai para fora pela linha lateral. Arremesso para o São Paulo jogar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Ricardo Capriotti chega em instantes, intervalo pela maior rede de rádios no Brasil. No intervalo pela rede Bandeirantes de Rádio. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Para trás o passe do Pablo Maia, entrega para Ferrarese na direita, devolve a bola, meio campo, Arboleda, bota de primeira. Na esquerda o passe para o Alan Franco, 42:30, tá acabando o primeiro tempo no José Maria de Campos Maia, 2-0 para o Mirassol. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simulie em consórciobw.com.br, consulte condições. Arboleda de primeira, vira a bola para a ponta esquerda. Alan Franco fecha aqui mais à esquerda para o Enzo. Marcado pelo Carlos Eduardo, devolve essa bola. Puxa do lado direito, a marcação com o Alan Franco de volta. Alan Franco para o Enzo. Chuta de cabeça, toca para fora essa bola. Carlos Eduardo, lateral São Paulo joga com 43, primeiro tempo, 2-0 para o Mirassol. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 51042617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. São Paulo toca a bola para o comando. James de cabeça, tira a bola, voltou na sombra, combinação para Danielzinho, que lança de primeiro passe no fundo para Reinaldo. Ele toca no meio, Alisson mais atrás dessa bola, toca no meio campo, Neto Moura tenta a defesa, vai, prensa Ferrarese, sobra a volta, Christian, Neto Moura, dá na queda, a bola vai direto para fora pela linha lateral. Às 7h15 da noite está marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. 44, Alexandre Pretzel. No primeiro tempo, São Paulo tomou um vareio. Pretzel 2-0 Mirassol. Tem uma falta com cartão agora, né? É isso, né? O primeiro cartão amarelo do Mirassol pro Carlos Eduardo, camisa 96, falta para cima do Enzo Pérez, bola bem próxima ali ao meio-campo, falta que favorece a equipe do São Paulo já no seu campo de ataque. São Paulo não tem meio-campo, os três zagueiros ficam lá atrás, os dois alas avançam bastante e aí tu fica com um buraco no meio só tocando bola pro lado. Então é um time que é muito fácil de marcar, o time do São Paulo. Só fica cruzando bola na área. O Lucas até que tentou um cabeceio, foi o único lance, assim, certo? Uma chance próxima de uma chance clara do time do São Paulo. Mas todo contra-ataque do Mirassol é um parto. Marcação por dentro e a bola vai para fora. Lateral, bola para o time do Mirassol, que vai jogar com o Reinaldo vindo para fazer a cobrança. Opa. Torcedor do Mirassol começa a se manifestar, você está ouvindo? Reinaldo na canhota, cruzou pro gol de cabeça, Enzo botou para fora pela linha de fundo para escanteio. Escanteio direita, Mirassol, ataque agora. Bom, se é escanteio no ataque. Escanteio, Mirassol, Everton. E foi um corte providencial do Enzo, porque se ele não toca de cabeça para fora, o Carlos Eduardo ia chegar por ali no momento em que o quarto árbitro levanta. Mais 5 minutos, vamos até 50 no Maião. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor e HG na carta, pode contar. Torcedor do Mirassol animado, empurra o time. Daniel Borges bate o escanteio na direita, levantou pro gol, desvio do James da pequena área, bola, tira aqui atrás, rebateu Bobadilha, a bola quase que entra, no campo ela sobra com o Mirassol de volta, Danielzinho mais atrás, volta a bola para Walter, próximos dos 46, sai jogando o Walter, toca no meio, Neto Moura, Danielzinho, na grande área para Walter de novo, pressão do Marcos Antônio, devolve a meia, direito passe para Neto Moura, marcado por Lucas, toca na canhota, Reinaldo de primeira, pro Alisson correr contra o bom Arboleda, vem, Alisson, tentou
a fita caiu. Arboleda chega a vantagem, Rotary dá a falta para o São Paulo. Recuperação, volta com o tricolor aqui atrás com o Mike. 46 minutos, alegria do torcedor do José Maria de Campos Maia. Mirassol vencendo o jogo 2-0. O Pretzel, ele já pode vir com logo 3, né? Logo de cara, pelo menos. Né, Pretzel? Deve, né? Eu tiraria o Ferrares, já tem amarelo, voltaria com o Luciano e voltaria com o Ferreira também, tiraria um volante. Então eu tiraria um volante, pode escolher. Pablo Maia, tá jogando nada. Sem serventia. Ferrares e Pablo Maia por Luciano e por Ferreira. Na direita, Lucas pro São Paulo, domina para cruzar pro gol, levantou, Danielzinho de cabeça, tira a bola, voltou na ponta, de bico, Reinaldo tira de pé direito, essa bola cai aqui no meio campo, muito alto também, Danielzinho, baixinho, sobe de cabeça, Pablo Maia toca, marcado, bem Mike na cobertura para chutar, Reinaldo prensa, a bola vai descendo para fora pela linha lateral, pelo próprio Reinaldo, ela sai, em arremesso para o São Paulo jogar, vem o toque dos 47, iremos a 50, aí vem Ricardo Capriotti, no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil, 47, marca Caiane Martins na central técnica. Arremesso lateral, cobra para trás essa bola para o Arboleda, que toca no meio campo, para o Alan Franco. Christian marca de longe, Alan Franco devolve a bola para a direita, ainda pela ponta para o Arboleda. Danielzinho em cima, Arboleda vira a bola para a direita para Mike. Mike de volta, recua, toca a bola para o Arboleda, mais atrás do meio campo, de volta, passe para Ferrarese, dele virando para o Alan Franco de novo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Marcos Antônio atrás o passe, Bobadilha vira de volta, a bola para Marcos Antônio, costura para bater, mas está muito longe para o chute, faz a inversão na direita, achando o Mike, o garoto amacia na coxa, domina, marca Reinaldo, encosta Pablo Maia, Mike balançou para cruzar, para tentar fintar, tocou na ponta, ele volta a bola para Pablo Maia, ele é marcado, sai na meia, atrás em Arboleda, entrega a bola, Pablo Maia, Arboleda que vira de volta para Mike, linha de fundo, lá pela direita para cruzar, levantou, vai desviada na grande área, James, zagueiro de Mirassol, domina, perna da canhota, enfia para Reinaldo, tenta finta, vai marcação de Mike, chutou, prensada, vem Danielzinho, por Tapia, insistiu, toma, tá na área, girou Bobadilha, tenta, vem James, tira Reinaldo, de primeira pela ponta pro Alisson, toca no meio campo, esse passe, vai chegar curtindo esse lado, Guilherme, toma a frente e ganha, vem Mirassol, 48-30, tenta a finta na ponta, leva o tranco nas costas, a vantagem pro Alisson, domina, Christian pediu, lançando, vem o centroavante, gira, tomou pressão de Alan Franco, tenta a finta, devolução no meio pro Alisson, drible curto, Mirassol vai ganhando todas, a tela dividida, recua, dá pra Danielzinho, que toca do lado, pra Guilherme, que vira pelo meio, pra Neto Moura, que enfia na meia, para Danielzinho de volta, tenta a fita, Arboleda desce o braço e comete a falta. O Mirassol coloca o São Paulo na roda, Everton. Que jogada, hein? Toque de pé em pé, em todas as divididas, a equipe do interior paulista ia ganhando. Nessa jogada, Danielzinho derrubado pelo Arboleda, tem falta. No minuto final, o Mirassol vai atrás do terceiro. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. 49 minutos, é falta na meia esquerda para o Mirassol. Tá longe para tentar o gol, acho eu. Para a grande área, os zagueiros James e João Vitor. Lá dentro também, Neto Moura. Reinaldo para bater de perna esquerda, do lado dele, Danielzinho, capitão. Reinaldo para a grande na bola de cabeça. Arboleda rebate, tira a bola, voltou na meia direita, ainda para aqui. Daniel Borges, meio campo de volta, a bola para Walter. É para o goleiro. Tapia a marca. Walter domina a meia, Ludação, grande área, entrega de volta, a bola com o próprio Daniel. Vamos fechar o primeiro tempo. Vem aí o toque dos 50. Mirassol vencendo por 2-0. Na direita esse passe para Carlos Eduardo. Tenta a fina, bateu de zero, toca no próprio pé do Carlos Eduardo. Lateral ataque para o São Paulo cobrar. Enzo já remessa para Tapia. Passe errado, volta marcando, tira atrás Daniel Borges, levanta na ponta, volta no meio, Pablo Maia pro São Paulo, ganha de primeira, Bobadilha, Lucas corta luz errado, fica pro zagueiro, corta pior ainda o James, a bola volta pra Ferrarese, a Lucas, a Marcos Antônio, vem na pinta, e limpou pro lado errado, Danielzinho sai, limpou do goleiro, tirou, tira Danielzinho, ia fazer gol contra, ficou na esquerda, bola para a Tapia, cruzou direto, Marcos Antônio bateu, Walter soltou, vai entrando, tenta a puxeta na grande área, Lucas tá impedido, Lucas, Marcos Antônio põe o pé, Walter defendeu e depois o Lucas estava praticamente marcado pela trave. Impedimento marcado e o jogo vai acabar no primeiro tempo. Que chance perdeu o São Paulo, Everton. E aparentemente já com o Marcos Antônio um pouco à frente na primeira jogada. O árbitro assinala o impedimento do Lucas, que tenta na segunda bola, mas o São Paulo então perde a chance de tentar diminuir nos instantes finais do primeiro tempo. Candansan chama a atenção do quarto árbitro, espera apenas que ele reveja o lance, se há algo irregular, não tem nada não. Pega a bola e apita Matheus Candansan. Termina o primeiro tempo no José Maria de Campos Maia.
com vitória do Mirassol, o surpreendente Mirassol. Gol no comecinho do jogo e o outro de pênalti marcado por Reinaldo. 2 pro Mirassol, São Paulo 0. Intervalo Bandeirantes. Alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. Vamos lá então, é hora do intervalo inteligente Bandeirantes. Esse Mirassol, ei, como é bom ver esse Mirassol jogar. Brincadeira, viu? Time bom é esse Mirassol, que maravilha. E o São Paulo, ei, tricolor, que tristeza. Vamos lá! Everton Ramos, me conta o que é que você tá vendo aí. Saída do campo de jogo dos dois times, o Maião lotado para empurrar o Mirassol contra o São Paulo. Fala, Everton, boa noite. Fala, Capri, boa noite para você e pro ouvinte que tá com a gente no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Jogadores saindo rapidamente do gramado do Maião. Nesse primeiro tempo, os do São Paulo cabisbaixos, né? Levaram ali um baque em menos de um minuto, um dos gols mais rápidos desta edição do Campeonato Brasileiro. O Mirassol fazendo 1-0 muito rápido. E claro, eles não foram nessa saída de intervalo para cima do árbitro, mas logo após a marcação do pênalti, sim, né? Contestaram bastante o pênalti marcado em cima do Carlos Eduardo pelo Alan Franco e que fez o Mirassol chegar ao segundo gol. Tricolor que só no primeiro tempo já perdeu o jogador pro próximo duelo, viu? Ferrarese estava pendurado, levou cartão amarelo e já é desfalque certo. Ele que voltou à equipe titular para a partida deste domingo no interior de São Paulo, vira desfalque para o próximo confronto no sábado contra o Bahia no Morumbi. Intervalo de jogo por enquanto 2-0 para o Mirassol, que vai chegando à terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Em via de regra, Capri, o tricolor paulista, o São Paulo, vai amargando a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro e vai vendo, inclusive, os times que brigam por Libertadores e pré-Libertadores se distanciarem, por enquanto, na rodada do Campeonato Brasileiro. Você volta já já, o Everton Ramos retorna daqui a pouquinho para falar mais do São Paulo, mais do tricolor e também do Mirassol, que vai vencendo por 2-0. Agora é hora de opinião, eu quero ouvir Alexandre Pretzel, que vai explicar pra gente aqui como foi esse primeiro tempo e como está sendo essa vitória parcial do Mirassol sobre o São Paulo. É com você, quero te ouvir, Pretzel. Boa noite. Boa noite, Capri. Sempre um prazer. O Mirassol joga bola, né? Dá gosto de ver o Mirassol jogar futebol. Na quarta-feira eu estava vendo o jogo contra o Inter também. Foi um amasso no segundo tempo, tocando a bola, indo para cima. Aí tá 1-0, 2-0, o time não para, não se acomoda, se defende bem. O São Paulo até tentando, né? O São Paulo time lento, né? Perdeu aquela intensidade. Bola de saída de trás, com os 3 zagueiros tocando, os 2 laterais bem abertos. O meio de campo não funciona muito porque todo jogador de meio pega a bola e abre na ponta, não tenta infiltrar, não tenta fazer tabela. Então tu tem 3 volantes e 3 zagueiros, não tem nenhuma criatividade e tu fica vivendo de cruzamentos. O time do São Paulo é exatamente assim. E aí o que acontece? Entrega a bola pro Mirassol. A bola fica batendo e voltando e aí você não consegue resistir a tanta qualidade do time do Mirassol em entrosamento e parte técnica também. O Mirassol tem Daniel Borges, João Vitor, o Neto Moura, o Danielzinho. E aí você tem também o Negueba, que está suspenso hoje, o Chico Kim no banco de reservas, mais o Gabriel que está machucado. Você tem 8 jogadores que já estão lá há 2, 3, 4 temporadas. Então tu tem uma espinha dorsal de jogadores muito acostumados a jogar e muito entrosados. E aí aumentando a qualidade. O zagueiro James é um dos melhores do campeonato. O Reinaldo faz uma temporada simplesmente absurda para a sua realidade e para a sua bola também. E o Danielzinho é o dono do time, né? Jogador que dá ritmo, marca e arma. E aí sobra qualidade e sobra entrosamento e sobra bom futebol. 1 gol aos 40 segundos. Esse vai ser o discurso do Crespo, se perder o jogo. Ah, não dá para tomar 1 gol aos 40 segundos. Como não dá? Você tem mais 90 para resolver. Certo? E aí tomou 1 gol aos 40 segundos e tomou 1 gol de pênalti aos 35 do primeiro tempo. E o pênalti só acontece porque o Carlos Eduardo marca forte a saída de bola do time do São Paulo, que sem ideias fica no mano a mano com o Alan Franco. E o Alan Franco acaba numa dividida, né, Capri? Antigamente isso, não sei, mas tudo bem, ele tá caindo e aí puxa o calção. Não sei se é para se apoiar e tal. E aí o Carlos Eduardo cai. E aí o árbitro não marca nada no campo, o Bandeirinha também não, mas o VAR chama. E aí o Matheus Candançan dá o pênalti a favor do Mirassol aos 35 do primeiro para fazer 2-0. Então, o Mirassol tem um jeito de jogar 4-3-3 muito claro. São 3 atacantes que quando não tem a bola voltam para marcar, um meio de campo que marca e joga e uma defesa que, certo, até dá um certo espaço
mas também mostra segurança. Antes do jogo eu falei, o São Paulo nunca ganhou do Mirassol, nunca perdeu, perdão. O São Paulo nunca perdeu para o Mirassol jogando em Mirassol. São 7 jogos. Hoje é o 8º jogo e está perdendo pela primeira vez. E perdendo, por incrível que pareça, pela lógica do campeonato. O Mirassol joga bola, o São Paulo se transformou num grande catado, cheio de problemas com jogadores do departamento médico, mas ao mesmo tempo também por escolhas discutíveis do seu treinador, que tem no banco Luciano e Ferreira. Por que não começar o jogo com eles? Por que não abrir um pouco mais o time? Não, está perdendo com 3 zagueiros e com 3 volantes, sem chutar uma bola no gol. Então perde merecidamente o São Paulo e quem está ganhando é o Mirassol. Não é o São Paulo que está perdendo, é o Mirassol que está ganhando e com uma partida muito bem trabalhada, muito bem criada, dá para dizer assim, e também com muita eficiência. 2-0 e se continuar nesse ritmo, vai mais no segundo tempo na sensação do Campeonato Brasileiro. Capri. Ah, vai mesmo, porque é um passeio do Mirassol, né? Um passeio, o São Paulo não joga bola, é impressionante. Mas é que é duro jogar contra esse time do Mirassol, como é bem treinado o Mirassol. O Mirassol é um time bem treinado, né? Bem treinado. Por isso é sempre muito bom assistir os jogos do Mirassol. É um time que sabe o que faz com a bola no pé. Time que sabe, os jogadores sabem, é um jogo posicional, como dizem por aí, nesse termo da moda. Os jogadores sabem onde tem que estar no campo, ocupando os espaços para envolver o adversário, ocupar os espaços no campo. Realmente dá gosto ver o time do Mirassol jogar. Agora teve um pênalti, não é, Pretzel, pro Mirassol? O que tu achou? Um pênalti bem marcado. Tu achou bem marcado? Foi um pênalti bem marcado. Eu achei que o calção do jogador do Mirassol mas ele bom. Já vem caindo, é bom porque ele já vem caindo, então... aí ele tenta se apoiar. E aí ele puxa o calção e o Carlos Eduardo cai. Assim, ó, antigamente isso aí não seria pênalti. No futebol atual, com o VAR e tal, aí tu vai lá, olha e tu acaba marcando. Mas você puxa o calção, puxa a camisa. Mas tu acha que ele puxou o calção? Ele puxou o calção pra fazer falta ou pra se apoiar? Eu acho que é bem discutível. Tudo bem. Deu pênalti, pode dar, mas é discutível. É igual o lance do jogador lá que ele escorregou e fez a falta no jogador do São Paulo. Mas ele não teve intenção. Mas aí foi falta. Vai dar um carrinho no se ele puxa os shorts pra se apoiar, puxou os shorts, não tem jeito. Puxão é falta, né? Agora, o que eu queria dizer com você porque tudo bem, é discutível. Agora, o que eu queria tratar contigo é o seguinte. O VAR interferiu no lance. Chamou. Vem aqui, ó. Tem um lance aqui pra você dar uma olhada. Teve um puxão aqui. Ele poderia dizer o seguinte... pode marcar ou não marcar. Segue o jogo. Ele poderia dizer, na minha frente não foi nada. Ele poderia dizer isso. Né? Isso. O VAR chamou ele. E ele foi lá e olhou. O que não aconteceu no lance do Flamengo contra o Palmeiras hoje. No lance do Jorginho contra o Gustavo Gomes. Eu vou te falar. Teve um empurrão lá também. Eu vou te falar. O VAR... Pra mim não foi resta a pergunta. Não, então, mas peraí. Mas resta a pergunta. O VAR chamou o Wilton pra ver o lance? Ou o VAR não chamou? Nós vamos ter que ver depois. A CBF vai divulgar. Não é? A CBF vai divulgar o áudio desse lance. Por que alguns VARs interferem e outros não interferem? Ou porque alguns árbitros vão ao VAR e outros não vão? Por que essa falta de critério? Porque os árbitros brasileiros, os VARs brasileiros, cada um faz do seu jeito. Não tem padrão, não tem nada aqui. É isso que... Essa é a discussão que o futebol brasileiro precisa travar. Que eles são ruins, nós sabemos. Mas o critério, cada um usa um. Cada um é de um jeito. Por isso essa confusão. O torcedor não acredita em mais nada, em mais ninguém na arbitragem, porque é essa bagunça. Uns fazem de um jeito, outros fazem de outro. Vou te falar, não dá, acompanhando a transmissão de Flamengo e Palmeiras, meu mestre Cláudio Zaidan, meu grande amigo Ulisses Costa, eu discordo dos dois. Para mim, não foi pênalti e eu não marcaria e aceito o debate. Não, pra mim foi pênalti, eu marcaria o pênalti. É pênalti brasileiro. Aqui no Brasil os caras marcam toda hora isso. Você fala pra mim, na Inglaterra não vão marcar esse pênalti, eu concordo com você, porque lá o negócio é pegado e realmente não. Mas aqui no Brasil, aqui virou a casa do Noca. Aqui virou a casa do... Aqui esse lance tá certo? A Premier League marcado toda hora. Mas quem é que tá certo? A Premier League ou a arbitragem brasileira? Mas eu acho que a Premier League é melhor nesse ponto. Mas aqui no Brasil... Então, mas aqui no Brasil, nós estamos errados. Eu estou dizendo aqui, nós estamos errados. Nós estamos errados, porque aqui cada um faz de um jeito.
E esse lance aí do Maracanã já foi pênalti, já foi falta fora da área muitas outras vezes. Muitas outras. Mas o que falta aqui é critério. O que falta aqui é que não sejam 2 pesos e 2 medidas. É a mesma medida para todo mundo. Por exemplo, no pênalti a favor do Flamengo. Para mim, pênalti. Mas o Pedro, na minha opinião, comete falta no Bruno Fux. Pra mim também. Pra mim também foi falta do Pedro. Porque... E tem um lance anterior a esse ainda. Uma outra falta anterior a essa ainda. O Vitor Roque eu ainda nem conto. Tudo bem, poderia marcar. Mas a do Pedro... Poderia. O Pedro, ele quase agarra a gola da camisa do Bruno Fux. Ele empurra, claro. Ele dá um empurrão no Bruno Fux. De frente. Ele empurra. Ah, mas não é nada. Não. Ali pra mim é falta. Agora, o lance do Jorginho, pra mim, assim, ó. Pra mim, a jurisprudência desse tipo de lance não ser falta... É o gol da Suíça contra o Brasil na Copa da Rússia de 2018. Aquilo ali, pra mim, é a jurisprudência de não ser marcado falta no Gustavo Gomes. Perfeito? Aquilo ali, tu te lembra? O centroavante que faz o gol, ele encosta a mão nas costas do Miranda, o Miranda dá um passo pra frente, olha pro árbitro, cruzamento na área, gol da Suíça. E a arbitragem não deu nada. Pra mim, aquilo ali é o lance do futebol, na minha opinião. Vou falar nisso, vamos dar um pulinho ao Rio de Janeiro, porque no apito final, o Bruno Milhões vai trazer todo o trabalho dos vestiários, ouvindo lá todo mundo. Certamente a reclamação do Abel Ferreira, a ironia do Felipe Luiz, mas agora ele tem um destaque pra gente aqui nesse intervalo inteligente Bandeirantes, pra falar desse jogo que parou, mobilizou o fim de semana do futebol brasileiro, um jogaço mesmo, e a vitória do Mengo por 3-2 sobre o Palmeiras. Bruno Milhões, Rio de Janeiro chamando o Maracanã, fala aí, Bruno! Fala, Capri, de volta aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes, depois de um pós-jogo quente no estádio do Maracanã, derrota do Palmeiras contra o Flamengo por 3-2, mas o personagem Wilton Pereira Sampaio, o árbitro do jogo, que primeiro não marcou um pênalti a favor do Palmeiras em cima do Gustavo Gomes, depois marcou um pênalti para o Flamengo, que teve uma falta anterior no mesmo lance, também não foi pro VAR, que era do Caio Max Augusto, e aí existe muita reclamação interna no Palmeiras, mas que não foi externalizado. O Abel Ferreira se teve na entrevista coletiva, quis não falar de arbitragem, a gente conseguiu aí arrancar uma falinha do Abel Ferreira, que a gente recupera agora sobre os lances capitais do jogo que, podemos dizer, determinaram a derrota do Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã. Já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros, por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos, isso agora é que se lembraram. Quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Fui expulso, vocês nunca me viram ser expulso por mandar vir com o treinador da equipa adversária, né? Eu falei para os árbitros muito tempo, e o que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros, vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Essa não é a minha função. Por aqui para jogar, vir aqui à casa do nosso adversário, jogar olho no olho, não deixar o adversário jogar, criar oportunidades como criamos, ter lances que podíamos ter feito em condições normais. A primeira oportunidade podíamos não fazer gol, é um penalti, claro, e podemos não fazer gol. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque. No árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu, ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes, a forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar, eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Bom, Capri, não há tempo para lamentar, né? O Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro, mas já tem outra decisão neste meio de semana, contra a LDU em Quito, na quinta-feira, e por isso já se encaminha direto a São Paulo, onde faz uma atividade e depois viaja na quarta-feira para a altitude de Quito. Próximo compromisso semifinal contra a LDU. Sem tempo para brincadeira, o Palmeiras segue firme em busca de 2 taças nessa temporada de 2025. Capri. E lá estará o microfone Bandeirantes na próxima quinta-feira com Bruno Milhões acompanhando de pertinho o Verdão no Equador nessa partidaça de semifinais de Libertadores da América. É isso, né, Pretzel? 2 semanas atrás,
O Abel Ferreira não reclamou da arbitragem, porque o Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo. Hoje, o Palmeiras foi prejudicado. E é assim, né? Essa é a realidade. Benefícios e prejuízos para todos. Por isso, eu não sou a favor da teoria de que o futebol brasileiro é dominado pelo, não é? Essa história de que a Leila compra, manda pix, que o Flamengo é o time da arbitragem. Tudo bobagem, tudo cascata. Eles são ruins, prejudicam e beneficiam todos eles. E não deveria ser assim. Deveríamos ter um campeonato com muito menos erros de arbitragem. Mas o que a gente faz todo pós-jogo é ficar analisando o trabalho deles. Tem toda a razão. Agora, o Palmeiras perdeu o jogo pro Flamengo porque o Flamengo teve um jogador que foi o desequilíbrio da partida, né? Que foi o centroavante Pedro. Pedro jogou muita bola. Jogou muita bola, foi o melhor em campo disparado. Bola no centro do campo, viu, Capri? Só pra te ajudar. É mesmo. Eu botei agora aqui e já vai começar, hein? Olha aí que coisa maravilhosa. Vamos lá então, daqui a pouquinho voltamos no apito final, porque ele está de volta agora com você. Solta a voz e vem! Vem Rogério Assis! Vem Canhão! Valeu, Ricardo Capriotti. Vamos pro segundo tempo. No olhômetro sem mexidas, né, Everton? Sem mudanças, as duas equipes mantidas para a segunda etapa no Maion. Tapia deu a saída. Começa o segundo tempo em Mirassol. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol, pela maior rede de rádios do Brasil. São Paulo troca passes, entrada na grande área para o Arboleda, que já vira para Alan Franco na esquerda, marcado por Guilherme. Alan Franco, perna canhota, dá um bicudo, levanta e manda a bola para fora pela linha lateral. Primeira bola que chega, o Alan Franco enfia um bicudaço e manda a bola quase que na arquibancada do José Maria de Campos Maia. 2-0 para o Mirassol. O segundo tempo do São Paulo, ou melhora muito, vai continuar tomando pancada ao São Paulo e volta sem alteração, Alexandre Pretzel. Eu ia falar sobre isso. O Crespo ganhou uma fortuna por mês e é mérito dele. Treinador que se formou, agora é técnico certo, já ganhou títulos e tal. O contrato dele é merecido. Agora, para fazer o que ele tá fazendo, põe eu lá, certo? Que eu tô tomando um vareio de bola e eu não faço nenhuma mudança no intervalo. Reinaldo domina meio campo do Mirassol, na esquerda, 1 minuto, segundo tempo, 2-0, Mirassol, já enfia do lado esquerdo essa bola, abertura feita, Alisson, domina baixinho, balançou pra lá, pra cá, no fundo, rolou pra grande área, proteção por dentro, recuada, Guilherme, de volta o passe, Danielzinho, pra Reinaldo, liga de fundo, pra cruzar, belo drible, cruzou, levantou de cabeça, defesa corta, Guilherme, Mirassol, ajeitou pra bater, trava com ele a marcação, Arboleda põe um bico de banda pra fora, mas o Candançan tá marcando falta no Arboleda, Everton. Isso mesmo, tá caído lá dentro da grande área o Arboleda, ele acaba perdendo a dividida, o árbitro viu uma jogada faltosa, posse de bola pro São Paulo sair jogando no seu campo de defesa. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nas imagens do Alain Marcel, com a Laura Cruz no digital. Meu campo do Mirassol não toca essa bola, Neto Moura sobra para o São Paulo pela direita, o passe do Bobadilha pro fundo, Tapia fecha aqui, marcado James em cima, rolou para trás a bola para Bobadilha, mais atrás a Mike costura a jogada pela direita, volta o passe no fundo para Tapia, cruzou pro gol, batendo o Reinaldo, se sair escanteio, Reinaldo corre, evita que ela saia, dá um bico dela, volta na entrada da grande área ainda, Pablo Maia domina, bateu cruzado pro gol, defesa tira atrás com o João Vitor, sobra do meio campo com o time do Mirassol, tentando o contra-ataque, Christian foi pra bola, perdeu, tomou no meio campo, Pablo Maia para o São Paulo, que vira a jogada para a ponta esquerda, acha aberto Marcos Antônio, ele contra Daniel Borges, domina Marcos Antônio, toca ao lado, vira para o Enzo, passe atrás errado, volta bem a marcação, Carlos Eduardo ganha, arma o contra-ataque pelo comando, Christian está isolado, domina a jogada Carlos Eduardo, do meio campo ele bateu direto para o gol, tá voltando o Rafael, pegou, inteligente o Carlos Eduardo, Rafael estava fechando aqui na entrada da grande área, seria feito uma inversão aqui do outro lado para o Alisson, estava dando uma de zagueiro líbero, e aí o Carlos Eduardo mandou de lá, né, Everton? Tentou a mesma jogada que o Lucas tentou no primeiro tempo, viu o jogador do São Paulo adiantado e do meio campo mandou, Rafael retornou e conseguiu defender a meta. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com.
Alisson domina pro Mirassol na canhota, evita que a bola saia pro comando para a Cristian. A Boleda bateu por trás, tirando o arbitragem, não pega a falta pro Mirassol. Recupera a volta, sobra aqui atrás, meio campo do São Paulo com ela. Pablo Maia pelo comando, envia, Lucas domina, tenta o chute, bate à frente, tira James, ganha do Lucas. Ela volta pelo meio ainda pro Mirassol, que joga com o Guilherme. Do Guilherme a Alisson, que toca atrás, a Danezu que vira pro Guilherme, que não domina. Limpa a jogada, domina Pablo Maia para o São Paulo pela metade do campo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso à Série já. Marcos Antônio pro fundo para Mike, levantou a cabeça. Botou para fora Daniel Borges. Ela vai em escanteio para o time do São Paulo, ponta esquerda. Everton. O cruzamento vai, o Daniel Borges estava sozinho, mas ele não quis correr perigo. Botou pela linha de fundo, tem escanteio, o São Paulo vem bola na área do Mirassol. Enzo cobra o escanteio, pé esquerdo, ponta esquerda, levantou, Arboleda sobe de cabeça, James tira sobre a volta fora da grande área, Pablo Maia chuta, o Atlético está pegando uma falta aqui atrás, o jogo parado, é falta marcada para o Mirassol bater, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. O Pretzel parece que ele vai fazer, ele, o Crespo, aquilo que todo técnico, na maioria, eles fazem, né? Espera aqueles famosos 15 minutos protocolares. Isso é uma chatice, né? Ele não faz absolutamente nada no intervalo. Então é aquele negócio, você assiste o teu time ser amassado no primeiro tempo e não faz nada. Não pode ser isso, cara. O técnico que ganha o que ele ganha. E eu tô falando porque tem que cobrar mesmo, certo? O treinador que arrumou o time do São Paulo. Quando o Crespo assume, o São Paulo estava na zona de rebaixamento brasileiro. E ele tira o São Paulo da zona de rebaixamento. Mas depois da Copa do Brasil e da Libertadores, o time definhou. E as lesões só não podem ser um critério ou um argumento de que o time está mal. O time está mal também pelo técnico, infelizmente. Central técnica com Caiane Martins marcando, com Michel Lopes na mesa de som. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro em Mirassol. Mirassol 2, São Paulo 0, Pedro Coin. Bola rolando para os outros jogos da rodada desse mesmo horário. Lá no Castelão, o Ceará vai perdendo por 1-0 para o Botafogo e o Internacional vai vencendo o Sport por 1-0 no Beira-Rio. Nenhum dos dois resultados altera em nada a classificação nem de Mirassol nem de São Paulo na tabela do Brasileirão. Impedimento, bola aqui atrás para o Mirassol jogar. O Pretzel, o Sport pelo jeito já foi, né? Não tem jogo salvação ainda. não, né? Não, o Sport caiu, mas o jogo lá tá parelho. A gente tem outro monitor aqui, Inter e Sport, e o Inter tá ameaçado de rebaixamento. O jogo realmente dramático nesse momento. Então, caiu, concordo contigo. Mas o jogo é perigosíssimo. Bola para fora aqui na direita, arremesso lateral, São Paulo joga. São 6 minutos e meio, segundo tempo. Mike para cobrança, Tapia pediu. Ferrarese correu para dentro da grandeira. O Mike demora um pouquinho, demora mais um pouco, o Mike. Tá perdendo o jogo por 2-0. Arremesso, passa errado para o Tapia. Reinaldo levanta a bola e dá o bicudo para fora do estádio. Deu um bicudão, mandou a bola em Cedral. 7h45 da noite, marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Lateral cobrado curtinho, Tapia de coxa para trás, a bola para Mike, chuta, a bola bateu no Reinaldo. Para Mike, mais atrás esse passe, devolve ela atrás, começando com Arboleda. De Arboleda, meio campo, até Alan Franco, desloca-se. Marcos Antônio recebe bola, baixinho, domina, recua, dá Pablo Maia, que vira a bola para a meia direita, para Ferrarese. Nossa, errou o passe saiu ruim. Tomou à frente o Alisson, ganhou, depois agarrado pela camisa, mas está marcando apenas arremesso lateral, arbitragem não pega a falta do Mike, o Alisson, lateral para o São Paulo jogar. Né? Pior jogo do Ferrarese que eu vi até agora. E ele já tem cartão, e continua em campo. Ferrarese no meu campo, esse passe, Tapia aqui na direita, entrega a bola para Mike no fundo, já driblou o Reinaldo, vem aberto no meio, Lucas pediu, ele recua, dá Pablo Maia, que enfia pela meia direita ainda, opa, para a bola o Tapia, essa é a bola, tá, fica tranquilo. Ela não morde não, Pablo Maia vira a bola para a direita, Marcos Antônio na área, para Mike, para trás o passe de primeira, botou para fora, Tapia. Bola veio no pé dele para acertar o gol. Ele manda na arquibancada atrás do gol, longe do gol do Walter Everton. Boa triangulação do São Paulo pelo lado direito do campo de ataque com o Marcos Antônio e com o Mike, cruzamento rasteiro do jovem lateral São Paulino, encontra o Tapia, mas ele acaba batendo mal na bola, direto pela linha de fundo, na arquibancada, tiro de meta para o Mirassol. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo.
Abraçando você com a gente pelas estradas, tá viajando, tá ligado na Rede Bandeirantes de rádio. Falta pro São Paulo cobrar. Aí vai lá o Mike. Tudo emburradinho, dá um chute na bola sem autorização da arbitragem. Agora já autorizado. Pablo Maia pelo meio campo. Já toca mais atrás. Roda gigante. Vira a bola para o Alan Franco. Marca a distância. Em cima dele chega para fungar no cangote o Guilherme. Ele vira o passe para o Arboleda que vira a bola para Ferrarese. No fundo. Drible curto. Alisson chegou, deixou para o atacante. Falta. Tá no chão o Ferrarese. O Alisson fez a falta. Condensando vai dar cartão. Olha lá. Crespo ainda pergunta. Não tem cartão? Não tem cartão, né, Everton? Não deu cartão e foi a segunda ou terceira jogada já em sequência do Alisson. E ele acaba pegando aparentemente por baixo ali o jogador do São Paulo, sem amarelo para ele, posse de bola para o tricolor paulista. A gente está com uma mania também aqui no Brasil, qualquer lance é cartão. Encostou é cartão. Foi nada, foi só um choquezinho normal, uma corrida. O jogador não quer jogar, né, Preto? Ele já simula logo, né? Ele amplia uma falta que é normal, como se fosse um arrancamento de perna. Nada, e segue o jogo. Aqui se para muito o jogo. 9,5, segundo tempo, já de pé, Ferrarese sobreviveu. Bola para a ponta esquerda, ataque do São Paulo pro Enzo, que vira para Marcos Antônio, que chuta, a bola bateu prensada. Daniel Borges ganha pro Mirassol, recua, dá pelo meio campo ainda, Neto Moura de volta, a bola para a direita, no fundo, Guilherme, Danielzinho de primeira, vai fechar bem aberto nesse lado, Daniel Borges, domina Guilherme, devolve a bola atrás com o zagueiro, vira João Vitor, e lança no meio esse passe, Neto Moura, que toca na esquerda pro zagueiro James, marca em cima dele, chegando Marcos Antônio, James volta, a bola para a volta, domina o goleiro do Mirassol com o pé, na entrada da grande área. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples num instante. Carlos Eduardo pela direita domina a bola, no fundo bela bola para Daniel Borges, carrinho de Arboleda, Daniel Borges deu o carrinho, tocou para fora, o Arboleda bateu no Daniel. Em lateral, bola para o time do São Paulo jogar. No José Maria de Campos Maia, em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Placar da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol 2, São Paulo 0, Pedro Coin. Às 8h30 tem Bahia e Grêmio lá na Arena Fonte Nova. O torcedor do São Paulo precisa torcer para uma vitória do Bahia, já que se o Grêmio vencer, ultrapassa o tricolor na tabela do campeonato. Bandeirantes. Bola para fora, arremesso para o São Paulo cobrado. Mike na direita vai colocar em jogo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. Na grande área, São Paulo domina, goleiro Rafael vira para a direita, esse passe para Ferrarese, tocou para fora de graça pela linha lateral. Reinaldo já cobrou com pressa para Danielzinho, na área, tentou o passe de cabeça, tira Alan Franco, Danielzinho pega a sobra ainda, caminha com ela pela direita, espera a marcação pela ponta, cerca ao lado, pede Daniel Borges, Danielzinho sai do Marcos Antônio, dá atrás, João Vitor que entrega para Neto Moura, que enfia com o peito, Carlos Eduardo ajeita a mola, Franco bota o cabeção, Carlos Eduardo ganha do Marcos Antônio, limpa também o Pablo Maia, vai no fundo, cruzou direto, dá um bicudaço, a bola sai na lateral do outro lado. Ele roubou bem a bola, foi lá, ganhou, mas no cruzamento, tirou um 0, hein, Everton Ramos? Ele fez tudo, né? Passou no meio de dois marcadores, bela jogada pelo lado direito, na hora de fazer o que faltava, na hora de cruzar, manda direto pela linha lateral, é arremesso lateral que favorece o São Paulo. O Ferrarese agora, parece que está ajudando o Crespo, parece que está sentindo alguma coisa. Ele não tem condição de jogo e está em campo ainda, e o Crespo não faz nada. Olha, até agora uma noite para esquecer do São Paulo. De cabeça, rebate São Paulo pro meu campo. Essa bola fica Lucas chuta prensado, bate em João Vitor, Reinaldo vai na bola, disputa, toma dele, ganha aqui na ponta do Badilha, cabeceia Lucas, rasga a defesa, James, pra área do São Paulo, a bola quicou, Alan Franco escolta a bola para Rafael, sai o goleiro do São Paulo e abraça tranquilo dentro da sua grande área. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 51042617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação.
O São Paulo ataca na canhota, esse passe, liga de fundo, o Enzo domina na grande área, recua, dá para Marcos Antônio, para Enzo de volta, liga de fundo, marcado, trouxe para trás o passe, devolveu do lado para Pablo Maia, pela meia esquerda, vem pela ponta, marcado por Guilherme, devolve a bola para a ponta esquerda para o Enzo, cruzou na área, a bola de cabeça, tira James, vai no meio, no peito, Alisson domina com categoria, Ferrarese cerca, Alisson já ganha dele, dá do lado para Guilherme, que devolve a bola para a direita, sozinho para Carlos Eduardo, dele para trás o passe, Daniel Borges vira para Guilherme, para Neto Moura, dá no comando pro Alisson, travou a defesa, volta, Ferrarese, falta! Ferrarese deixou o pé, comete a falta. Opa! Pelo jeitão, agora o Crespo vai trocar. Chamou o assistente, está conversando com ele. Pelo jeitão, ele vai trocar daqui a pouco, Everton. Então, num papo ali os dois, daqui a pouco a gente está chegando aos 15 minutos que o Pretzel falou, né? De esperar até os 15 minutos. Então, em instantes, devemos ter mudanças no tricolor paulista. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Está jogando aqui atrás do time do Mirassol. Para direita esse passe, para o Walter. Vai tocar o zagueiro, recua, dá para o goleiro. Toca no lado esquerdo, na aproximação com dois ao lado dele. Vai tentar girar. Devolve para trás o passe. Começa Alan Franco vira, entregando para Pablo Maia. Que toca a bola para a meia esquerda, na proteção com a defesa do São Paulo jogando. São 14 minutos do segundo tempo. Placar de 2-0 para o Mirassol. Rafael domina na grande área, já toca o passe para a ponta esquerda. Tenta o lateral de volta, o passe aberto na ponta, para o outro lado, na aproximação jogada pela ponta esquerda. Vai tentar o toque no fundo. Recua a defesa, recuando, bola voltou, Marcos Antônio, no carrinho, Neto Moura tira, a bola voltou na sobra para Danielzinho. Danielzinho ganha a bola com o time do Mirassol, ainda pelo meio do campo. A arbitragem para marcar a falta. 14,5, o segundo tempo está pedindo o cartão Danielzinho, só o cartão sem falta, é isso, Everton? Isso mesmo, a falta marcada do Enzo Pérez, ele já tem amarelo, queria cartão amarelo o Danielzinho, mas o árbitro não foi na dele, falta marcada no meio campo, que favorece a equipe do Mirassol. Vai jogar o zagueiro James, domina aqui atrás com o time do São Paulo, James entrega a bola para Reinaldo, linha de fundo, levanta no ataque esse passe, bola para Danielzinho. Arboleda para Rafael na grande área, o goleiro tira de perna canhota, enquanto isso, em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Placar da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol 2, São Paulo 0, Pedro Coin. Dia também de Série B, Canhão. Jogos rolando nesse momento. O líder Coritiba enfrenta o maior rival, Atlético Paranaense, no Couto Pereira. O jogo segue 0-0. O Botafogo de Ribeirão Preto vai perdendo por 2-1 para o Cuiabá. Dando uma rápida passagem pelo G4 da Série B, o Coritiba é o líder com 57 pontos, seguido pelo Criciúma, que empatou com o Avaí hoje, 54. Mesma pontuação de Remo, terceiro colocado, e Novo Horizontino, quarto colocado. Na direita o Mirassol para a ponta para Carlos Eduardo, tenta o giro, opa! Tomou pancada e caiu no chão, Carlos Eduardo reclamando de falta, tomou pancada no joelho, Everton. Ele leva a mão ali ao joelho esquerdo, falta marcada, mais uma chegada do Enzo Pérez, ou seja, jogadores do Mirassol fazendo aquela reclamação contundente por um cartão amarelo. O árbitro não vai na deles, mas segue caído então o Carlos Eduardo pelo lado direito do campo de ataque. Vai ter falta para cobrar a equipe do Mirassol. Lance e jogada para a bola dentro da área. Daniel Borges é o encarregado da cobrança. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 51042617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Cobrança de falta aqui para o Mirassol. Reinaldo para cobrar de perna esquerda. Placar de 2-0 para o Mirassol. Reinaldo para a bola, bateu, defesa corta atrás, tira a marcação. E os jogadores pedem pênalti. Os jogadores do Mirassol reclamam de pênalti, Everton. Eles fazem uma reclamação assintosa para cima do árbitro, o Candansan. Na cobrança de falta, o Reinaldo bate a cobrança da falta e aí a bola tocada teria tido um toque de mão ali dentro. Os jogadores vão para cima do árbitro, que aguarda então o VAR. Candansan conversando com o quarto árbitro, Rodrigo Ferreira.
Pretzel, pênalti aí ou não, Pretzel? Não tive uma conclusão ainda. Eu acho que não foi. Do que eu vi do lance, na minha primeira interpretação, não foi. Acho que ele está com o braço colado. Candansan está ouvindo o Rodrigo Ferreira, o árbitro de vídeo. O capitão do Mirassol, Danielzinho, está ali dando pressão. O Lucas não é o capitão, mas aí, como é o goleiro, o capitão, se escolhe um jogador de linha. E o Lucas foi escolhido para ser o capitão para esses lances, para que o Rafael não deixe o gol. Continua a conversa. Danielzinho está ali botando pressão, com educação, né? Afinal de contas, ganhando por 2-0, né? Pretzel, ganhando por 2-0, não tem nem muita reclamação assim, né? Se eles estão em dúvida se bateu ou não, imagina nós, né? Então, na única imagem que veio para nós, sabe, eu não daria pena. E ainda mais toda quadriculada do jeito que veio, é pior ainda. Candansan vai pro monitor, hein? Vai pro VAR. Vai pro vídeo, o árbitro do jogo. Vem pro monitor, quem sabe para marcar segundo pênalti do jogo pro Mirassol. Tô tentando rever. Não consigo ver nem quem é que vai para a bola. É o Lucas ali? Lucas, não dá para ver se põe um braço na bola. Agora tem um braço na frente. Pela câmera de frente tem um braço ali. É braço do jogador do São Paulo ali? Isso, na hora que o Arboleda, acho que o Arboleda, na hora que ele vai cabecear, ele bate com o braço na bola. Aí assim. Passa pela cabeça e vai direto no braço. Exatamente, é isso aí. É o Arboleda mesmo. Na hora que ele vai cabecear, ele erra, cabeceia e bate com o braço na bola. É pênalti. Braço direito, pênalti, né? Ampliando o espaço, né? Ampliando. Ele estica o pescoço para tentar, não consegue pegar com a cabeça e com o braço aberto. E a bola até chegaria. É o Lucas, apareceu o Arboleda. É o Lucas. É o Lucas, apareceu o Arboleda na confusão, é o Lucas. Pênalti pro Mirassol. O Candansan tá ainda na telinha, ainda tá no monitor. Para tentar descobrir, né? Para tentar decifrar. Ele continua ali em dúvida. E uma cadeira. Eles estão tendo um jogador impedido, é isso que eles estão vendo. Ó. Tem um jogador do Mirassol à frente. Ó, se ele entender que o jogador do Mirassol está participando do lance, ele não vai dar o pênalti. Tem um jogador do Mirassol impedido. Talvez por isso eles estejam em dúvida ainda. É verdade. Se o jogador do Mirassol, ele interfere no lance, ó, se ele vai para cima do Lucas. Parece o Guilherme, né? Parece o Guilherme que vai ali na disputa de bola. Continuamos com a indefinição. O impedimento existe. Resta saber se ele interfere, se ele empurra o Lucas ou se ele está no lance com o Lucas. Na disputa interfere, né, Pretzel? Porque ele vai para participar, né? Ele está atrás do Lucas, né? O Candansan continua. Ele vai ter que primeiro. Aí já não é mais interpretativo, né, Pretzel? Aí já é questão do impedimento. É passar ali a canetinha para ver se tem impedimento ou não. Não é mais interpretativo, né? Que há o toque de braço, que há o pênalti pelo braço do Lucas. O impedimento existe, né? O impedimento existe também. Claro, o impedimento existe, ele vai dar impedimento. Lance checado, impedimento. Tem o toque com o Lucas no braço direito. Mas a princípio marcado o impedimento. Apareceu na tela impedimento ali escrito. Será que apertaram o botão errado, Everton? Estão analisando agora, de fato, a participação do Neto Moura nessa disputa de bola com o Lucas para, então, assinalar ou não penalidade máxima. Aparentemente, eles já chegaram à conclusão de que foi pênalti, mas estão tentando ver aí se em algum outro lance a jogada não vai ser anulada. Candansan volta para o campo e marca pênalti pro Mirassol. Pênalti. Lucas com o braço. Bate na bola. Pênalti marcado e a chance do terceiro gol do Mirassol. Apesar de muita reclamação, com a checagem da posição de impedimento ou não do Guilherme. Pênalti confirmado, Everton. Que noite infeliz do tricolor paulista, que pode ter um segundo pênalti, e que tem, de fato, um segundo pênalti marcado
contra, na cobrança da falta, bola desviada com o braço direito pelo camisa 7 Lucas, que volta a ser titular após de 7 meses e toca com o braço aberto na bola. Penalidade máxima marcada após muita conversa entre o Candansan e o árbitro de vídeo, o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Penalidade máxima marcada, um segundo pênalti para o Mirassol. O Mirassol vai ter a chance de aumentar a vantagem no Maião. Pênalti e os jogadores do São Paulo seguem em cima do Candansan contestando. Pretzel, vamos para a cobrança de pênalti pro Mirassol. A dúvida era entre se estava impedimento ou não. Eles viram o lance, entenderam que não havia impedimento, apesar de no VAR ele estar sinalizado, mas que o Guilherme não atrapalha o Lucas no lance. Então ele vai, como a bola bate no braço do Lucas, ele dá um pênalti. O lance confuso, mas com a análise do VAR eu concordo com a marcação da arbitragem. Carlos Eduardo na bola. Carlos Eduardo encara Rafael. Pênalti Mirassol. Carlos Eduardo partiu, bateu, é gol! Gol do Leão! Cada vez rugindo mais alto. É gol do Mirassol, o terceiro. Carlos Eduardo cobrando o pênalti. Canto esquerdo no alto. Rafael pula para o lado errado. De pênalti, Mirassol 3, São Paulo 0. Rafael não tem jeito, tá feito. 3-0 pro Mirassol, Everton. Uma batida bem executada. Goleiro de um lado, bola no outro. Canto esquerdo, superior. Carlos Eduardo, ele recebe a bola do Reinaldo, aquele que bate as bolas paradas do Mirassol, cede ao Carlos Eduardo, que faz aquela menção para sair, aquele momento ruim, volta a marcar, bola no fundo do gol, noite infeliz para o Tricolor, eu havia dito, e segue, 3 para o Mirassol, 0 para o São Paulo, o Mirassol vai se aproximando cada vez mais da primeira vitória em casa, contra o Tricolor paulista na história. Alexandre Pretzel, que vareio, que passeio do Mirassol, Pretzel. Já vou antecipando, tá? A nota do Crespo, ela vai ser vexatória no gabarito do apito final, viu? Porque o técnico do São Paulo, o trabalho dele hoje é um trabalho assim, se é um técnico brasileiro, vamos colocar, se é o Rafael Guanais que está treinando o Mirassol nesse jogo do São Paulo hoje, o cara não voltaria para São Paulo. Mas como é o Hernan Crespo que habla, né, e tudo, ó, ele sabe, ó, mão no bolso, viu? Um terno alinhado, certo? Uma elegância no campo e o time não tem uma jogada, não tem nada. E sem desculpas, tá? Sem desculpas que ele tá com um time razoável na mão, ele não fez nenhuma mudança ainda. Tá com o Luciano e com o Ferreira no banco. Tá de sacanagem o Crespo tomando um vareio de bola. Quem muda já é o Mirassol. Vai trocar o Guanais, 3-0 pro Mirassol. Mais uma grande partida do Mirassol. Bola aqui atrás, volta do goleiro, toca pela ponta esquerda, se faz com o zagueiro James. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 1151042617. Rafael sai do pé esquerdo com o goleiro do São Paulo, bicando essa bola para o ataque. Sobe de cabeça, Neto Moura toca pela ponta, ela volta para o Arboleda. Tem ao lado, Alan Franco, ele volta a bola para o seu zagueiro. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. São 26 minutos e meio de partida no primeiro tempo. Chegamos a 3-0 para o Mirassol. Luciano e Rigoni. Bobadilha, entrada na grande área, ajeita, bate pro gol, toca a bola no James, espirrada, volta na ponta, Mike disputa na marcação, vem por baixo, João Vitor dá de bico, o zagueiro toca a bola para fora. Ela vai direto pela linha lateral, as mexidas do São Paulo. Sai o 7, Lucas, para a entrada do camisa 77, Rigoni, primeira alteração. A segunda, sai o camisa 14, Tapia, para a entrada do camisa 10, Luciano. É de sacanagem. Sacanagem, Crespo. Acho que é o pior jogo dele, viu? Pegando a primeira passagem essa hoje. Que horror. E no Mirassol também a primeira troca da equipe do Rafael Guanais, saiu o camisa 17, Christian Renato, para a entrada do 78, Renato Marques. Troca também o Mirassol, vencendo o jogo por 3-0. Até o Mirassol
se dá o luxo de poupar seus titulares, hein, Preto? Olha só, o São Paulo tomando 3-0 do Mirassol, hein? 3-0, e lembrando que não adianta falar em desgaste, no meio de semana não tem jogo. Meio de semana de Libertadores e Sul-Americana. Então vai ter mais uma semana para piorar o time, talvez, o técnico Hernan Crespo, né? Que só é defendido porque habla, porque é estrangeiro também. E eu gosto de técnico estrangeiro. Eu que pedi um treinador estrangeiro na seleção brasileira e apareceu, um dos melhores do mundo. Agora, o trabalho do Crespo recentemente no São Paulo é um trabalho vexatório. Aquele primeiro trabalho foi bom, não foi, parece? Foi bom, mas também teve prazo de validade também. Em determinado momento não deu mais. Tem gol, Cohen? Tem sim, Canhão, é gol do Internacional. Bruno Henrique amplia para o Colorado lá no Beira-Rio, que agora vai vencendo o Sport por 2-0. Reinaldo cobra falta, o Mirassol vai todo para a grande área, na direita, para a grande área, os zagueiros do Mirassol. João Vitor e James, Mirassol com fome, na área a bola, para João Vitor, Arboleda tira a bola, voltou, o Guilherme tentou bater, errou, só a bola volta para o São Paulo, para Mike, toca na ponta, Alan Franco, o zagueiro está bem aberto desse lado, passa à frente o Rigoni, tenta a jogada, vai embora o atacante do São Paulo, na primeira bola ele já ganha, insiste de volta, tenta o giro, comete a falta, volta a defesa e a bola tocada de bico para fora pelo Neto Moura. É lateral ataque do São Paulo pela direita agora. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Mike liga de fundo para a direita, cruza para o gol, bate na marcação, a bola bateu no traseiro do Reinaldo e foi para fora. Escanteio São Paulo pela direita. Hamilton. É o São Paulo tentando alguma coisa, a gente já se aproximando da parte final em instantes do jogo. Tentativa de cruzamento do Mike, o Reinaldo experiente estava por ali para cortar e tocar pela linha de fundo. Escanteio, São Paulo tem bola parada. Você quer matar o torcedor do São Paulo do coração, Everton? Caminhamos para a reta final, são 29,5. Calma, deixa o torcedor do São Paulo ficar esperançoso. São Paulo, cruzamento, bola para a defesa, corta de cabeça lá por dentro para o Arboleda, cabeceou para Marcos Antônio, saiu, Walter defendeu, mas está marcado o impedimento do Marcos Antônio. O Walter faz um defesão gigante no pé do Marcos Antônio. Everton. A jogada foi bonita, chance para a equipe do São Paulo, mais parada, né? Marcada a irregularidade, a tentativa de chute do Arboleda, a bola acaba desviando, sobrando, se oferecendo para o Marcos Antônio, que perde na cara do goleiro Walter. Bela defesa do Walter, a jogada parada por impedimento e o Walter caído na dividida, ele acabou levando a pior. Os profissionais do departamento médico do Mirassol já em campo para fazer o atendimento no goleiro do Leão do Interior. Michel Lopes na mesa de som com Caiane Martins na central técnica marcando. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio, segundo tempo. Placar da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No José Maria de Campos Maia. Mirassol 1, 2, 3, São Paulo 0, Pedro Cohen. Rodada do Campeonato Brasileiro que só termina amanhã. Às 7 horas, o Juventude recebe o Bragantino no Alfredo Jaconi. Meia hora depois no Maracanã, Clássico Carioca, Vasco e Fluminense. E fechando a rodada às 9h30, Santos e Vitória na Vila Belmiro. Shailon e Matheus Bianchi. Shailon e Matheus Bianchi. Acho que ele vai tirar o Carlos Eduardo e o Guilherme. O Carlos Eduardo já tem amarelo, né? Fez o gol, bateu. Aliás, o Reinaldo deu a bola para ele fazer o gol, né? Interessante isso. Pretzel. E o São Paulo que não melhora? 3-0. O São Paulo não tem nada. O São Paulo é um catado em campo, com o seu treinador observando o vareio que ele está tomando. Esse lance agora, o Arboleda estava impedido. Olha, ele tira exatamente os dois jogadores que eu imaginava. Tira o Guilherme, que é um jogador que não cumpriu uma função protocolar, e tirou o Carlos Eduardo, que já tem um amarelo, para botar dois meio-campistas. Confirmando então, Everton, as mexidas no Mirassol. Tá saindo camisa 96, Carlos Eduardo, para a entrada do camisa 18, o Matheus Bianchi. A segunda alteração eu não peguei. Saiu o Guilherme. Saindo então o Guilherme com a número 12, ele estava pendurado também. O Guilherme sai para a entrada do camisa 7, o Shailon. 32 minutos, essa bola vai para fora, arremesso para o São Paulo bater da esquerda aqui na sua defesa, no seu campo. Enzo para trás, Alan Franco. Enviou para a direita essa bola para Ferrarese, que vira a bola para a direita, para Mike, marcado por Reinaldo. Toca na ponta, a bola vai para fora, bateu no pé do Reinaldo, ou não bateu? Não bateu. É lateral, bola para o time do Mirassol jogar. 32,5 segundo tempo.
Quando terminar, vem Ricardo Capriotti no apito final. 3-0 pro Mirassol por enquanto. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Marcos Antônio para o São Paulo, tem Rigoni, tem Luciano pela meia direita, caminha com ela, tem Bobadilha fechando, dá a bola até Bobadilha que toca do lado esquerdo, forte demais a bola para Ferreirinha, abertando o seu lado, vai no fundo, Ferreirinha cruzou na área, a bola, Reinaldo deixou passar, Mike tentou ajeitar, a bola foi para fora. Ela mais bateu no Mike do que ele tentou ajeitar, hein, Everton? Ele tenta ajeitar com o peito ali, a bola acaba batendo. Os jogadores do Mirassol, Reinaldo, James, fazem a cobertura. Ela sai pela linha de fundo no momento em que saiu o público. Podemos? Sim, senhor. 8.981 presentes acompanhando este duelo entre Mirassol e São Paulo para uma renda de R$ 636.980. Sai jogando aqui atrás o time do Mirassol, vencendo por 3-0, 34 no primeiro tempo. Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. 3-0 Mirassol. E cadê a reação do São Paulo, Pretzel? Grande vitória do Mirassol. O Mirassol ganhou o jogo. São Paulo não tem mais capacidade de reação, não tem nem força. Pode até fazer um gol, pode, mas acho que está mais perto de tomar o quarto. Entrou na roda agora. Se a torcida começar a gritar olé, não é nenhum exagero, é um banho de bola. Então o Mirassol ganhou mais uma partida. Se o São Paulo nunca tinha perdido para o Mirassol, jogando como visitante em Mirassol, perde pela primeira vez. E perdeu bem perdido, como a gente fala, né? Bola aqui atrás com o time do São Paulo. Arboleda recua, dá pro Alan Franco, tomou pressão. Pra cima dele pra tentar pegar a bola o Bianchi. Chuta, mergulha e toca pra fora. Essa bola o jogador do Mirassol vai direto pela linha lateral. Em arremesso pro São Paulo cobrar. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Marcos Antônio enfia essa bola para a ponta esquerda, recebe de Bobadilha, que entrega, ele volta a bola para Marcos Antônio, vai no fundo, marcado por 2, tenta a finta, por baixo, toca na bola, manda para fora, aqui atrás da ponta o Daniel Borges, em lateral para o São Paulo, que já vai jogar com muita pressa, placar de 3-0 para o Mirassol. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Lateral cobrando bola para a ponta, Enzo tenta, distribui por dentro, vem 2 na marcação com ele, tentou fintar, James vai na bola, recupera a defesa, a bola vai desviada e sai para fora pela linha lateral. Se saia para fora, né, Rogério? Mexidas no São Paulo agora, em Everton. Sai o 42, Mike, para a entrada do camisa 22, o Mailton. Então, Mike 42 indo embora para a entrada do camisa 22, o Mailton, e está entrando o camisa 25, Alisson. O bandeirinho, o quarto árbitro ainda não indicou quem sai, na verdade quem saiu pela linha de lado ali, mas o Alisson, camisa 25, já está em campo, já confirmo no lugar de quem. Pablo Maia para o São Paulo, tenta o passe na grande área, aqui posição legal do Rigoni, corre, evita que ela saia, não, tá posição legal, nada disso, está marcado impedimento pelo bandeira, o Alexandre Ribeiro. Canhão. Sim, senhor. Marcos Antônio foi quem saiu com a número 20 para a entrada do camisa 25, Alisson. E ele não tira nenhum zagueiro. Sabe por quê? Para não tomar mais. Só por isso. Vai perder por 3-0 com calma. Vai tentar não ser goleado pelo Mirassol. Exatamente. Está tomando um vareio de bola. Vai ser a pior nota do Crespo desde que ele chegou nas 2 passagens dele como técnico do São Paulo. Mirassol tenta a jogada, meio campo do São Paulo, toma com Alan Franco, vira do lado, o Alisson vem com ela. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 36:30, segundo tempo, 3-0 para o Mirassol, fora o baile, 3-0 Mirassol. Ricardo Capriotti vem já no apito final. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. 8h15 da noite, tá marcando o 5º sinal Bandeirantes, hora de Brasília. youtube.com/rádio Bandeirantes oficial. Alain Marcel nas imagens, com Laura Cruz no digital. Para trás o São Paulo troca passes, vira a bola, Ferrarese na meia direita, enfia pela ponta, Mailton acabou de chegar, tenta jogar, enfia na ponta, sai do Reinaldo calcanhar do Rigoni tentando, Reinaldo ganha, toca para trás a bola, tentou a fita na ponta, tomou o toque por baixo, a pancada no Alisson. Tomou um bicudinho, tá um pouco manhãozinho, é claro, encenando ali, mas acaba tocado por baixo. O Mailton chega a atingi-lo, deu um pisão no pé dele, é isso, Everton? Pegou sim, pegou o pé direito do Alisson, que ficou caído, agora sai um pouco manquitolando por ali, mas a falta tá marcada, a posse de bola para o Mirassol no seu campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine Já.
O Alisson já fez sinal para ser substituído agora. O pertinho do Guanais, ele já fez o sinal com as mãos ali. Tem gol, Pedro? Tem sim, Canhão. É gol importante para a torcida do São Paulo. O Botafogo amplia o placar sobre o Ceará lá no Castelão. Agora vai vencendo sobre 2-0. Desses times que estão jogando agora, o Ceará era o único que poderia ultrapassar o São Paulo. E com essa derrota não passa. Renato Marques lançado no meio para tentar o chapéu. Arboleda agarrou pela camisa. Arboleda ia tomando um som. Moreno, que lance do Renato Marques. Falta e vem cartão para o zagueiro do São Paulo, Everton. Tava se desenhando um chapéu lindo. Arboleda não deixou o Renato Marques passar. Agarrou pela camisa, mais um cartão amarelo. Arboleda, camisa 5. Zagueiro do São Paulo amarelado. Falta que favorece a equipe do Mirassol. Reinaldo e Danielzinho, sempre eles na bola. Danielzinho cobra curto, jogada ensaiada para Daniel Borges da direita. Lá para a área para Danielzinho, livre, escorou. Fora! Jogada ensaiada, que beleza de jogada. É que o Danielzinho foi bater com o pé esquerdo, que não é o bom. Que jogada maravilhosa essa. E quase 4-0 para o Mirassol, Everton. E que seria um quarto gol e uma jogada linda, né, Canhão? Uma cobrança de falta ensaiadíssima. Ele toca, o Danielzinho toca pro Daniel Borges, que cruza pro Danielzinho, que aparece como elemento surpresa e quase errou um pouquinho na pontaria, não pegou com o pé bom. Direto pela linha de fundo, tiro de meta pro São Paulo. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 39 do segundo tempo, Alexandre Pretzel só dá Mirassol. A gente vai ter pelo menos uns 5 de acréscimos, imagino eu, ou seja, a chance do São Paulo tomar o quarto gol é gigante. Não, a atuação do São Paulo, ela é de vexatória para baixo, viu? Qual é o nível abaixo do vexame? Tem? Vergonha? Pode ser, é vergonhosa, mas eu não vou tirar o mérito do Mirassol. Tá dando gosto de ver o Mirassol jogar. O Mirassol tá jogando de bola, é um negócio espetacular, tá indo a 52 pontos o Mirassol. 52, tá abrindo 14 para o São Paulo. Vou repetir, o Mirassol tem 14 pontos a mais do que o São Paulo, certo? E tem 16 a mais que o Corinthians. Rigoni lançado pelo comando, vai tentar driblar, tocar bem à frente, vem a marcação, mas está marcado o impedimento. Aproveitando o gancho que você dá, Pedro Cohen, como é que tá a classificação lá em cima, vai? Flamengo e Palmeiras ali juntos, né? Isso aí, Canhão. Palmeiras e Flamengo líderes do Campeonato Brasileiro, ambos com 61 pontos. O Palmeiras é primeiro colocado por conta do número de vitórias. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 56 pontos e o Mirassol, que vai vencendo o São Paulo, é o quarto com 52. Fechando o G6, Botafogo e Bahia. Botafogo tem 46 com essa vitória sobre o Ceará e o Bahia tem 43, joga daqui a pouco. O São Paulo é o oitavo colocado com 38 pontos, Canhão. Ou seja, a diferença do Mirassol para o Botafogo, Pretzel, já é grande, do quarto para o quinto. Do quarto para o quinto, uma campanha espetacular. Olha só, o melhor técnico da competição vai ser o técnico campeão, na minha opinião. Abel Ferreira ou Felipe Luiz. Mas o terceiro chama-se Rafael Guanais. Indiscutivelmente, Rafael Guanais está entre os 3 melhores técnicos da Série A do campeonato. E eu acompanhei de perto a ascensão do Guanais. Ele veio para São Paulo, vindo do Atlético do Paraná, para dirigir a minha Votuporanguense e foi campeão da Copa Paulista, que é um torneio forte, com os times do interior jogando, e ganhou da Ferroviária em Araraquara. E ele montou, já era notório que ele montou um time com esse tipo com esse padrão. Ele já fazia o time dele jogar assim, e era natural, né? Todo mundo que acompanhava, apostava, tanto que o Juninho Antunes, que é quem administra o futebol, o gestor, não financeiramente, mas o gestor do futebol, departamento profissional do Mirassol, foi buscá-lo para começar essa campanha, né? Para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo aperta a bola para a ponta esquerda, a falta! Everton, cartão para quem? Tentado escapar pelo lado esquerdo do Enzo Pérez, foi derrubado, cartão amarelo para o Neto Moura, camisa 25 do Mirassol. Cobra a falta o São Paulo, Mailton para a área, a bola sobe de cabeça, James tira. Recuperação atrás com o São Paulo, com Pablo Maia. 42, segundo tempo de volta para Mailton, mais atrás a bola para Mailton, que vira a bola para Pablo Maia de novo. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.
Ferrarese na direita ganha para o São Paulo, entra na grande área, adiante demais a bola até perdê-la. De bico toca para fora aqui no meio, rasgando a marcação. Tira Shailon. Lateral é bola para o São Paulo pela direita. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simulie em consórciobw.com.br, consulte condições. Ali pro São Paulo, caminha com ela, vira para Pablo Maia, que toca a bola para a direita, para Mailton, cortou para Castro, dentro de mais a bola, Danielzinho foi lá para tomar e tomou, recua, volta a bola pela ponta ainda, tenta o passe, a defesa, Reinaldo chuta, a bola vai desviada pro Ferrarese, é lateral, bola para o time do Mirassol, jogar com 43 do segundo tempo, e ainda dá tempo do Mirassol fazer mais duas, hein? Iago Felipe e José Aldo. Vai trocar já o Guanais. Vamos para as mexidas. Nesse instante, plaquinhas subindo. Antigamente era para ganhar bicho, né? Me lembra que a gente dizia isso? Que o cara não tem mais o que fazer no jogo. Sim. Tranquilo. Ó, a primeira delas sai o camisa 77, o Alisson. Grande entrada jogo do do Alisson. 41, Iago Felipe. Grande jogo do Alisson. E a segunda mudança saiu o camisa 25, Neto Moura, para a entrada do camisa 21, José Aldo. Neto Moura levou o cartão amarelo há pouco, né? Isso. Pra poupar, né? Tá pendurado já também. Sim. Grande jogo do Alisson, hein? Atacante. 43 minutos e 40. Reinaldo um bicudo. A bola quase cai em Bálsamo. Cai atrás aqui com o peito. Ajeita Alan Franco para trás em Ferrarese. Do longe ele volta. A bola para Rafael. Para cima dele para chegar o centroavante Renato Marques. Rafael toca para Alan Franco. Shailon em cima. Vira a bola para a ponta esquerda para tentar a tabela pela ponta para o Benzo. Tentou na primeira jogada, ganhou na segunda, driblou. Devolução, entrada na grande área. Vira para o Arboleda. Tá na sua área, sai jogando o São Paulo 44. 44 do segundo tempo. O São Paulo vai tomando um baile, um vareio. 3-0 pro Mirassol. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor e HG na carta, pode contar. Pablo Maia devolve atrás pelo meio campo, recomeça a jogada, serve pela linha direita na aproximação de volta, a bola para Pablo Maia, tentou passe pela meia, a jogada vai na jogada, o Shailon chega, comete a falta na sequência, vem por baixo, comete a falta na ponta aqui o Bianchi, já cobrado com pressa para o São Paulo, bate essa falta no meio campo, Pablo Maia, para Ferrarese, à direita, Alisson, linha de fundo, dá na beirada, nas costas da marcação, Mailton, tenta a finta, trava a defesa, põe o pezão e toca para fora, James, escanteio tricolor, quem sabe o golzinho de honra para diminuir esse vexame, né, Everton? É isso que tenta o São Paulo, tentava escapar pelo lado direito, o Mailton tenta passar pelo James, que acaba tocando pela linha de fundo, escanteio, o Mailton bate. Escanteio para o São Paulo, Mailton para a grande área, James de cabeça, tira a bola, voltou fora da grande área, Pablo Maia chuta, espirrada, James de bico, alivia de volta aos 45, sai Rafael quase no meu campo para jogar com o pé, Alexandre Pretzel, agora que eu reparei, quando a câmera pegou ali, o Luciano está em campo, ele não tocou na bola até agora. Não tocou na bola, o Luciano. E outro, ele tirou dois atacantes e botou dois atacantes. E ele deixou os três zagueiros lá atrás. E só depois que ele mudou dois volantes. Quer dizer, perdidaço o Crespo também. Talvez o pior jogo do Crespo, incluindo a primeira passagem e a segunda. Mais 5. Iremos a 50. Já, apito final, Ricardo Capriotti. Corre riscos de perder emprego hoje? Eu acho que não, porque a situação financeira do São Paulo é dramática. Ele vai ficar ano que vem, né? Mas é assim, ó, tem que mudar muita coisa no São Paulo. A começar por departamento médico, né? Questão de estrutura também, que já melhorou a estrutura interna, mas muitas lesões. Os caras entram no departamento médico de São Paulo e levam um tempão para sair, cara, certo? É uma série de coisas. Tem um pé aqui no meio do Iago pegando o Arboleda. Everton, falta para o São Paulo. Ele entrou, tomou cartão amarelo porque fez essa falta para cima do Arboleda e estava entre os pendurados. Ou seja, Iago Felipe, que acabou de entrar em campo, estava entre os pendurados, suspenso para o próximo duelo do Mirassol contra o Sport na Ilha do Retiro. 46,5. O Mirassol vai pegar o Sport. Do jeito que o Sport está no campeonato, vai ganhar lá, Pretzel. Ganha na ilha. Tendência que ganha, tendência. Mailton na direita. Para trás a bola, Ferrarese, para trás do meio campo, para o Arboleda, que toca do lado esquerdo. Vira a bola, Alan Franco já entrega para o Enzo, Ferreirinha está em campo também. Bola voltou aqui na ponta, Bianchi de bico para a direita, Daniel Borges vai, põe o pé o Bobadilha. Daniel toma, recua, dá para João Vitor, sai do Rigoni, vem para a tabela, Enzo prensa, bola volta ainda na ponta, Daniel Borges, entrada na grande área, volta para James, o zagueiro bica, 47, levanta a frente.
Vai chegar sozinho o Alan Franco, tá marcado, vem Renato em cima dele, vira a bola pra direita, bota pra Ferrarese, toma a pressão, vem Iago Felipe, Ferrarese, parou, brecou, outra finta, toca na direita, bola errada, na canela do Alisson e foi pra fora pela linha lateral. 47-30, o torcedor do São Paulo queria não acréscimo, queria desconto, queria que o jogo acabasse antes dos 45. 47-30, triste o que a gente vê em campo. Reinaldo, lado esquerdo, enfia por dentro esse passe, ninguém do Mirassol se apresenta. Pro São Paulo ganha Alan Franco, enfia do lado esquerdo para Ferreirinha, Rigoni fecha, Luciano pela direita, partiu, limpou na meia-lua, para Luciano corta a marcação, recuada para a volta, pequeno, o goleiro sai com o pé, com categoria recebendo do Shailon, vira a bola para Daniel Borges. Vai terminar em 2 minutos o jogo. O São Paulo simplesmente é humilhado. Toma 3-0 do Mirassol e em nenhum momento esboça a reação. Pretzel, essa é para esquecer. Que fiasco essa atuação do São Paulo em Mirassol, Pretzel. Olha, eu não tenho nenhuma informação, mas depois do que aconteceu no segundo tempo contra o Grêmio e no jogo de hoje, parece um derruba-treinador, né? Os jogadores, pô, a falta de vontade e o treinador ajudou também, né? O Crespo ajudou demais. Time mal escalado, mal composto em campo. Que é o seguinte, o Canhão, só tem um jeito de tu tentar ganhar do Mirassol em Mirassol, é atacar o Mirassol. Se tu ficar esperando o Mirassol, tu vai ser amassado, porque o time hoje está muito bem treinado, tá jogando bola. É o que está acontecendo, 3-0 saiu barato, sendo que a partir do terceiro gol, aos 24 do segundo tempo, acabou o jogo. Quando saiu o segundo gol, o terceiro gol do Mirassol, o segundo de pênalti, acabou o jogo. O Mirassol ganhou o jogo quando chegou a 3-0, o fiasco de São Paulo. Vem aí o toque dos 49, 1 minutinho para terminar. Domina o meio campo do Mirassol, essa passa por dentro para Renato, na direita, na linha de fundo. Forte a bola para Bianchi, chegou para ganhar. Renato vai fazer o 4 gol, escorou, bateu. Rafael, sensacional, defendeu. No cruzamento do Bianchi. Renato Marques chega na marca do pênalti, chuta. Rafael salvou. E levanta os braços, Matheus Candanzan. Para terminar o jogo do José Maria de Campos Maia. O Mirassol vence mais uma. Continua subindo no Campeonato Brasileiro. São Paulo segue parado, estacionado nos seus 38 pontos ganhos. 3-0 Mirassol na Bandeirantes. Ricardo Capriotti. Vamos lá, Canhão, grande vitória do Mirassol, mais uma, né? G4 no Brasileirão, que coisa maravilhosa, né? Ei, Mirassol, como é bom ver esse time jogar. Grande vitória, brilhante vitória do Mirassol e o São Paulo. Desse jeito vai sofrer para chegar aos 45 pontos, viu? Vai sofrer para chegar aos 45, ó. Já parte de baixo da tabela, cola ali no tricolor. Alô, Everton Ramos, o que é que você tá vendo aí, Everton? Jogadores do São Paulo indo pra cima do árbitro, do Matheus Candanzan, reclamar bastante, né? 2 pênaltis marcados a favor do Mirassol e que ajudaram aí a equipe do interior paulista a fazer esse resultado de 3-0, que derrota pro São Paulo, noite infeliz para esquecer da equipe dos comandados de Hernan Crespo. No final do jogo também, Capri, o Rafael sentiu ali logo depois fazer uma defesaça e evitar o que seria o 4º gol já nos instantes finais do Mirassol, que em um contra-ataque ali, uma triangulação, Renato Marques abriu pela direita para o Bianchi, que cruzou novamente pro Renato Marques e o Rafael acaba fazendo uma defesaça para evitar que o placar elástico se tornasse goleada no interior de São Paulo. Como já vinha dizendo Alexandre Pretzel, cai um tabu, né? O Mirassol consegue finalmente vencer o São Paulo após 7 jogos jogando no Maião. Primeira vitória do Mirassol e segue o tabu pro Leão do interior paulista, que em 15 partidas dentro de casa no Campeonato Brasileiro não sabe o que é perder. Em instantes a gente volta trazendo o relato de Hernan Crespo, técnico bastante contestado. O São Paulo chega à 3ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, vê o pelotão de cima se afastar e o de baixo se aproximando. Já, você volta daqui a pouquinho no apito final. Vamos ouvir Hernan Crespo, mais uma derrota no currículo do argentino aí, hein? Daqui a pouquinho vai falar o treinador no apito final, mas antes
do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. O que é que tem? Temos que escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Vamos lá, Pretzel, é com você, o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. Fala aí, Pretzel. Tem 5 jogadores que poderiam levar o prêmio, cara. Tá o jogo coletivo fortíssimo do Mirassol e pelo domínio total em cima do São Paulo. Mas eu vou escolher um que, pra mim, é um jogador que determina bem o que é o ritmo do time do Mirassol dentro de campo, né? É o dono do time e a qualidade com que ele joga enche os olhos. Ainda que ele seja um veterano, já está no Mirassol há uns 6, 7 anos. Vou votar no Danielzinho, número 8 do time do Mirassol. Danielzinho, melhor em campo. Craque Estrela Bet Bandeirantes de Mirassol 3, São Paulo 0. É isso aí, vitória maiúscula, soberba. Mirassol que já tinha vencido o São Paulo no primeiro turno no Morumbi, 2-0. Então, no Brasileiro, tá 5-0 pro Mirassol. Que isso? Que isso, gente? Mirassol sobrando contra os gigantes do futebol brasileiro. Gabriel. Sobrando, hein? Oi, Pretzel. Mirassol, 10 vitórias em casa e 5 empates. Invicto, cara. 15 jogos em casa, 10 vitórias e 5 empates. Impressionante. Não, espetacular. Espetacular. Como dá gosto ver esse time do Mirassol jogar. Como dá gosto, não é? Um time realmente enche os olhos. Dá prazer assistir e ouvir um jogo do Mirassol. Mas vamos falar mais sobre isso na sequência, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que vem aí para levar tudo de Mirassol 3, São Paulo 0. E claro que nós vamos falar também da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3-2, o grande jogo da rodada do fim de semana. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Danielzinho domina o capitão do Mirassol, por dentro, Guilherme na meia-lua, rolou, arrumou na perna esquerda, devolve a bola para a ponta esquerda ainda, Reinaldo na grande área, passa, o desvio de cabeça, toque no canto, gol! Sensação do Campeonato Paulista, Alisson, a bola cruzada por Reinaldo a meia altura, Christian não conseguiu tocar, Alisson se abaixa, bota a cabeça e manda à esquerda de Rafael, com pouco mais de 30 segundos, entre 30 e 40 segundos, o São Paulo leva ao gol, o Mirassol marca no José Maria de Campos Maia, Alisson o baixinho, ele mergulha e de peixinho põe pra dentro, 1-0 o Mirassol, repito, Carlos Eduardo insistiu, caiu na grelha pedindo pênalti, nada, seguiu o jogo, volta a bola aqui atrás do São Paulo, joga, Matheus Candansan para o jogo e vem pro monitor.
Candansan volta e marca pênalti pro Mirassol. Rafael no meio do gol, Reinaldo autorizado, partiu, bateu, é gol! Reinaldo, artilheiro do time, cobrando o pênalti, bola forte demais no canto direito do Rafael, que acerta o canto e não acerta a bola. 34,5 do primeiro tempo, faz 2-0 o Mirassol. Reinaldo cobrando. Reinaldo para a bola, bateu, defesa corta atrás, tira a marcação e os jogadores pedem pênalti. Os jogadores vão para cima do árbitro, que aguarda então o VAR. Lance checado, Candansan volta para o campo e marca pênalti para o Mirassol. Carlos Eduardo encara Rafael, pênalti Mirassol. Carlos Eduardo partiu, bateu, é gol! Vez rugindo mais alto, é gol do Mirassol no terceiro. Carlos Eduardo cobrando o pênalti, canto esquerdo no alto. Rafael pula pro lado errado, de pênalti. Mirassol 3, São Paulo 0. Rafael não tem. Tá aí o Rogério Assis e os 3 gols que fizeram o placar lá do Maião, a vitória do Mirassol sobre o São Paulo por 3-0. E agora, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos falar bastante desta partida, vamos falar muito dessa vitória do Mirassol. Daqui a pouquinho você vai ter também todas as informações da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras do Maracanã por 3-2. Não foi aí um domingo feliz para os grandes paulistas, não é? O Mirassol sobrando, voando, grande vitória do Mirassol. E daqui a pouquinho, como já antecipou aí o Everton Ramos, nós vamos ouvir o Hernan Crespo, técnico do São Paulo, explicando mais esse vexame aí do tricolor, não é? Se há que há explicação para isso. São Paulo não está jogando nada. É verdade que pegou um excelente time. Mirassol é um baita time, é um timaço. Mas não tá jogando nada o São Paulo. Já tinha perdido no primeiro turno pro Mirassol no Morumbi e voltou a perder hoje mais uma vez. Mas quem vai falar disso é o Alexandre Pretzel. Vai explicar pra gente. Daqui a pouquinho ele vai dar as notas, o gabarito do jogo. E primeiro ele explica como é que foi essa vitória do Mirassol pro torcedor do São Paulo entender, pro torcedor dos outros times compreenderem também. Enfim, pra quem tá conosco pelas ondas do rádio, Pretzel, nos nossos canais digitais, no Brasil e no mundo. Vamos lá, o que é que aconteceu lá no Maião? Por que é que o São Paulo perdeu mais uma, hein, Pretzel? Um atropelo, perdeu porque, mais uma vez, o Crespo foi muito previsível nos seus esquemas, colocou o Lucas como titular desde o início. O Lucas claramente tá sem ritmo de jogo, depois da lesão dele no joelho, tá sem confiança, fez um jogo no máximo regular. Então a defesa com Arboleda, Franco e Ferrarese, né? Os 3 muito mal no jogo. O Alan Franco comete um pênalti, o Ferrarese talvez tenha feito o pior jogo dele com a camisa do São Paulo. Aí ele colocou o Mike na ala direita, o menino, deixou o Mailton no banco, acho que fez certo. Mas como o time do São Paulo jogou muito mal, o menino foi engolido também pela falência técnica do time hoje. Os 3 volantes, Marcos Antônio, Bobadilla e Pablo Maia, que ele também não abre mão. Só o Marcos Antônio jogou bola, o Pablo Maia é uma caricatura. O Bobadilla estava na seleção paraguaia, não jogou quinta-feira, mas hoje não jogou nada. O Enzo Dias foi um dos melhorzinhos, né? E na frente, Lucas e Tapia. O Tapia não tocou na bola e o Lucas fez um mau jogo. Aí o que acontece? O Mirassol fez um gol aos 40 segundos, certo? Mas quem se surpreende com isso não tá vendo o Mirassol jogar. Porque o Mirassol, ele dá a saída de bola e ele aperta já a marcação em cima dos seus adversários quando joga em casa. Foi assim contra todo mundo. Quem viu o Mirassol quarta-feira contra ele foi a mesma coisa. Saída de bola já é um sufoco já. Todo mundo apertando, muita gente dentro da área. E aos 40 segundos saiu o gol do Mirassol. O jogo começou 1-0 pro Mirassol. O gol do Alisson. Ah, mas tomamos um gol muito cedo. Não dá pra explicar por isso. Você tem 90 minutos pra reagir. E o time do São Paulo se apagou. Aí o primeiro tempo foi todo do Mirassol. Teve o pênalti do Alan Franco em cima do Carlos Eduardo. Eu e tu já debatemos isso, né?
O Everton Ramos acha que foi pênalti, o Canhão achou que foi pênalti, eu achei que foi bem discutível, porque é um lance meio aleatório, e aí os dois estão caindo e o Alan Franco vai se apoiar e puxa o calção do Carlos Eduardo, mas ele deu pênalti com o auxílio do VAR, Reinaldo bateu 2-0 aos 35 do primeiro tempo. Aí tem o intervalo, nós conversamos no intervalo, eu espero que o Crespo mude o time, né? Que coloque o time pra frente, que tire um zagueiro, tire um volante, poderia ter voltado com o Luciano e com o Ferreira, não. Ele manteve a mesma formação. Quer dizer, ele estava perdendo com gosto, né? É a brincadeira que eu faço. Que primeiro tempo que ele viu do time dele para ele manter a mesma formação. Sendo que ele tomou um banho de bola. Não fez uma mudança. São Paulo voltou igual e não teve nenhuma oportunidade. O Walter praticamente não fez nenhuma defesa. Nenhuma o jogo inteiro. E aí o Mirassol em cima, a bola bate e volta, o Rafael segurando a onda lá atrás, domínio de meio campo, toque de bola fácil do meio para frente, quando acontece, aí sim, o segundo pênalti, que foi um lance de VAR de 6 minutos, avaliado pelo VAR. Né? Qual é o nome do VAR aí, Everton? Rodrigo D'Alonso, é isso? Rodrigo D'Alonso Ferreira. É mais um que é fraco. Né? E aí ficaram 6 minutos ali, né, debatendo. Que golaço do Bahia agora, hein? Nossa senhora, desculpa, viu, o Capriotti? É que nós estamos com o monitor aqui, um gol espetacular do William José agora. O Bahia faz 2-0 com 10 minutos de jogo lá na Fonte Nova. Me perdoe só, Capri, que a informação, e nós estamos vendo o jogo aqui, foi um golaço do Bahia, o gol mais bonito da rodada neste momento. E aí acontece o pênalti a favor do Mirassol, o segundo pênalti, num lance de VAR, né, que nós ficamos em dúvida aqui, a bola bateu na mão do Lucas, bateu. Aí o jogador, o Guilherme, estava impedido, né, ele atrapalhava o Lucas, não atrapalhava. Então o que aconteceu? Depois de muita análise, o pênalti marcado a favor do Mirassol. Carlos Eduardo bateu e fez 3-0. Quando saiu o terceiro gol, eu falei, o Mirassol ganhou o jogo. O jogo acabou aos 24 do segundo tempo. E aí o São Paulo entregue, o Crespo começou a mexer no time, mas trocando 6 por meia dúzia, e aí uma derrota consumada num catado do time do São Paulo em campo. Hoje o São Paulo entrou entregue do treinador ao jogador mais simples, ao jogador mais comum do seu banco de reservas. Talvez o pior jogo do Crespo e com jogadores muito mal em campo. Uma vitória protocolar, e se terminasse 4-5-0 não seria nenhum exagero para o Mirassol, que dá gosto ver esse time jogar, meu caro Ricardo Capriotti. Muito bem, dá gosto mesmo, é muito bom ver o tricolor, é muito bom ver o Mirassol jogar bola, não é? Como é bom ver esse time bem treinado, dá gosto de ver, dá gosto de ver. Não tem jogo marasmo pro Mirassol, né? Sabe jogo marasmo? Tem time grande aí que você vai assistir um jogo, dá sono. Os caras não sabem o que fazer com a bola no pé. Mirassol não. Todo mundo sabe o que fazer quando tem a bola no pé. Time bem treinado. Trabalha, não tem nenhum craque no time. Tem nenhum craque. Mas tem todos os jogadores bem treinados e que desempenham satisfatoriamente o seu papel. Isso é bom demais. Ô Pretzel, eu tô pensando aqui já em abrir o nosso gabarito, mas antes do gabarito, eu queria que você falasse, porque a arbitragem tá sendo hoje mais uma vez aí muito debatida, já a gente vai falar sobre isso, no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, a vitória do Flamengo por 3-2, mas como é que foi o trabalho da arbitragem do Candançã em Mirassol, hein? Algum problema sério também para ser debatido ou ele passou despercebido? Os dois pênaltis, né, Capri? A gente debateu muito o pênalti do primeiro tempo. Eu não daria, eu sou muito criterioso para dar pênalti, viu? Muito criterioso. Para mim não foi pênalti em cima do Gomes em Flamengo e Palmeiras, é uma opinião que eu tenho, e eu sei que é um grande debate sobre esse lance, e para mim também, eu não marcaria o pênalti a favor do Mirassol, o primeiro pênalti, o pênalti do Alan Franco em cima do Carlos Eduardo. Aí as pessoas vão dizer, como disse meu ídolo aqui, irmão Michel Lopes, mas puxou o calção. Sim, ele puxou o calção quando ele tá caindo já. Os dois estão caindo, é meio que um apoio assim. A gente tá no YouTube aqui, Everton? Estamos, né? Eu e o Everton, a gente tá caindo aqui, ó. Vem aqui um pouquinho, Everton, por favor. Me ajuda aqui, ó. A gente tá caindo nós dois, ó. E eu tô me apoiando e puxo a camisa, desculpa, e puxo a camisa do Everton aqui, certo? Isso pra mim não é falta e não é pênalti. Eu tô me apoiando, não tô fazendo falta. E aí eu acho que a arbitragem, através do VAR e tudo, né? Acabou dando pênalti. E aí o Reinaldo bateu e bateu muito bem, um dos principais laterais do campeonato. Fez 2-0. E aí tem depois o segundo pênalti. Esse foi pênalti pelo critério brasileiro, né? A bola bate no braço do Lucas, ele vai na bola e antes de ele atingir a bola bate no braço dele. Ele tá meio de cabeça baixa assim, ó, e a bola bate no braço dele. E aí o pênalti foi marcado depois de 6 minutos de observações e aí foi pênalti. 3-0. Qual a nota do árbitro, né? Eu não daria o primeiro pênalti, mas o VAR chamou e ele deu.
eu daria uma nota 6 para ele. Acho que ele fez uma atuação de regular para boa. É isso aí. Tem que passar despercebido, não é? Passando despercebido é o que importa, é o que a gente gosta de acompanhar, mas que infelizmente não tem sido uma realidade hoje no futebol brasileiro. Quinto sinal marcou 8h45, 8h45, hora oficial do Brasil. Um abração, Luiz Eduardo, lá do bar do Luiz Fernandes. Grande Edu. É isso aí, Edu. Grande Edu. Eu vi esses dias o Paulinho, que é o diretor de futebol do Mirassol, estava lá com o Edu, lá no bar do Luiz Fernandes. Ele é ali pertinho, né? O Paulinho é ali da Zona Norte de São Paulo. E o Edu já está concentrado para o jogo do Peixe amanhã. Grande santista que é, para pegar o Vitória amanhã à noite na Vila Belmiro. Claro, transmissão Bandeirantes. Essa é mais uma decisão, é outro grande jogo. Porque o Vitória, ô Pretzel, para mim, a gente tem nesse momento aí no campeonato, esse campeonato lá embaixo na tabela, ele está mais equilibrado do que as últimas edições do Campeonato Brasileiro, tem a impressão que os 3 últimos ali já foram. Só o Vitória que ainda está lutando contra o rebaixamento. Grande jogo amanhã, né, Capré? Amanhã tem Santos e Vitória, exatamente. Confronto direto amanhã. Né? Exatamente. Eu tenho a impressão que Fortaleza, Juventude e Sport já foram. Não vão se salvar. Matematicamente tem chance, claro, mas eu tenho a impressão que não vão se salvar esses 3. Então, para sorte de grandes clubes, Santos, Atlético, Inter, Grêmio, Corinthians, o São Paulo, que já começa a dar uma olhadinha lá para baixo também, né, jogando nada. Nós temos nessa edição do Campeonato Brasileiro 3 times bem ruins aí que já estão dando adeus à Série A. Eu tenho a impressão que vai todo mundo lutar por uma vaga, só que essa do Vitória, que tem 28 pontos. E o Santos tem 31. Por isso a importância desse jogo amanhã, né, Pretzel? Porque se o Vitória vence na Vila Belmiro... Opa, esse jogo amanhã é fundamental, porque se o Vitória vence, o Galo, o Inter, certo? Todo mundo que tem 36 para baixo fica ali, fica meio que observando também, certo? A diferença fica em 5 pontos aí, cara. Então tem que ter muito cuidado. E se o Vitória ganha, o Santos fica igual ao Vitória. Mesmo com um jogo a mais. O Santos tem que enfrentar o Palmeiras, um jogo atrasado ainda. O Vitória tem um jogo a mais que todo mundo. Exatamente. Então amanhã é uma decisão. Amanhã é jogaço. Amanhã é jogo imperdível. Que, claro, a Rádio Bandeirantes vai transmitir amanhã da Vila Belmiro, 9h30 da noite. Esse jogão que você não pode perder aqui na Bandeirantes. Everton, e aí? Vai falar o Crespo ou não vai? Hoje é rapidinho, porque o São Paulo volta hoje também, retorna hoje de Mirassol, né? É isso mesmo, retorna hoje, mas até o momento sem sinais do técnico São Paulino. Hernan Crespo deve estar ali ainda em um pós-jogo com os seus comandados e daqui a pouco tá falando então na sala de imprensa no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O Capri, enquanto a gente aguardava aqui, eu tava checando umas informações. O Mirassol tem ainda 4 partidas em casa nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Os 2 últimos adversários, Palmeiras e Flamengo. Que legal, né? Vão ser 2 jogaços, hein? Vão ser 2 jogaços. Porque o Mirassol vai estar brigando pelo G4 ali também. E outra, o Mirassol ele joga pra frente. Em casa ele joga pra frente. Vão ser 2 jogaços, certamente. Vai ser sensacional, muito bom. Bela sacada aí do Everton, que foi buscar aí o Mirassol, pode ser o fiel da balança nessas últimas rodadas aí do Brasileiro. Agora, voltando aqui pro nosso jogo, Pretzel, Mirassol 3, São Paulo 0, o Crespo pode eventualmente alegar aí uma questão médica, né? Porque ele também não tem muitos jogadores, não, hoje né? não. Hoje é verdade que... Não, assim, não, eu tô dizendo no geral, né? Hoje não. O São Paulo não tá jogando nada já faz um bom tempo, exatamente, né? Mas eu digo assim, ó, no geral, ele pode falar, bom, mas eu não tô conseguindo escalar o time que eu quero, porque tem muitos jogadores machucados, tem muita gente do departamento médico. Se eu não me engano, são 11 jogadores do departamento médico do São Paulo, o Everton pode confirmar, mas isso aí serve de atenuante pro Crespo, ou Pretzel? Não serve. Serviu talvez na quinta-feira, onde aí sim ele ficou sem muita gente, mas hoje não. Hoje não, porque o jogo contra o Grêmio já foi um fiasco, né? O São Paulo andou em campo, principalmente no segundo tempo, e aí ele tinha que fazer alguma coisa. Ele até mudou em 5 posições, mas não mudou a formatação do time. Ele não joga no 4-4-2, ele não joga no 4-3-3, ele não sai dos 3 zagueiros, ele não tira, ele fica com os 3 zagueiros e 3 volantes. Tem horas que não dá certo.
São 8 jogos recentes com 7 derrotas. Alguma coisa tem que mudar. Pô, porque senão aí não dá. Contra o Grêmio ele não fez nada e hoje ele mudou 5 jogadores, mas também o time foi um catado em campo, sem nenhuma vontade. Então hoje não tem desculpa. Hoje ele poderia ter mudado no intervalo. Por que ele não botou o Ferreira no jogo, né? Deixou o Ferreira no banco, cara. Não botou o Ferreira no jogo. Aí ele prefere o Rigoni. Pô, o Rigoni é brincadeira, cara. O Rigoni chegou totalmente fora de forma, fora de jogo. Então é o seguinte, ó, vai pra conta dele. Foi o pior jogo do Crespo, na minha opinião, meu caro Capriotti, unindo a primeira passagem com a atual. Terrível, terrível. A atuação foi simplesmente vexatória. E outra, tem maneiras de perder pro Mirassol. O Mirassol tá ganhando de todo mundo. É inegável que, até no nosso palpitômetro, todos nós botamos vitória do Mirassol. Que é inegável que o Mirassol joga mais bola que 15 times hoje do futebol brasileiro, 16. Inegável. Então era lógico hoje, por incrível que pareça, mesmo com o tamanho do São Paulo, que o Mirassol ganhasse o jogo. Mas há maneiras de perder o jogo. A maneira como o São Paulo perdeu foi vexatória. O Mirassol treinou no jogo. Nem forçou muito. Tanto é que o Guanais, depois saiu o terceiro gol e mexeu em todo o time. Então é isso, certo? Não dá. Realmente não dá para alegar hoje que os desfalques que ele tem. Muito bom. Olha, 8h51, tenho a impressão que 3 minutos dá tempo de a gente ir para o intervalo rápido antes do Hernan Crespo iniciar a sua entrevista coletiva. Então, vou fazer uma parada rapidíssima e a gente já volta aqui, muito provavelmente, trazendo a palavra do treinador São Paulino. 3 minutinhos, marca aí e a gente já volta com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas, ao vivo no Disney Plus. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. A Conmebol ainda não definiu qual será o palco da final da Sul-Americana após tirar a decisão da Bolívia. O jogo acontece no dia 22 de novembro e será no Paraguai, mas sem um estádio definido. O Defensores del Chaco está bem cotado, assim como o Tigula Huerta, ambos na cidade de Assunção. Já lá no Eva Oja, que recebeu a final do ano passado, corre por fora. O Galo pode ser o representante brasileiro na decisão. O Atlético enfrenta o Del Valle pela semifinal nos dias 21 e 28 de outubro. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre.
seguro é bom. Com seu corretor de confiança, é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 8h55, estamos de volta com o apito final da Bandeirantes. Apito final de Mirassol 3, São Paulo 2. Já, do Rio de Janeiro, Bruno Milhozzi vem com as informações de Flamengo 3, Palmeiras 2. E daqui a pouquinho, Hernan Crespo vai falar aqui no apito final. Vamos ouvir aí as explicações do treinador São Paulino, né? Porque uma derrota desse tamanho tem que explicar muito bem. Aliás, o Pretzel, dá para imaginar aí, porque o São Paulo vive uma crise técnica, mas também uma crise administrativa. Uma crise de um time que tem muitas questões administrativas aí. A gente, sexta-feira, aliás, falamos de uma, né? Exatamente. De um vexame que o São Paulo tá passando aí com os PCDs do Morumbi. Isso é só um detalhe que não é irrelevante, é relevante, mas é só um detalhe de tantas coisas administrativas que o São Paulo vem passando que também, me parece, refletem em campo com esse time sem alma, sem vontade, sem cara de São Paulo, né? Tu tem toda a razão, é uma extensão da diretoria falida, né? Que é a diretoria do São Paulo. Essa semana até o presidente Casares deu entrevista, mas, sabe, com pouquíssima credibilidade, né? Apesar de tudo bem que ele falou, que bom que ele falou. 5 anos depois de ter dado uma coletiva, ele falou. Né? Mas ainda assim, uma entrevista, na minha opinião, vazia, certo? Apesar dele ter falado. Então é o seguinte, ó, é uma série de coisas, né? O São Paulo é um retalho político extensivo hoje ao conselho, à diretoria. E querendo ou não, isso pode ter sim uma consequência dentro do vestiário. Posso te passar rapidamente a tabela do São Paulo para tu avaliar aqui, ó. Não é fácil, hein? Sim. Olha lá, São Paulo e Bahia no Morumbi, tá? Vasco e São Paulo. Duro. São Paulo vai ter dureza contra o Bahia. Vasco e São Paulo e São Januário. O Vasco hoje tá jogando mais São Paulo, né? Tá mesmo. Aí, São Paulo e Flamengo, esse jogo aqui é na Vila Belmiro. Nossa. Na Vila. Afe Maria. São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro. Esses dois jogos aqui. Esses dois jogos aqui. Não, São Paulo e Juventude. São Paulo e Bragantino é no Morumbi. Aí tu tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Nossa. O São Paulo recebe o Juventude aqui na Vila. Aí vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense. Pega o Inter do Morumbi. O Inter não tá bem hoje, mas esse jogo é daqui um mês. Certo? E depois fecha contra o Vitória em Salvador. Esse jogo aqui talvez com Vitória, quem sabe, precisando do resultado para escapar de um rebaixamento. Quer dizer, a tabela não é essa barbada, não. E o São Paulo ainda tem 7 pontos para conquistar, né, Capri? 7 pontos ainda. 7 pontos. Com esse futebolzinho mequetrefe e medíocre que tá o São Paulo. Precisa de um choque aí o São Paulo. Precisa. Sei lá, de um fato novo, alguma coisa aí precisa acontecer, né? O São Paulo dar uma despertada, né? E vão parar de desculpa de lesão e tal. Todo mundo tá com problema. Reta final de temporada terrível. Concorda comigo ou não? Tem mais uma semana de treinamento agora. O São Paulo joga sábado com o Bahia. O Bahia tá jogando agora com o Grêmio, 27 minutos lá em Salvador. Quarta-feira, meu caro Capriotti, tem Bahia e Inter, jogo atrasado na Fonte Nova, perfeito? E depois, sábado, o Bahia volta a jogar. Então o Bahia tá jogando hoje à noite, joga quarta e joga sábado com o São Paulo. Eu me lembro que no ano passado, o São Paulo entrou numa situação parecida com a da agora bem também. Parecido. Depois que garantiu o lugar na Libertadores da América, porque foi campeão da Copa do Brasil ano passado. Não, foi em 23. O ano passado, com o Zubeldia, se aproximou da fase de grupos da Libertadores e meio que largou o jogo, meio que largou o campeonato. Lembra disso? Mas é porque já tinha conquistado um título no ano, acho que era o Campeonato Paulista. Não. São Paulo largou... O ano passado, o São Paulo só ganhou a Supercopa do Brasil. Então, mas o ano passado o São Paulo garantiu. O que foi que o São Paulo garantiu? E depois deu uma largada, deu uma acomodada. É isso. O São Paulo confirmou a vaga na fase de grupos da Libertadores, matematicamente, e largou o campeonato. Isso, exatamente, foi isso então. Deu uma. Mas aí alcançou um objetivo entre aspas, né? Ir para Libertadores também não é. Mas tudo bem, alcançou ali uma meta e deu uma aliviada. Esse ano o São Paulo não alcançou nada.
Os caras não podem tirar o pé porque o São Paulo não tem nada. Não ganhou nada, não tá longe da Libertadores e tá vendo cada vez mais o pessoal de baixo ali aproximar-se. Então, o São Paulo, esse time do São Paulo precisa acordar, gente. Precisa dar uma despertada aí, porque tá muito ruim. Desse jeito não vai pra Libertadores, não ganhou, não teve título. E aí? Um ano desse jeito aí, apático, desse jeito pro São Paulo. O Corinthians ainda foi campeão paulista. O Corinthians ainda tá na semifinal da Copa do Brasil, não é, Preto? Não vai pra Libertadores pelo brasileiro, não vai conseguir se classificar pelo brasileiro, só se for campeão da Copa do Brasil, mas o Corinthians ainda tem alguma coisa pra disputar. Palmeiras tá disputando tudo aí. Mas o São Paulo esse ano nada, Pretzel. Não, tem toda a razão, viu? E tem 7 pontos para fechar ainda. Bom, 7 e 27, né? Não vai cair, mas pode terminar fora da zona de Libertadores. Tem toda a razão. Toda a razão. Eu acho que o São Paulo não vai para Libertadores desse jeito, não. Só se tiver um fato novo aí, acontecer alguma coisa, melhorar muito o desempenho, porque em condições, com essa bola aí que o São Paulo tá jogando, com essa bola, o São Paulo luta contra o rebaixamento. Eu também acho que o São Paulo não vai ser rebaixado, Pretzel, porque 7 pontos São Paulo vai fazer. Mas tem que jogar bola. Tem que jogar bola. Se continuar só perdendo, aí não vai ter jeito. Crespo deve continuar para você, Pretzel? Tem que fazer uma grande análise ao fim da temporada. E aí eu tô concordando contigo. Se ele terminar fora da zona de Libertadores, aí as pessoas vão dizer, pô, mas trocar o técnico de novo, o problema não tá no técnico, o problema está na diretoria. Sim, mas aí tu vai ficar com um técnico perdedor? Tu vai ficar com um treinador onde tu só vai disputar a Copa do Brasil, o Paulista e a Série A? Não sei também. Certo? O problema é muito sério hoje, né? A diretoria do São Paulo é uma diretoria falida, né? Uma diretoria, sabe, com competência zero, né? Os caras falam do Rui Costa. O Rui Costa só dá entrevista para Porto Alegre, viu, o Capri? E aí os 2 candidatos à presidência do Grêmio querem o Rui Costa. E aí os nossos colegas lá em Porto Alegre acham que o Rui Costa faz um baita trabalho aqui no São Paulo, né? Não manda nada, não faz nada, certo? Então, sabe, tem coisas assim que querem passar para... Que quem não acompanha o dia a dia do São Paulo acha que o departamento de futebol do São Paulo é de uma grande competência. Você tem 4 caras no departamento de futebol. Carlos Belmonte, você tem o Nelson, que eles chamam, que é amigo do Belmonte. Tu tem o Fernando, Fernando Bracali, que ele é chamado de Chapecó, o apelido dele. E tu tem o Rui Costa, que é o executivo e que é o 4º na hierarquia. Tu tem 4 e não tem nenhum, certo? E ainda tem o presidente, que é brigado com o Carlos Belmonte. O Belmonte só está como diretor de futebol por composição política hoje, porque ele discorda de muita coisa que o presidente faz. Então o São Paulo hoje, certo? A crise institucional, querendo ou não, ela pode ser extensiva assim ao vestiário. E o Muricy Ramalho, que é um cara espetacular também, me parece que está sem voz e não participa de decisões. Então, sinceramente, o São Paulo do ano que vem é um fim de gestão. E talvez seja um fim melancólico, meu caro Ricardo Capriotti. O Everton, tá demorando aí para começar essa entrevista do Crespo aí, hein? Tá demorando Será que tá tendo muita conversa lá com o argentino no vestiário? Até tentei sondar aqui a assessoria de imprensa do São Paulo, mas não tive um retorno, viu, Capri? Mas em instantes ele deve chegar na sala de imprensa para dar esclarecimentos após essa derrota, a 3ª seguida do São Paulo no Maião. A gente estava debatendo aqui também, enquanto aguarda a chegada do treinador, o rendimento do Lucas, que voltou a ser titular hoje, depois de 7 meses, né? A última partida dele como titular no São Paulo havia sido no duelo contra o Palmeiras, ainda no Paulistão, em março. Voltou, foi substituído no segundo tempo, deu lugar ali ao Rigoni. Muito bom, deixa eu dar uma passada com o Pedro Cohen aqui, o Pedro vai confirmar pra gente aí, tem bola rolando, dá uma passada aí nos números também, na classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Pedro! Vamos lá, Capri, com certeza. O Bahia vai vencendo o Grêmio por 2-0, jogo aos 32 minutos do primeiro tempo agora. O Bahia já tinha aberto o placar aos 9 minutos da primeira etapa. É uma notícia boa para a torcida do São Paulo, porque se o Grêmio vencesse o Bahia, ultrapassaria o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Tabela que tem o Palmeiras líder com 61 pontos e o Flamengo vice-líder com a mesma pontuação. O Palmeiras é líder por conta do número de vitórias, tem 19 contra 18 do rubro-negro. O Cruzeiro é o 3º colocado com 56 pontos, o Mirassol vem logo atrás com 52.
Quinto e sexto colocados, Botafogo e Bahia. Os dois têm 46 pontos. Lembrando que o Bahia está conquistando 3 pontos agora por estar vencendo o Grêmio. O Fluminense, que joga amanhã com o Vasco, tem 41, é o sétimo colocado. O São Paulo é o oitavo com 38. O Vasco tem 36 na nona colocação. E o Bragantino também 36, fecha a primeira parte da tabela. O Corinthians, 11º, tem 36 pontos, mesma pontuação do 12º Grêmio, 36. O Ceará é o 13º com 35, mesma pontuação do 14º colocado da competição, o Internacional, que venceu o Sport agora há pouco. O Atlético Mineiro é o 15º colocado com 33 pontos e o Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 31. O Vitória, 17º, tem 28. Lembrando que Santos e Vitória jogam amanhã na Vila Belmiro. O Vitória pode encostar no Santos no número de pontos, mas mesmo assim não sai da zona do rebaixamento por conta do número de vitórias. O Santos tem 8 e o Vitória pode chegar no máximo a 7. O Fortaleza é 18º com 24 pontos, o Juventude é vice-lanterna, 19º com 23 e o Sport fecha a tabela do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, Capri. Muito bem, aí os números do Brasileirão com o Pedro Coin. De olho aí lá no jogo do Bahia contra o Grêmio, hein? Esse jogo aí também é importante porque o Bahia tá lá na parte de cima da tabela, lutando ali pelas primeiras posições. Não vai brigar pelo título, mas vai ali sonhar com uma vaga na próxima Libertadores da América. E sábado que vem, Rogério Ceni de volta ao Morumbi para pegar o São Paulo, hein, Pretzel? Sábado que vem, 9h30 da noite, Rogério Ceni jogo bom, hein? No Morumbi. Que jogo. Jogo bom. Já pensou? Hoje o Bahia é favorito contra o São Paulo, hein, Pretzel? Mas claro, até mesmo no Morumbi. Até pelos mesmo números. Tem toda até a razão. no Morumbi, O Bahia hoje é favorito. Pelo que o Bahia tá jogando e pelo que o São Paulo tá jogando, mesmo no Morumbi, o Bahia hoje é favorito. Vai ter esse reencontro, mais um, né? O Rogério Ceni mais uma vez enfrentando a sua ex-equipe, talvez o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube. Isso é sempre muito relativo, tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar, mas o Rogério Ceni, essa bandeira são paulina, volta ao Morumbi no próximo sábado para encarar o São Paulo, 9h30 da noite. Eu não sei por que 9h30. 9 do sábado já é cruel, né? Os caras aumentaram mais meia hora no sábado. Sábado, 9h30 da noite. Eu não sei por que os caras botaram mais meia hora aí no sábado, Pretzel. Não, tem um negócio estranho. Até Fluminense e Inter, por exemplo, é 5h30 no sábado. Por que 5h30 no sábado, né? Acho que é grade de TV e alguma coisa assim. Deve ter algum evento aí que vai mexer com a grade aí do fim de semana. Só pode, né? Não há outra explicação. 9h08, 21h08. Vamos ouvir aqui o primeiro gol do Mirassol, Michel Lopes. Vamos lá. O primeiro gol do Mirassol que abriu o caminho para essa vitória do Mirassol sobre o São Paulo por 3-0. A narração é do Rogério Assis. Danielzinho domina o capitão do Mirassol, por dentro, Guilherme na meia-lua, rolou, arrumou na perna esquerda, devolve a bola para a ponta esquerda ainda, Reinaldo na grande área, passa, o desvio de cabeça, toque no canto, gol! Sensação do Campeonato Paulista, Alisson, a bola cruzada por Reinaldo a meia altura, Christian não conseguiu tocar, Alisson se abaixa, bota a cabeça e manda à esquerda de Rafael, com pouco mais de 30 segundos, entre 30 e 40 segundos, o São Paulo leva ao gol, o Mirassol marca no José Maria de Campos Maia, Alisson o baixinho, ele mergulha e de peixinho põe pra dentro. 1-0 Mirassol, repito. Esse foi o gol que abriu o caminho da vitória do Mirassol sobre o São Paulo, lá no Campos Maia, o Maião, no interior paulista. São 9h09. Deu uma esfriadinha, hein, Pretzel? Caiu a temperatura em São Paulo aí, depois de alguns dias um pouquinho mais quente. Eu gosto também. Mas você vai falar que tá bom, né? Nós estamos agora, quer ver, em São Paulo, 14 graus de média com sensação térmica de 11. Você vai falar que tá agradável, o povo que gosta do calor, do verão, vai... Pretzel, tá maluco? Que ótimo, não tá frio. Tirando as férias, pra mim, eu viveria numa cidade com 14 graus de média.
Ah, viveria. Eu também, vou falar a verdade, eu também adoro, viu? 14 graus, sol e céu azul. Olha que coisa maravilhosa. Isso, chuva de vez em quando, que a gente precisa, né, para não ficar uma secura. Mas assim, ó, nas férias verdade. Aí sim, a gente, por exemplo, né, num resort ou na beira da praia, aí pode fazer 35, não tem problema nenhum. Pode. Na praia pode fazer quanto quiser, né? Na beira-mar ali, ó, não tem problema nenhum. Você tá ali, pé pra cima, aquela bebida geladinha ali pra dar uma refrescada, aí pode fazer quanto quiser. Agora aqui em São Paulo, 35, a gente teve 34, acho que foi na sexta-feira, anteontem, tava 34 graus. Em 2 dias caiu 20 graus a temperatura na cidade de São Paulo. Haja saúde também pra aguentar tudo isso, não é fácil não, viu? Haja saúde. Em 2 dias, 20 graus de diferença na temperatura da cidade de São Paulo. Não dá, mas é melhor assim. Para dormir é melhor, para viver em São Paulo é uma temperatura mais agradável. E a gente tá numa selva de concreto aqui, é concreto, é cimento para todo lado. Ô Everton, eu tô achando o seguinte, eu vou ter que mandar uma mensagem lá pro Hernan Crespo perguntando o que é que tá rolando lá, porque 9h11, já mais de 40 minutos que terminou o jogo. São Paulo retorna hoje, o Crespo não tá falando. Ô Pretzel, será que estão chamando o Crespo no cantão lá para uma conversa mais séria? Não acredito. Não acredito, porque essa diretoria ela não tem nem vergonha, eu acho, de mandar o treinador embora. Então eu acho que não tem nada a ver. Acho que tá demorando talvez porque tem a volta, acho que eles vão voltar, deve voltar de ônibus imediatamente, né? E aí você tem uma viagem um pouco mais longa. E tem a semana livre, repetindo, São Paulo só volta a jogar no sábado, né? Então acho que podem estar tomando banho, jantando, para depois se deslocarem para São Paulo. É o que eu acho que está acontecendo. Nenhum sinal aí, Everton? Sem sinal, por enquanto, do técnico do São Paulo, Hernan Crespo, Capri, que chegou hoje, nessa segunda passagem ao São Paulo, ao 23º jogo dele e a 10ª derrota. São 9 vitórias e 4 empates. Um aproveitamento talvez aí questionável do técnico do São Paulo, que falará em instantes. Está demorando aqui no José Maria de Campos Maia. Tá demorando. Amanhã você estará na Vila Belmiro pro jogo Vitória e Santos e Vitória, não é, o Everton? Amanhã time... time completo amanhã, né? Isso aí, não. Um jogo tido como muitos como uma final de Copa do Mundo, tanto para Santos quanto para Vitória. Esse duelo direto, o Peixe com um desfalque no time titular. João Schmidt, que faz ali a dupla de volantes, né? Ele um primeiro volante com o Zé Rafael saindo um pouco mais. O João Schmidt tomou o 3º cartão amarelo. No clássico contra o Corinthians, é desfalque certo pro Juan Pablo Vojvoda. Ainda há dúvida de quem vai herdar a vaga do João Schmidt ao lado do Zé Rafael. Algumas possibilidades. O William Arão, que entrou no segundo tempo, jogou alguns minutos ali na vitória sobre o Corinthians, e o Tomás Rincon. Só que o Tomás Rincon, ele teve um edema muscular, iniciou o trabalho de transição física ainda nesta semana, e aí havia expectativa que ele pudesse treinar já com os jogadores no gramado do CT Rei Pelé neste fim de semana, o que não aconteceu. Então ele deve seguir como dúvida e provavelmente não estará entre os titulares. Aí resta ver se o Vojvoda vai já como titular escalar o William Arão, que eu acho pouco provável, ou se ele pode colocar, por exemplo, o menino Gabriel Bontempo um pouco mais recuado no meio-campo do Santos. Tirando isso, tudo certo, o time titular completo. Claro, o Neymar segue tratando ali, né, aquela lesão no músculo reto femoral, já está inclusive entrando na reta final desse tratamento. A expectativa é que ele retorne ali na primeira semana do mês de novembro, já no duelo contra o Fortaleza na Vila Belmiro, um sábado à tarde, mas então o Santos aí com apenas um desfalque para o jogo e ainda uma possível dúvida em quem também vai na zaga do Peixe, viu, Capri? Isso porque no último duelo contra o Ceará, na derrota para o Ceará, o Vojvoda escalou Adonis Frias e Alexis Duarte, os dois zagueiros contratados pelo Santos na última janela de transferências, e eles não foram bem. O Alexis foi convocado pela seleção paraguaia, por isso não jogou o clássico, e quem entrou no lugar dele foi o Luan Pérez. Então, há duas dúvidas principais na escalação titular do Santos quanto a quem será o zagueiro ao lado do Adonis Frias e quem será o volante ao lado de Zé Rafael, já que João Schmidt está suspenso, Capri.
Muito bom. Atenção, vamos lá. Michel Lopes, abre aí o gabarito do jogo. Vamos dar as notas aí, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Hernan Crespo. Vamos lá, vai Michel. Gabarito do jogo. E pode subir o hino do Mirassol. Meu coração entra em campo com mira. Vamos lá, Pretzel, nota do goleiro Walter. Um assistente do jogo, 6. Daniel Borges. 6,5. João Vitor. 6, não teve muito trabalho, mas o zagueiro seguro. A dupla de zaga é muito boa. 6. Gemes. 6,5, um dos melhores zagueiros do campeonato. Reinaldo. 7. Um gol de pênalti, mais uma boa atuação. Esse Reinaldo é infindável. E é bom, hein? Se tivesse no São Paulo, ia estar performando desse jeito até agora. Exatamente. Então, São Paulo abriu mão cedo dele, na minha opinião. Muito cedo. Neto Moura. 6. Zé Aldo entrou no lugar dele. Sem nota. Danielzinho. 8. Maestro do time. Guilherme Marques. Uma boa contratação no Mirassol. Estava na Coreia, eu acho. Ele era do Goiás. Bom jogador. 6,5. Saiu para a entrada do Shailon. Shailon entrou tarde também. Mas assim, 5, né? Entrou, mas não tocou muito na bola. Carlos Eduardo. 7. Custou 31 milhões de reais ao Palmeiras. O Michel até me falou aqui que saudades do Carlos Eduardo no Palmeiras. Não conseguiu jogar no Palmeiras e hoje está bem no Mirassol, né? 7 pro Carlos Eduardo. Foi embora para a entrada do Matheus Bianchi. Matheus também, igual ao Shailon, sem nota. Alisson, ótimo jogo do Alisson. 7,5. Muito bom jogo. Foi substituído pelo Iago Felipe. Sem nota, ainda tomou amarelo aos 46. Christian, 6. Renato Marques entrou no lugar dele. Perdeu um gol, não. O Rafael evitou o gol dele no último minuto. Nota 6 para ele. Nota do ótimo treinador Rafael Guanais. 8. Mais um banho de bola sobre um adversário. 8. Muito bom. Gabarito do Mirassol finalizado. Agora sobe o hino do São Paulo, Michel. E a nota do goleiro Rafael Pretzel. Se não fosse ele hoje, era histórico, hein? 6,5 pro Rafael. Ferrarese. 1. Como é que é, Pretzel? 1. Ô, Pretzel. Tudo bem, o São Paulo tomou 3 gols, mas nota 1 pro rapaz? É isso. Meu Deus. Arboleda. 2. Peraí. Aí o senhor tá de brincadeira. Cara, 1 pro Ferrarese, 2 pro Arboleda. Que isso, Pretzel? O São Paulo foi... Só tem uma pedra no lugar do coraçãozinho. São Paulo foi inqualificável, Capri. Inqualificável. Alan Franco. 3. Então o Mike vai ganhar nota 4, né? Não. Começou o Ferrarese 1, Arboleda 2, Alan Franco 3, Mike 4. Mike 2. É um menino, hein? Pô, nossa. É um menino. Deus, e aí botaram. O Guanais chegou e fez assim, ó. Joga em cima do menino, certo? E não teve nenhuma proteção. 2 pro Mike. Meu Deus. Que tristeza. Foi embora o Mike para a entrada do Mailton. Sem nota, até para evitar um prejuízo maior. Sem nota pro Mailton, que é bom para ele. Não ter nota pro Mailton é bom para ele. Não acaba com o rapaz também, né, Pretzel? Bobadilha! Bobadilha, correu muito. 4. Mas peraí, a nota é pelo que ele jogou ou pelo que ele correu? Mas tu me entende, ele correu atrás da bola. Foi amassado pelo meio de campo do Mirassol. Você quer dizer que se ele fosse um corredor, ele seria melhor do que um jogador? Exatamente. Como jogador, hoje ele correu sem nenhuma função. 4. Marcos Antônio. O único lúcido. Esse você tem que dar nota boa. Não é possível. O único lúcido do time que tentou alguma coisa, viu? 5,5 pro Marcos Antônio. Aí, falei. Ele é que se salva sempre. Foi embora para a entrada do Alisson. Sem nota. Muito mal também. Pablo Maia. Pablo Maia, 4. Cadê aquele jogador, né? Depois da lesão, 4. É, verdade. Lucas Moura. 5. Saiu para a entrada do Rigoni. Nossa senhora. Também a favor dele, sem nota.
Enzo Dias. Enzo Dias, 4. Tapia. Tapia, 2. Nossa, meu Deus. Foi embora para a entrada do Luciano. Também a favor do Luciano. Olha, tô fazendo um favor. Sem nota pro Luciano, tá? É isso aí, Luciano. Melhor não dar nota, para não passar vergonha. Nota do técnico Hernan Crespo. 1. Repita. 1. Discorra sobre o tema. Ele escalou mal, tomou um vareio de bola no primeiro tempo, não fez mudanças no intervalo, mexeu tarde quando o jogo já estava 3-0. Uma noite para esquecer no currículo de Hernan Crespo. Nota 1 para ele. Ô, Crespo. Se liga aí, hein, Crespo, que a batata tá assando aí, Crespo. Assim não vai dar. E finalmente a nota do árbitro Matheus Delgado Candançan. 6,5. Tá bom. Passou de ano o árbitro do jogo aí. Isso é ótimo. Pelo menos isso, né? Muito bem. Ô Everton, acho que não vamos ter condições aí de ouvir o Hernan Crespo nesse momento, né? Temos problemas lá com o Hernan Crespo, né? É isso mesmo, assessoria. A gente segue aguardando a assessoria do São Paulo quanto à coletiva com o técnico do Tricolor. Queríamos ouvir as aspas, né, dele depois dessa derrota 3-0, quase vexatória para o Mirassol no interior de São Paulo. Sim, sim. Vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai ouvir. Nós vamos ouvir o Crespo. A gente vai ouvir o Crespo. Daqui a pouquinho o Crespo vai falar. Vamos fazer o seguinte, Pretzel. Vamos ouvir então o trabalho do Bruno Migliozzi lá do Rio de Janeiro, trazendo aí os personagens desta vitória do Flamengo sobre o São Paulo, sobre o Palmeiras por 3-2. E na volta do Bruno Migliozzi, a gente vai buscar aí o Hernan Crespo. Então eu vou trazer agora aqui o Bruno Migliozzi para falar dessa vitória do Flamengo. E tem muita coisa para ser dita, hein? O Zaidan vai analisar o jogo, vai trazer aí a análise da partida. O Bruno Migliozzi vai ouvir aí os personagens envolvidos no jogo. Então, a gente vai ao Pretzel e já, na sequência, a gente traz aqui o Hernan Crespo. Então, atenção, Bruno Migliozzi. Agora é com você, Maracanã, chamando para a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3-2. Os dois times com 61 pontos. O Verdão é líder por ter uma vitória a mais do que o Flamengo. Fala aí, Migliozzi. Fala, Capri, de volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes para contar a história de Flamengo 3, Palmeiras 2 no estádio do Maracanã, um jogaço que seria ainda melhor se não fosse a marca, né? Difícil de tirar da arbitragem nessa partida. O Wilton Pereira Sampaio deixou de certa forma o seu nome por conta de lances polêmicos que aconteceram ao longo, principalmente da primeira etapa. No começo do jogo, um pênalti não marcado em cima do Gustavo Gomes. Depois tivemos também um pênalti a favor do Flamengo, que teve uma falta na origem da jogada que não foi checada pelo VAR, que era do Caio Max Augusto, e por isso o Abel Ferreira saiu bem irritado, também o torcedor palmeirense, dessa derrota que coloca o Flamengo agora na cola do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. As duas equipes com 61 pontos, o Verdão segue à frente por conta do número de vitórias. Antes de entrar mais a fundo nos personagens do jogo e ouvir as palavras importantes de Abel Ferreira, também dos técnicos e jogadores envolvidos neste jogo, vamos dar espaço ao mestre Cláudio Zaidan, comentarista Bandeirantes, que esteve na transmissão de Flamengo 3, Palmeiras 2. Fala, Zaidan. Infelizmente, o jogo mais importante do campeonato foi marcado por erros capitais de Wilton Pereira Sampaio. O árbitro do jogo deixou de marcar um pênalti em cima do Gustavo Gomes. No segundo gol do Flamengo, um gol de pênalti, o pênalti existiu, mas antes do pênalti houve duas faltas em jogadores do Palmeiras e ele não marcou. E com algo interessante nesses dois lances, ele deixou para o VAR. E aí nós temos o protocolo do VAR sendo rasgado, o protocolo do VAR sendo desrespeitado. Erra o VAR, erra o árbitro de campo. O VAR, porque não tem de interpretar lance. Não cabe ao VAR interpretar lance. Cabe ao VAR dar informações objetivas para o árbitro de campo. A bola entrou, estava impedido, bateu na mão, mas qualquer interpretação é do árbitro de campo. E ele deixou tudo para o cara do VAR. O VAR
assumiu a bronca, resolveu interpretar lances, errou o VAR, errou o árbitro de campo. Cabe a ele, a mais ninguém, a interpretação dos lances subjetivos, dos lances que exigem exatamente isso, interpretação. Quanto ao jogo, Capriotti, o Flamengo evitou ser um time jogando muito no campo ofensivo, como costuma fazer, porque sabia que seria arriscado demais dar espaço para o Vitor Roque e para o Flaco Lopes. Tanto que em grande parte do primeiro tempo, o que se via era o Palmeiras pressionando e o Flamengo jogando no contra-ataque. Mas esses erros de arbitragem foram decisivos, né? O Pedro acaba fazendo mais um, foi o grande nome do jogo, porque ele, no primeiro gol do Flamengo, ele faz o giro, faz a posição de pivô, ele recebe a bola de costas para o marcador, faz o giro na marcação do Fux e lança o Arrascaeta. Segundo gol, ele sofre o pênalti. Terceiro gol, ele marca, né? E se aproveitando ali de uma vacilada do Palmeiras na saída de bola. Então o Pedro foi o destaque individual do jogo. E o segundo tempo, o Palmeiras jogou menos do que poderia, né? O Palmeiras consegue fazer um gol já no finalzinho. Aliás, poucos acréscimos no segundo tempo, por decisão do Wilton Pereira Sampaio. E foi uma arbitragem desastrosa. Mas no segundo tempo o Palmeiras poderia ter pressionado mais, poderia ter criado mais situações, chutou pouco, não deu muito trabalho para o Rossi, conseguiu chegar no finalzinho, diminuir para 3-2. Palmeiras ainda é o líder, com 2 vitórias a mais do que o Flamengo, mas agora com a mesma pontuação. O Flamengo ganhar, normal. O Palmeiras chegar lá no Rio e ganhar, normal. O que não dá é um jogo, mais um do Campeonato Brasileiro, pela participação decisiva da arbitragem. E campeonato, claro, aberto, campeonato, ainda mais agora, mesmo a pontuação, faltando muita coisa. E ambos, Palmeiras e Flamengo, ainda tem uma Libertadores no meio, né? Eles não estão só no Brasileiro, tanto que esta semana o Flamengo recebe o Racing, o Palmeiras visita a LDU lá em Quito. Então, há muita coisa ainda a ser resolvida na temporada. O lamentável é que um jogo dessa importância, com os 2 melhores times do Brasil, seja maculado por uma arbitragem ruim, decisiva. Futebol. Ricardo Capriotti. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Zaidan. Dando sequência, Capri, no boletim pós-jogo aqui da Rádio Bandeirantes, é importante trazer no apito final a palavra de Abel Ferreira, que já entrou irritado na sala de coletiva, disse que queria ser rápido, fala pouco e de fato falou por cerca de 10 minutos, respondeu às perguntas e evitou o assunto arbitragem. Não quis entrar no tópico de arbitragem, mas a Rádio Bandeirantes insistiu e no final ele deu sua opinião e deixou bem claro, discorda da posição do Wilton Pereira Sampaio. Foi até meio irônico Abel, citando o Wilton como o melhor árbitro brasileiro em atividade. Vamos ouvir a fala do técnico português após a derrota dolorida no Verdão pelo Campeonato Brasileiro. Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações. Em relação ao jogo, acho que entramos muito bem no jogo desde o início. Do outro lado, uma equipa com excelentes jogadores, muito bem treinada, mas primeira vez que com a nossa baliza acabam por fazer golo. Nós tivemos 10 minutos, 4 ou 5 cantos seguidos, mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim, não conseguimos, sofremos esse golo. Entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, a não deixar o adversário jogar. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo na segunda parte, apesar, como tu disseste bem, tivemos aqui e ali uma situação ou outra em termos de eficácia de passe que nos saiu prejudicado, e neste tipo de jogos contra equipas com jogadores que não precisam de muitas oportunidades para fazer golo, foram altamente eficazes. Uma equipa que fez, não sei, metade dos remates que nós fizemos, mas acabou por vencer o jogo. Estou muito orgulhoso daquilo que a minha equipa fez, do primeiro ao último segundo, e dar os parabéns também ao Flamengo pela vitória.
Abel, tudo bem? Bruno Medeiros, Rádio Bandeirantes. Me desculpe insistindo no assunto da arbitragem, mas também trazendo o contexto dessa semana em que a gente teve muitas declarações, reclamações, manifestações em frente à CBF partindo do Flamengo em relação à arbitragem. Hoje, você já falou dos lances que a gente viu que o Palmeiras pode ter sido prejudicado, mas você acha que o clima construído em torno desse jogo ao longo da semana prejudicou a atuação da arbitragem hoje? Não vou falar, já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Isso agora é que se lembraram. Quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Fui expulso. Vocês nunca me viram ser expulso por mandar vir com o treinador da equipa adversária, né? Eu falei para os árbitros muito tempo. E que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador de Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador de Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador de Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Essa não é a minha função. É pôr a equipa a jogar, vir aqui à casa do nosso adversário, jogar olho no olho, não deixar o adversário jogar, criar oportunidades como criamos, ter lances. Podíamos ter feito, em condições normais, a primeira oportunidade, podíamos não fazer golo, é um penalti, claro, e podemos não fazer golo. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Abel, Felipe Camargo, 105 FM. Queria que você projetasse o jogo desse meio de semana, né? Você tem agora um início de decisão para buscar uma vaga novamente com o Palmeiras a uma decisão de Libertadores da América. Como chega o teu Palmeiras para você, para esse confronto? É um jogo que você vai ter, além das condições normais de um enfrentamento difícil, a altitude, né? Que vai ser também, acaba sendo sempre um ingrediente a se destacar. Entendo a tua pergunta, mas acabou o jogo há meia dúzia de minutos. Vamos prepará-lo a partir de agora. Não pensei ainda nesse jogo. Os objetivos dessa competição já os traçamos. Entendo a tua pergunta, mas não estou preparado para responder com profundidade. Boa noite, Abel. João Vitor, do Jornalismo Verde. Abel, você fez algumas alterações no time que vinha jogando. Trocou o Maurício pelo Veiga, trocou o Bruno Fux pelo Murilo. E qual foi o que você pensou nisso? E se puder responder outra, qual a lição que o Palmeiras pode levar para os próximos jogos e para o restante da temporada com esse jogo do Flamengo? Muito orgulhoso por jogar aqui em casa de Flamengo. Acho que foi a primeira vez que eu vim aqui e que jogámos olhos nos olhos, na minha opinião, criando muita dificuldade ao nosso adversário desde o primeiro segundo. Mas a eficácia também conta, é verdade, a eficácia. O nosso adversário na primeira parte, às vezes que conseguiu ir, a primeira que fez golo, isso é fundamental. Mérito daquilo que é também a qualidade individual e coletiva do nosso adversário. Tiveram um penalti e fizeram um golo. Depois entramos no jogo outra vez, 2-1. A seguir, quando estamos a propor o jogo, há determinados passos que nós não podemos falhar em função daquilo que é a qualidade do nosso adversário. Tivemos tempo e espaço para poder encontrar uma solução mais ao lado, mas o futebol é feito de erros. Eu sou o primeiro que erro. Estou aqui mais do que tudo para dizer que sinto um orgulho muito grande daquilo que a minha equipa fez, independentemente do resultado ter sido negativo. Sinceramente, pessoalmente, daquilo que foi a nossa preparação para este jogo em casa deste adversário, estou extremamente orgulhoso. Naquilo que nós controlamos, fizemos o que tinha que ser feito. Há outros fatores que nós não controlamos e temos que seguir em frente. Última pergunta.
Abel, só mais uma rapidinho, até para o entendimento da formação inicial hoje, a entrada do Fux na vaga do Murilo, né? Qual que era a ideia de colocar hoje o Fux ao lado do Gustavo Gomes, que vinha de uma boa sequência, né? Dos jogos mais recentes também. Você falou um pouquinho sobre a eficácia do Flamengo no jogo de hoje, até pela qualidade que tem, mas o quanto essa eficácia também hoje ela está relacionada com erros defensivos do Palmeiras, né? Os 3 gols, o Palmeiras entende que poderia ter tentado, ter feito algo diferente, que erros defensivos hoje foram fundamentais para a construção da vitória e do placar do Flamengo? De passe, acho que é acima de tudo o passe, o penalti. É verdade que o Bruno pode evitar aquela situação, mas temos que ver antes, o que é que se passa antes. O Bruno é lançado ao chão. Naquilo, se fosse no basquete era falta atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo, mas tanto é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado, e pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira vantagem, porque o meu jogador está no chão, tira vantagem. Há um lance que é precedido de uma falta, na minha opinião, sobre o Vitor Roque, mas volto a dizer, o árbitro é que manda, o árbitro é que decide. Portanto, aí eu não, olhando diretamente, há antecedentes que fazem com que o meu jogador se tenha que levantar do chão, não estava numa posição no aro, e depois sim, é verdade, toca, é penalti, não vou pôr em questão isso. A seguir há um erro de passe, claro, mas isso faz parte dos erros. Mas como te disse, acho que por tudo aquilo que fizemos, o Bruno, estavas a falar do Bruno, sim, o Murilo vinha com uma sequência de jogos absurda já, 6 ou 7 jogos seguidos. Este era um jogo que eu entendi em função daquilo que eram as características do Bruno, que nos podia dar muito mais bola, porque o Murilo é um jogador muito mais de imposição, muito mais físico, e ele vinha de um momento muito bom também, o Bruno Fux. Portanto, eu confio em todos os nossos jogadores, não tem problema nenhum em escolher quem quer que seja para meter a jogar, mas como te disse, acho que entramos muito bem no jogo, merecíamos logo no início ter tido um penalti a nosso favor, poderíamos ter falhado, como ninguém sabe o que é que acontece, mas enfim, acho que saímos daqui, eu como equipa, como treinador, saio daqui triste pelo resultado, orgulhoso daquilo que foi o comportamento da minha equipa de primeiro ao último segundo, lutar para ganhar. Em relação ao resto, já vos disse, o Brasil é um país especial, com um futebol muito especial, e o Flamengo é uma excelente equipa, com um excelente treinador, e não precisa de outras coisas, não precisa. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo com quem quer que seja aqui no Brasil, está bem? Além do Abel, viu, Capri, o Gustavo Gomes também passou na coletiva. Foi ele que sofreu o pênalti não marcado no comecinho do jogo. Estava bem irritado com a arbitragem. O Gomes já foi mais enfático ao tratar desse assunto no pós-jogo. Vamos ouvir a fala do zagueiro paraguaio, que, dentre outras coisas, chegou a dizer que ouviu do quarto árbitro que foi pênalti, que o quarto árbitro achava que tinha sido pênalti, por isso gerou muita discussão. E vale destacar também, Capri, com confusão no pós-jogo. Vamos ouvir o Gustavo Gomes falando na saída do Maracanã. O quarto árbitro falou para mim que ele achou, imagina, o quarto árbitro achou que foi pênalti e tinha que ir avisou para o VAR, mas o árbitro principal é o que manda. Mas como eu falei, nós também pensamos em melhorar e obviamente também parar de falar da arbitragem. Mas o único reclamo é que eu acho que ele tem que, e a CBF, os diretores têm que falar um pouco também para os árbitros melhorar o caráter, né? Porque eu sostenho ainda, eu acho que o Sampaio eu conheço há muitos anos, acho que é um dos mais soberbos do futebol mundial. É isso, Capri. Para colocar um ponto final nessa partida, a gente teve ainda a expulsão do Piquerez no finalzinho do jogo, naquela confusão, porque o árbitro encerra a partida em um momento em que faltas a favor do Palmeiras não tinham sido marcadas, o que gerou um clima ainda mais quente no estádio, que já estava em clima de decisão, com mais de 70 mil pessoas, mas a arbitragem, de certa forma, roubou a cena deste grande jogo no estádio do Maracanã. Capri, só para pontuar então, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira contra a LDU, aí é outra decisão. Semifinal de Copa Libertadores, jogo em Quito, na altitude. O Verdão deve viajar apenas na quarta-feira para o Equador, onde encara a Liga Deportiva, e realmente vai ser um jogo fundamental para a sequência na Copa Libertadores. O Verdão, que no próximo jogo no Brasileirão contra o Cruzeiro, perdeu o Piquerez, vai cumprir suspensão. São as informações do Palmeiras. O mês de outubro só começou, vem muito mais decisão por aí. É claro que a Rádio Bandeirantes vai seguir de perto os passos do Alviverde ao longo deste mês decisivo, meu caro Ricardo Capriotti.
Valeu. Bruno Migliozzi, diretamente do Rio de Janeiro, do Maracanã, trazendo esse pós-jogo lá do Maraca, a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3-2. Eu fico aqui pensando, né? 2 semanas atrás, o Palmeiras foi beneficiado num dos maiores erros da história da arbitragem brasileira, naquele jogo em que o Palmeiras venceu de virada o São Paulo por 3-2. Né? Um dos maiores erros da história da arbitragem brasileira. E 2 semanas depois, o Palmeiras é prejudicado. Claro que tem gente que vai achar que não foi pênalti, como o Pretzel acha que não foi pênalti. Tá tudo certo. Mas é assim, né? É assim. Essa história de que há esquema, de que um time é beneficiado, outro é prejudicado, tudo balela. Os árbitros são ruins para todo mundo. Ruins para todo mundo. Um jogo, um time é beneficiado, outro é prejudicado, e assim sucessivamente. E assim segue a banda, segue tocando a banda do futebol brasileiro desde sempre. Teve manifestação do Palmeiras também, não é, o Pedro? Que não teve depois do jogo contra o São Paulo, mas hoje teve, né? Exatamente, Capri. O Anderson Barros, diretor do Palmeiras, divulgou via assessoria de imprensa uma nota oficial condenando a arbitragem do jogo, comentando sobre o Flamengo também. Diferentemente de alguns clubes que justificam, lendo a nota aqui, né? Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe, mas não podemos tolerar a hipocrisia. É inaceitável que o técnico Felipe Luiz e o diretor José Botto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Sobre esses erros, a direção do Palmeiras vai discutir com a comissão de arbitragem dentro dos fóruns adequados, como sempre faz. Respeito o Felipe Luiz pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador, mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou. Quanto às declarações do Botto, elas não me surpreendem. Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula. Espero que a justiça desportiva seja firme com quem, semana após semana, mente e usa de insinuações sem provas para pressionar em busca de benefício esportivo. Pelo bem do futebol brasileiro, essa pressão precisa acabar. O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos. Tá aí então a nota oficial do Anderson Barros, divulgado via assessoria de imprensa, Capri. Aquelas notas pro forma aí, é uma resposta pra torcida, tá? Aquela coisa toda que não resolve nada, mas é só pro forma aí pro torcedor ver que o dirigente tá fazendo alguma coisa pelo time. Hernan Crespo. Opa! Não é possível! Ô Crespo! Aí sim! Vamos lá então, ó. Prometemos, vamos pagar, não é, Everton? Vamos lá então, ouvir Hernan Crespo, técnico do São Paulo, depois de mais de 1 hora do jogo encerrado. Vamos lá, Everton. Demorou, mas chegou. Vamos ouvir então o técnico do Tricolor. A zaga do São Paulo estava bem postada, o São Paulo conseguia vencer os jogos. Já nas últimas partidas a gente vê uma instabilidade muito grande da zaga. Queria a sua análise, o quanto você acha que é individual pela pressão, pelo momento, os erros individuais que cabem aos jogadores, e quanto dessa culpa é coletiva, que aí cabe também ao seu trabalho de associação dentro do campo. Obrigado. É um momento que acho que é um momento delicado para a gente. Difícil era quando a gente chegou. É um momento delicado. ¿Por quê? Porque é um momento que as coisas não dão certo. Acho que temos que fazer uma meia-culpa, um pouco de autocrítica, mas acho que é contínuo a crer e confiar neste grupo. Sim, talvez estamos perdendo esse centímetro que antes a gente tinha para ser mais agressivo. Sim, acho também que, por exemplo, o jogo de hoje pode conceder depois de 1 minuto um gol. E depois, foi 2 penaltis que tranquilamente a gente podia ter. Concedió, pode ter, porque aqui não se estava falando nem de tática, nem de estratégia. Esse é o fato. Que a gente se tem que comprometer a voltar a ser esse time antipático, perigoso, agressivo, respeitando a identidade. A gente tem um pacto agora. Porque já a identidade é clara. O São Paulo vai jogar assim. Vai jogar isto.
Eu continuo a acreditar e confio plenamente em nossos jogadores, porque são as mesmas pessoas, os mesmos atletas que fizeram acreditar na possibilidade de jogar Copa Libertadores quando a gente jogou, quando se falava só do rebaixamento. Temos que voltar a fazer aquilo que a gente estava fazendo apenas a gente jogou. Não 1 centímetro menos, sempre 1 centímetro de mais. Porque somos as mesmas pessoas, os mesmos atletas, a mesma comissão que voltou da temporada, quando o pensamento era ruim. E agora o pensamento é, uma lástima. No momento que podemos chegar a ter a possibilidade de Copa Libertadores, um momento aí que a gente está na dúvida. Mas são os mesmos, É a mesma comissão, os mesmos atletas, que eu continuo a acreditar e confiar a pleno, assim, com o meu grupo, com este grupo de atletas. E que vamos a voltar, por quê? Porque a linha é clara. São Paulo vai jogar assim. É um momento difícil, sim, os resultados não chegam. Sim, verdade. Sinceramente, eu não pensei, ou não esperava, que o resultado do Palmeiras fosse assim, tão difícil de aceitar. Mas aconteceu. Então temos que resolver o problema e fazer o pacto, como a gente fez, quando a gente lutava para não rebaixar, onde cada fazia o máximo, onde cada olhava no espelho e dizia, o que tenho que fazer? De mais, não de menos, de mais, para sair desta situação. E a gente colocou aí, no 7º lugar, o time, para acreditar na possível Copa Libertadores. Neste momento, as coisas não estão dando certo. O criador... a gente ouviu aí uma primeira resposta do Hernan Crespo, Capri, sobre os mesmos jogadores, ele acreditar no elenco, né? E sobre resgatar um espírito agressivo. Segue falando o Hernan Crespo, vamos continuar escutando o técnico do São Paulo. E tem que fazer ainda mais. Mas se você espera que eu vá criticar ou fazer uma análise contra os jogadores, ou chegar aqui, encontrar culpados, a gente sabe o que tem que melhorar, a gente sabe. A gente continua a acreditar assim no grupo. Porque o mesmo grupo que saiu e fez ter a esperança na mesma temporada de chegar à Copa Libertadores para o próximo ano. Então, eu continuo a acreditar. Temos só que voltar, estar compacto e fazer ainda mais daquilo que estamos fazendo até agora. Porque neste momento não alcança. Neste momento é um momento aí. Mas acho que é um momento... Como se faz? Uma racha, quando uma coisa não funciona. Uma fase. É uma fase. É uma fase que antes dava certo constantemente. Agora não dá certo. Mas acho que é uma fase. Que a identidade é clara. São Paulo vai jogar assim. São Paulo vai lutar. Neste momento, falta 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aí, que a gente vai recuperar. Vai recuperar. Então, confio plenamente no grupo. Plenamente no grupo. E neste momento, porque agora é fácil, né? Agora é fácil. Fala mal. Não. Somos os mesmos, né? A mesma comissão, os mesmos atletas, somos as mesmas pessoas. Temos que melhorar? Sim. Temos que começar outra vez a ganhar esse centímetro, outro, para voltar a ganhar o jogo. É assim. Hernan, boa noite. Tomando essa sua primeira resposta, que foi bastante longa e enfática, comparando inclusive com a sua postura na coletiva passada contra o Grêmio, a gente vê agora um tom mais alto, né? Eu não gostei nada. Incômodo, sim. Eu não gostei nada com o Grêmio. Você acredita que você e a sua comissão, diante disso que você falou, vocês vão conseguir tirar o São Paulo dessa fase ruim? Vamos lembrar, não esquecer. A gente estava na cama, na Argentina, ficava tranquilo.
É uma posição ainda pior. A gente acreditou aqui nos atletas. Os atletas demonstraram que podem jogar bem, muito bem, e podem ganhar jogos de sequência. E estes mesmos atletas, este mesmo grupo, levaram a gente a pensar de poder acreditar o no G4, no G6, Copa Libertadores. Somos os mesmos, ¿eh? Temos solamente que voltar. Calma, olhar nos olhos, olhar no espelho. Estamos fazendo a mesma coisa que antes. Nothing. E ele tá reforçando bastante durante a entrevista coletiva, né, Capri, né, Pretzel? Desculpa, a entrevistinha, papo furado. Papo furado. São 7 derrotas em 8 jogos e é a segunda vez que acontece na história do São Paulo. Se ele não reconhece isso, não vão falar agora porque são os mesmos jogadores. Sim, e o mesmo treinador, que hoje estava tomando um vareio de bola e ficou parado na área técnica sem fazer nada. Voltou no intervalo com o mesmo time. Não. Esse papinho aí não. Viu? Se é o Ricardo Catalá, o técnico do São Paulo, estaria todo mundo pedindo a demissão dele hoje. Se é um outro treinador brasileiro, todo mundo queria que ele saísse hoje. Mas como é o Hernan Crespo, né, que já passou uma vez aqui, certo? Ele tem muita culpa também. O São Paulo hoje é uma confusão. Confusão política, institucional, né, dirigentes que não se dão, presidente que não, sabe, tá perdidaço. Agora vamos deixar claro, o treinador tá muito mal. Não é uma fase, não. Ele tá muito mal já há um bom tempo. Muito bom. Bom, acho que deu para ouvir aí, não vai fugir muito disso, né, Pretzel? Acho que a explicação inicial do Hernan Crespo, que é isso mesmo, né? Não tem nada de objetivo ali que ele diga para poder melhorar o desempenho do São Paulo. Vai ter que mostrar no campo agora contra o Bahia, no sábado que vem. Se essa semana que ele vai ter mais uma de trabalho aí pela frente, vai ser suficiente para ele melhorar esse time do São Paulo. Vamos lá então, o destaque final do Tricolor. Fala aí, Everton Ramos. São Paulo que retorna para a capital paulista de ônibus para iniciar a preparação já nesta semana. A equipe folga nesta segunda-feira, retorna aí aos trabalhos na terça-feira e aí terá a semana cheia para o próximo duelo, São Paulo e Bahia, sábado que vem, 9h30 da noite, no Morumbi. Um desfalque certo do técnico Hernan Crespo é o zagueiro Ferrarese, que tomou o terceiro cartão amarelo nesta derrota para o Mirassol por 3-0, estará suspenso e não vai a campo contra o Tricolor de Aço na semana que vem. Valeu, Everton. Bom descanso e até amanhã. Amanhã tem mais, na Vila Belmiro. Amanhã lá estará Everton Ramos para a transmissão de Santos e Vitória, esse jogaço de bola. Tchau, Everton. Valeu, abraço, Vamos Capri. lá. Ô, Capri, tu que Abraço. gosta de futebol Diga e eu lá, também, estamos vendo a história passando dos nossos olhos, hein? O Marrocos está ganhando da Argentina por 2-0, está se sagrando campeão do Mundial Sub-20. Isso é histórico, hein, Capri? Marrocos veio do grupo do Brasil. Sim, que eliminou o Brasil na primeira fase, foi o primeiro africano semifinalista de Copa do Mundo e agora está se tornando campeão mundial. Eliminou a França na semifinal e está derrotando a Argentina por 2-0, o jogo indo para os acréscimos. Espetacular, hein, Capri? França e Argentina que fizeram a final da última Copa do Mundo e que tem aí bases muito fortes, muito fortes. Grande, mas é o futebol africano, né? É o futebol africano que vai mostrando aí a sua força e a sua constante evolução. Valeu, Pretzel. Amanhã estaremos juntos no Esporte em Debate às 7h30 da noite. Tchau, Pretzel. Conteúdo na veia. Um abraço e um bom início de semana para todo mundo. Um abraço. Valeu. Pedro Cohen, bola rolando aí. Vamos lá, tempo e placar de jogo com bola rolando lá na Arena Fonte Nova. Pedro. Vamos lá, Capri, tem gol do Bahia, o zagueiro David Duarte amplia para o Tricolor de Aço, agora o Bahia vai vencendo o Grêmio por 3-0 e a tabela do Campeonato Brasileiro não muda, né? O Bahia já vinha vencendo, 46 pontos, mesma pontuação do Botafogo, mas essa vitória do Bahia é importante também para a torcida do São Paulo, já que o Grêmio, se vencesse hoje, tinha a possibilidade de ficar à frente do Tricolor. E também é interessante para o Corinthians, porque o Grêmio, com a mesma pontuação do Corinthians, fica atrás por conta do saldo de gols. O Grêmio era 11º no início da rodada, e agora no início da partida, e agora é 12º. O Corinthians ultrapassa o Grêmio, então, mesmo com a vitória de ontem, mas sem entrar em campo hoje, né, Capri? Então, Corinthians 11º, Grêmio 12º, e o São Paulo agradece também a vitória do Bahia, Capri. Valeu, já voltamos aqui com o apito final 9h54. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A combinação perfeita entre a informação importante e o momento de descontrair e jogar conversa fora. É o jeitão de Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. A pauta é o que rola no momento, do buraco na rua aos avanços da medicina, da conta de luz ao que acontece na China ou na Cochinchina. A interatividade é marca. É programa bom para participar. Bora Brasil, de segunda a sexta, à 13h. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. Seja com forte calor, seja com a pista mais úmida, o fato é que Pedro Perdoncini continua mandando no fim de semana de Copa Truck Petrobras na classe Elite em Londrina. Depois de ter liderado os 2 treinos livres de sexta-feira, o paranaense de Campo Mourão foi o mais rápido do terceiro e último treino antes da sessão classificatória na tarde deste sábado a bordo do Mercedes-Benz, preparado pela ASG Motorsport. As voltas mais rápidas foram registradas já nos minutos finais da sessão. Foi quando o paranaense, na 9ª das 10 voltas completadas nesta tarde, virou 1 minuto e 45 segundos, 366 milésimos. Destaque novamente para a dupla da Vanucci Racing, que completou o top 3 com Rodrigo Taborda em segundo lugar e Hugo Simien em terceiro, ambos com brutos da Volvo. A 4ª colocação ficou com o dono do fim de semana em Curvelo, Nicolas Giafone, com a Volkswagen Meteor da R9 Competições. O top 5 foi completado por Arthur Scherer, companheiro de equipe de Perdoncini, e que chegou a liderar a tabela de tempos ao longo da sessão, tal qual o Nick. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Terminou o apito final, minha gente. Ponto final no apito final, é isso mesmo. Mas vai voltar amanhã, hein? Amanhã com o João Paulo Capelanes, que retorna depois de Santos e Vitória. Esse jogaço de bola da Vila Belmiro amanhã, 9h30 da noite, a bola vai rolar na Vila Belmiro. E claro que é semana também de Libertadores da América, estaremos juntos na quarta-feira com o Flamengo e Racing, na quinta-feira com LDU e Palmeiras. Semana intensa, não é? De Brasileirão e de Libertadores da América. Produção do apito final do Pedro Cohen, com Michel Lopes na mesa de som, com Caiame Martins e Roger Palme Duarte na central técnica, com Alexandre Marques, o nosso switcher. Tenham todos um bom final de domingo, uma excelente semana. Tá começando mais uma semana e vamos matar essa no peito aí, né? Vamos tirar mais uma semana da frente aí com todo o garbo, com todo o brilhantismo. Vai ser mais uma semana espetacular, eu tenho certeza aí. Semana de trabalho, de estudo, Capri, uma semana
muito positiva e muito produtiva para todos vocês. Oi, Pedro. Só para confirmar a informação que o Pretzel trouxe antes, que Marrocos estava ganhando da Argentina, o jogo acabou lá no Chile, Marrocos é campeão mundial sub-20, primeiro título da história do Marrocos nesse campeonato. Boa, tá aí a informação do Pedro Cohen, confirmando, portanto, informação importante. Marrocos conquistando o Mundial Sub-20, que o Brasil caiu na primeira fase, na fase de grupos, o maior vexame da história da seleção de base brasileira. Pior campanha da história. Não passou nem da fase de grupos. Pior campanha da história do futebol de base do Brasil. Não passamos da fase de grupos do Mundial e o Marrocos, terminou com portanto, um ponto, Capri, se sagrando a fase de grupos. campeão. Terminou na última colocação do Grupo C com um ponto. Exatamente, foi um vexame a participação brasileira nesse Mundial Sub-20, que acabou custando o cargo de técnico, né? Caiu o treinador da seleção brasileira, o Brasil procura agora um treinador para sua base, aí vamos ver quem é que vai chegar para assumir esse lugar. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, uma excelente semana a todos, tchau São Paulo, tchau Brasil! Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Começa agora, Linha Direta com a Justiça. Na Rádio Bandeirantes. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 999048756 ou por meio das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Linha Direta com a Justiça. Agora na Rádio Bandeirantes nós vamos discutir assuntos relacionados ao trânsito, ao transporte e à nossa legislação. Eu tenho certeza que, ao perguntar para qualquer um, as pessoas devem imaginar que a maior causa de morte não natural esteja relacionada à criminalidade. Mas a surpresa que vem é que esse número é maior nas vítimas do trânsito. Para discutir esse assunto, trouxemos aqui dois especialistas de ponta. Professor Sérgio Aveleda, do INSPER, consultor em mobilidade. Tudo bem, Aveleda? Seja bem-vindo. Olá, Pedro. Muito obrigado. Um prazer estar de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Também o Dr. Maurício Januzzi, que é advogado, especialista nas questões do direito do trânsito. Como é que vai, Dr. Maurício? Tudo bem, Pedro. Aveleda, também um prazer. Vamos aqui debater um pouquinho sobre trânsito. É isso aí. Números, professor Sérgio Aveleda, eles realmente impactam por saber que mais gente morre no trânsito do que vítima da nossa criminalidade que está solta por aí, também é uma grande preocupação do brasileiro. Quais são os dados mais recentes que nós temos a respeito desse assunto? Olha, Pedro, você tem toda a razão. O trânsito é a maior causa de mortes não naturais no Brasil, é a maior causa de mortes de jovens no mundo todo e a situação não se resolve. Nós continuamos tendo números escandalosos no Brasil. A gente perde como se fosse um avião por dia. Morre mais ou menos 110 pessoas por dia no trânsito no Brasil. E a gente naturalizou, porque se caísse um avião todo dia,
No terceiro ou quarto dia, parava de voar para entender o que estava acontecendo. Isso aconteceu recentemente. Uma fabricante norte-americana de avião, um avião que custa mais de 60 milhões de dólares, ficou 3 anos parado até resolverem um problema, porque 2 aviões caíram por causa desse problema. Mas no trânsito a gente naturalizou, nós precisamos parar de naturalizar. Existem técnicas, existem estratégias, existem ferramentas que podem, se não eliminar completamente as mortes no trânsito, reduzir significativamente. Vários países já alcançaram. Nós precisamos fazer um grande pacto da sociedade para a gente, de fato, eliminar essa tragédia. É uma tragédia pessoal, é uma tragédia econômica e é uma tragédia social. Nós temos 60% das vagas de UTI na rede pública do Brasil são destinadas às vítimas do trânsito, porque não é só mortes. Nós temos centenas, muito mais do que mortos, nós vamos ter sequelados que vão ficar na Previdência Social, incapacitados para o trabalho, uma tragédia para as famílias, ou seja, nós não podemos mais admitir essa realidade. Doutor Maurício, a lei é fraca? É por isso que tem tanto acidente de trânsito? A lei não é fraca, a lei é bem feita, existe o Código de Trânsito Brasileiro que vem sofrendo modificações pelo nosso Congresso Nacional. O que é falho, na minha opinião, é a educação do trânsito e a fiscalização, que são 3 pilares, né? Seria a educação, a fiscalização e a legislação, que faria com que essa massa, e todos nós diariamente estamos no trânsito, quer como pedestres, quer como usuários, né, do sistema. O que acontece? Existe muito número de veículos para pouca fiscalização. E só punir, a gente sabe que não vai resolver também a questão. Eu acho que tem que começar pela educação, e aí eu vou começar a polemizar, se me permitir, essa questão de você hoje não ter obrigatoriedade de fazer aí as aulas práticas para a habilitação já é um retrocesso, na minha opinião, é um erro. Eu sei que, obviamente, é caro você se habilitar hoje, mas não é em detrimento de você formar e educar no trânsito que você vai permitir isso. Então, algumas questões estão indo para trás. Uma delas é essa alteração legislativa sobre a habilitação. A não obrigatoriedade de se passar por uma autoescola para fazer a prova de direção. Aveleda. Não, sem dúvida, concordo plenamente com o Dr. Maurício. Isso é um retrocesso. ABS é caro. Airbag é caro. Sob esse argumento, daqui a pouco nós vamos retroagir para retirar a exigência de equipamentos de segurança, em nome de algo que vai custar muito mais caro, que são as mortes e o tratamento de saúde dos acidentados. Então nós vamos baixar o preço para adquirir habilitação e vamos acolher muito mais feridos e mortos depois. Não faz nenhum sentido esta medida. Eu vivi num país, no México, que nem prova precisava para tirar a carteira de habilitação. Era um caos, um caos. Eu fiquei espantado quando eu soube disso, né? Aqui eles pretendem manter a prova, mas tirar o treinamento, ao meu ver, é um retrocesso. Mas não é o único. Nos últimos anos nós tivemos outros retrocessos. Por exemplo, nós dobramos o número de pontos para suspender a carteira. Quando você faz isso, qual é o anúncio que você diz? Senhor infrator, você pode cometer mais infrações. Por favor, fique tranquilo que nós estamos lhe protegendo. Nós proibimos radares móveis nas cidades. Se a prefeitura quiser aqui controlar o trânsito perto de uma escola, de um hospital, não pode mais, porque está proibido o radar móvel em vias com menos de 40 km por hora, ou 60 km por hora, que são as vias urbanas. Nós proibimos radares que fiquem atrás de infraestruturas. Nós queremos dizer ao infrator, senhor infrator, nós vamos lhe avisar que estamos lhe fiscalizando. Então reduz a velocidade no ponto do radar, depois o senhor fique à vontade para correr. Nós proibimos fiscalização por velocidade média. Nós exigimos que o agente de trânsito esteja uniformizado. Se o nosso ouvinte for para os Estados Unidos alugar um carro e sair numa rodovia, ele pode estar sendo fiscalizado por um carro igual o dele atrás, que ele nem imagina que é fiscal. Na hora que ele acelerar, o carro liga a sirene e manda ele parar. Então nós temos, concordo plenamente com o Dr. Maurício, uma proteção ao infrator. As pessoas falam da indústria da multa, né, Pedro? Eu costumo dizer que a indústria da multa, toda indústria precisa de insumo. A indústria de carro precisa de plástico, ferro, borracha. A indústria de TV precisa de chip, de vidro. A indústria de multa precisa de insumos. Qual é o insumo da indústria da multa? As infrações. Se a gente parar de cometer infração, a gente quebra a indústria da multa. Ninguém vai ser multado. Não existe indústria da multa, existe indústria das infrações. E para concluir, tem uma pesquisa feita pelo Horácio Figueira,
que mostra que apenas 1,5% das infrações de trânsito em São Paulo são objeto de multa. 98,5% das infrações de trânsito em São Paulo não são multadas. Então existe uma indústria de infração, não de multas. Eu concordo com a Aveleda na medida em que aquela frouxidão, né, dos 20 pontos para os 40, que era um reclamo geral, né? Não, mas é só 20 pontos. Não é. Na verdade, você não devia ter nem os 20, né? Você deveria ter infrações gravíssimas e você já ter o procedimento de suspensão da habilitação e por aí vai. O que acontece é o que eu falei, o condutor brasileiro é mal formado, ainda com as autoescolas. E aí vem o governo e quer tirar as autoescolas. Ou seja, aquilo que era mais ou menos formado vai ser sem formação nenhuma, que o próprio Aveleda já falou que no México é o caos, assim como na Índia é o caos, porque lá você, tecnicamente, não tem legislação de trânsito e você é habilitado, basta pagar, obter habilitação e ponto final. Aqui não, nós temos todo um procedimento, toda uma escola, né, que são as autoescolas. Aí podemos debater se é caro ou barato, enfim, essa questão, mas eu tenho uma formação mínima. E mesmo com essa formação mínima, o nosso condutor, ele assume o risco de ser um infrator. Isso é que é o mais interessante. Como o Aveleda falou, eu sei que naquele local, aí pelos dispositivos aplicativos, tem lá um radar, então eu vou diminuir quando chegar o radar, depois eu vou acelerar de novo. Ou seja, que fiscalização é essa? Que tipo de conduta é essa? E aqui, para que os nossos ouvintes não fiquem bravos comigo, eu não lucro com a infração de trânsito. A própria estatística já diz, né? É um número muito reduzido para a tal da indústria da multa, e isso tecnicamente não condiz com a realidade. Se cerca de 98% não é multado, é porque tem muita gente fazendo muita coisa errada no trânsito. E não há fiscalização possível vamos pegar de uma cidade como São Paulo, né, para que eu fiscalize a todo momento, a toda hora essas questões. E mais do que isso, hoje em dia, me parece, após a pandemia, que o trânsito virou uma forma de você descontar suas frustrações, né? Que você deveria, tecnicamente, ir até um psicólogo, um terapeuta para falar sobre seus problemas, você descarrega os problemas do trânsito. Então, nós estamos vendo direto brigas de trânsito, né? Em que ocasionam até mortes, lesões corporais, que são coisas que em outros países podem até acontecer, mas não com a naturalidade que acontece aqui. Muita desinteligência no trânsito, né? Às vezes por uma coisa muito pequena você acaba se envolvendo numa modalidade criminosa. Exatamente, né? Ou seja, você sai do crime de trânsito e entra para o crime comum ali de uma lesão corporal, uma tentativa de homicídio, alguma coisa desse sentido. Doutor Maurício, o que incomoda bastante o ouvinte da Rádio Bandeirantes quando nós noticiamos questões ligadas ao trânsito tem relação com o motorista que ingere bebida alcoólica e comete um acidente. Os ouvintes não conseguem entender como essas pessoas não ficam presas, como essas pessoas não ficam afastadas do direito de dirigir. É uma incompreensão, praticamente uma revolta, né? Do outro lado do rádio. Hoje nós temos a ferramenta aí da comunicação instantânea. Então, é só aparecer um caso como esse, professora Aveleda, que nós vamos ter aqui uma enxurrada de mensagens. Mas como que esse sujeito não tem lei, não sei o quê. E me parece, não sei se é um sentimento meu, aí os senhores me corrijam, que cada caso vai para um lado, né? Tem algum caso que é enquadrado ali de uma forma pela justiça, tem um que tem fiança, tem um que não tem. Então fica ali uma sensação meio indefinida. O que falta para o Brasil fazer como os Estados Unidos, por exemplo, e punir de forma rigorosa quem se envolve em acidente depois de ingerir bebida alcoólica? Então, a minha opinião particular, e eu acho que faço essa luta há mais de 15 anos, porque, como você fala, é recorrente, ou seja, não acaba essa situação, apesar de ter aumentado a pena, de ter feito várias outras alterações, é o seguinte:
O operador do direito, o delegado de polícia, quando recebe esta ocorrência, ele vai dar a sua opinião pessoal se aquilo é culposo ou é doloso, o que está errado. Na verdade, quem bebe e dirige e pratica um crime, seja uma lesão corporal, seja uma morte, ele assumiu o risco de produzir este resultado. A partir desse momento, caberia à autoridade policial, que é o que dá o primeiro combate ao caso, entender que aquele crime é doloso e, portanto, autuar aquela pessoa no artigo 121 do Código Penal como homicídio doloso. Esta pessoa, então, ficaria presa, não teria, muitas vezes, direito à fiança, tá? Porque o homicídio é um crime hediondo, que não permite isso, e ele responderia preso por um período até que se apure todo o caso concreto e aí, se for o caso, desclassificaria para o homicídio culposo. Então, o que está errado é esse primeiro combate. Ou seja, a autoridade policial classifica como culposo e daí a pessoa tem qualquer crime culposo, ele já tem direito à fiança, ele não ficará preso, ou seja, ele terá essa liberdade provisória, e aí a sensação de impunidade é latente, como você disse, dos ouvintes. Ou seja, ele mata uma família, ou então mata um pai de família, e ele vai para casa no mesmo dia. A pessoa está sendo enterrada, vamos dizer assim, né? A consternação total daquela família, e o autor do fato está em casa, tranquilo, sem menor problema. Então, esse disparate que tem que começar a ser desenvolvido, quer pela Polícia Judiciária, pela autoridade policial, depois pelos membros do Ministério Público e também pelo Tribunal de Justiça, porque não basta só o delegado autuar desta forma, porque quem vai oferecer uma ação penal contra o indivíduo é o Ministério Público, mas quem dá a palavra final é o juiz de direito. Então esse sistema de justiça, ao meu ver, está equivocado. Né? E também fazer e criar, como existe em outros estados, vou citar aqui o Paraná, uma vara, né, que só julga crimes de trânsito. Eu acho que aí você vai ter um juiz especialista em crimes de trânsito, um promotor especialista nisso, e na medida em que ele é especialista, ele vai poder identificar se aquela conduta é culposa ou dolosa. Muito bem, doutor Maurício, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem essa complacência na justiça, que é verdade, o doutor Maurício tem toda a razão, os ouvintes têm razão, ela resulta de uma complacência na sociedade, Pedro. Esses dias eu fui num casamento de gente muito abastada, uma festa muito grande, todo mundo bebeu, e o valet estava lotado de carros na hora de ir embora. E eram pessoas que conhecem as leis. Nós temos uma complacência com o álcool e a direção. Então, nós todos temos uma complacência e não vai ser diferente o delegado, o juiz, o promotor, as pessoas que administram a justiça. Nós precisamos mudar como sociedade esse conceito. Nós já evoluímos. A lei é muito boa. A lei de lei seca no Brasil, ela não tem um reparo a fazer. Ela funciona muito bem, mas a interpretação no ato da ocorrência e jurisprudencial, ela precisa mudar. Quem tem carteira de habilitação sabe que beber e dirigir pode causar morte. Quem tem consciência do risco comete crime doloso. Como disse o Dr. Maurício, a pessoa assume, quando você bebe e sai dirigindo, você diz, se acontecer alguma coisa, não tem problema, eu assumo o risco, porque você sabe do risco. Então, deveria uniformizar. E mais, né, Dr. Maurício, eu acho que a gente precisa também avançar na tecnologia. Os carros hoje só faltam falar, né, Pedro? Uhum. Você pega esses carros modernos, aquelas telas enormes, tem tecnologia de tudo. Já existe há muitos anos à disposição a tecnologia do bafômetro no carro. Ou seja, se você soprar e tiver presença de álcool, o carro não deveria funcionar. Tem alguns que se você não botar o cinto, você não sai do carro. Isso, exatamente. Mais ou menos. E terceiro, a fiscalização é falha. Quando eu fui secretário aqui em São Paulo, eu tentei convencer um programa que a fiscalização seria nos valets. A Polícia Militar baixaria na saída de uma boate, chamaria a pessoa que chamou o carro e diz o seguinte, o senhor não quer soprar o bafômetro? Se der positivo, não acontece nada, o senhor não está dirigindo. Mas nós estamos aqui com empresas de táxi, de aplicativo, para levar o senhor para casa. A empresa de estacionamento já fez um acordo com a gente, seu carro vai pernoitar aqui, o senhor vem buscar amanhã, vai lhe cobrar um pouquinho a mais. Fazer o bafômetro nos lugares onde as pessoas bebem antes delas pegarem o carro.
porque aí não tem aplicativo que vai fazer a pessoa desviar o caminho da blitz, que hoje a gente sabe como funciona, e não vai ter multa, ninguém vai ser preso, só que você vai tirar da rua uma grana. Então você descobriu que vai ter uma festa como eu fui. Preventivo. Baixa a polícia de trânsito ali, encosta no vale e te convida a pessoa. Só que se você sair com o carro, na esquina vai ter uma blitz, para daí sim prender a pessoa que estiver dirigindo alcoolizada. Nós precisamos evoluir na tecnologia e evoluir nessa estratégia de fiscalização. E uma outra coisa que chega bastante aqui sobre esse assunto é o seguinte: às vezes o sujeito não cometeu o crime, foi pego no bafômetro, foi pego na blitz, teve o carro apreendido, pagou as taxas e acabou sendo liberado. Ele fica com a carteira suspensa. Isso. Por um ano? Vai ter Depende do... um procedimento de suspensão. Normalmente é o quê? Um ano na primeira vez? São 12 meses, podendo até ser menos, dependendo da situação. Mas vai ficar um tempo sem dirigir, certo? Só que ele dirige. Porque ele sabe que não tem fiscalização. Ele só toma cuidado para não pegar a estrada, porque ali ele pode realmente parar. E à noite, às vezes, ele evita dirigir. Então ele continua dirigindo, né? O que também passa por uma questão aí de educação, de fiscalização e que precisa ser enfrentada. Desse ponto, eu não sei se a gente tem muito o que fazer, né? Porque vai botar um fiscal em cada esquina, aí é difícil, né? A dirigir com a carteira suspensa é crime. A lei também é muito boa, não precisa mudar a lei. Aliás, tem o pai do direito penal moderno, Cesare Bonezana, Marquês de Beccaria, ele diz assim: não é o tamanho da pena que assusta o infrator, é a certeza da punição. Não precisa aumentar a pena, nós precisamos criar a certeza da punição. Eu não tenho carro, dirijo muito pouco, mas a última vez que eu fui parado por alguém para pedir a minha carteira de habilitação tem mais de 15 anos. Que um policial me parou e disse: quero checar seus documentos. As pessoas têm a sensação que elas não vão ser paradas e fiscalizadas, né? Isso precisa mudar, infelizmente, nós precisamos recrudescer a fiscalização. E isso é para proteger as pessoas que estão fazendo tudo correto. Que a imensa maioria das pessoas, aliás, vale dizer isso, a imensa maioria das pessoas não comete infração. É uma minoria. Aqui em São Paulo, 50% das infrações são cometidas por 5% dos carros licenciados. Por exemplo, onde a gente tem um nicho de impunidade? Carro em nome de pessoa jurídica. Como o carro em nome de pessoa jurídica não gera pontuação, os empresários, donos de escritórios, eles põem o carro no nome do escritório e vão cometendo infração. Como eles são ricos, eles vão pagando, a multa vai ficando mais cara. Eu advogo que cada carro deveria ter um motorista vinculado ao licenciamento. Então o carro está no nome da Rádio Bandeirantes, vai colocar o Pedro como motorista daquele carro. Se aquele carro tomar uma multa e alguém não indicar o condutor, vai para a carteira de motorista do Pedro. Se não tiver um motorista cadastrado, o carro não pode ser licenciado. Porque a gente precisa acabar com esse nicho de impunidade, que é um nicho de pessoas abastadas, que são donas de empresas e que cometem infração sem nenhum tipo de punição que não seja financeira. Mas essas pessoas, o bolso não é tão sensível. Né? Nós precisamos ir cercando os nichos de impunidade, que aí nós vamos melhorar a segurança no trânsito. Eu concordo plenamente com a Veleda e acho mais ainda, essa questão da pessoa jurídica é uma porta para a impunidade, porque são estas pessoas que cometem as infrações. Ou seja, é aquele indivíduo que já sabe que vai cometer infração, que já de antemão faz de uma forma que vai ficar em dobro, né, a multa, mas isso faz parte do serviço da empresa, do escritório, ou de qualquer coisa nesse sentido. Agora, acho que o Aveleda tocou num ponto fundamental, que é a fiscalização. Como eu disse, é humanamente impossível numa cidade como São Paulo, no estado, fazer uma fiscalização. E como ele disse, vocês já viram algum carro de polícia militar parar aleatoriamente algum carro para pedir para a pessoa apresentar a habilitação? Eu até me surpreendo nas blitz de trânsito, e eu falo isso nas aulas, e choca às vezes os alunos, que é o seguinte: você para numa blitz de trânsito, você faz o bafômetro, assoprou, ok, deu positivo, você vai embora. Ele não fiscaliza o seu carro. Verdade. Ele não abre porta-mala, ele não sabe se você está transportando entorpecente, armas de fogo. É uma fiscalização tupiniquim, desculpa a expressão. Esse novo aí, você nem para praticamente. Porque você tem um bastão, né? O bastão deu verde ali que tá ok, você vai embora. Ele não te para ver o documento, ver a sua habilitação. Ele não pede a sua habilitação. O policial de trânsito não pede a sua habilitação. Então, a partir desse momento que ele não pede a sua habilitação, você espera o quê?
né? Então, se existe uma fiscalização, e é uma fiscalização falha. E como o Aveleda falou, eu tenho lá o dispositivo para saber onde está, né? A localização. Então, se eu tiver mais ou menos esperto, não tiver tão alcoolizado que eu não consiga nem ver o Waze, por exemplo, eu não vou passar na Blitz. Então, assim, a Polícia Militar de Trânsito nas estradas, que a gente estava falando aqui, em muitos tempos atrás, eu quando era criança e viajava com meu pai, a polícia parava, né? Ele estava lá com o seu binóculo, parava, conversava, viu? O senhor está em excesso de velocidade. Agora, você não vê, você vê a Polícia Rodoviária apenas e tão somente se tiver um acidente, né? Mas numa fiscalização de rotina, dificilmente. Então, o que está faltando é educação e fiscalização. Não, eu também quero trazer, Pedro, uma estratégia criada pela Suécia, chamada Visão Zero, que tem sido implantada em diversos países e cidades do mundo com muito sucesso. A gente costuma, quando trata do trânsito, culpar o ator. Então, o acidente aconteceu porque o motorista acelerou demais, porque o pedestre atravessou na faixa errada, porque o ciclista estava sem capacete. Normalmente é essa a visão tradicional. A Visão Zero, na Suécia, ela diz assim, primeiro princípio, todos nós vamos cometer erros. Por mais educado que você seja, preparado, centrado, um dia você vai sair atrasado, um dia você vai sair com sono, distraído, um dia você vai cometer um erro, todos nós vamos. Schumacher cometia erros nas pistas, o Piquet, o Senna, quem somos nós que não vamos cometer? Então o primeiro princípio é todo mundo vai errar. Você vai atravessar distraído. Segundo princípio, nós somos muito frágeis. A indústria automobilística ela foi genial para proteger os ocupantes de carro. Hoje, uma pessoa dentro da cidade, para morrer dentro do carro, ela precisa aprontar muito. Porque ela tem airbag, ela tem célula de sobrevivência, cinto de 3 pontos, ABS, material que absorve a energia. Então, andando a 60 por hora, ninguém mais morre dentro de um automóvel. Só que o pedestre, o ciclista e o motociclista tem esse corpo que a natureza nos deu, que é muito evoluído para muitas coisas, mas é muito frágil. A gente é muito frágil. Terceiro princípio, que eu acho que é o mais importante, a Visão Zero ela diz assim, todos são responsáveis. Recentemente nós tivemos uma tragédia com a morte de 2 moças, acho que foi em São Caetano do Sul, um carro a mais de 100 km por hora colheu essas 2 moças. E a discussão que ficou na imprensa é, as moças iniciaram a travessia com o sinal verde para o carro. A culpa é de quem? É delas ou do carro? Eu faço uma provocação também para os meus alunos, doutor Maurício. E quem desenhou a rua para o carro chegar a 120 km por hora na via urbana? Porque se aquela rua fosse desenhada para que o carro não chegasse a 120 km por hora, talvez aquela morte não tivesse acontecido. E quarto elemento que eu costumo dizer, a velocidade, isso toda a ciência mostra, é o maior risco, Pedro. Recentemente o CONTRAN obrigou as bicicletas elétricas a 32 km por hora. Eu achei a medida corretíssima. Não precisa nenhuma bicicleta andar mais do que 32 km por hora. Vocês conhecem alguém que morreu atropelado por bicicleta? Eu lembro de um caso aqui em São Paulo, alguns anos atrás. Por que a gente, se a velocidade máxima do Código de Trânsito Brasileiro é 120 km por hora, por que a gente licencia para andar em via pública carros que chegam a 300? Qual é a razão de permitir, se eu quer correr no autódromo, muito bem, mas por que nós autorizamos? Se aquele carro não pudesse chegar na velocidade que chegou e hoje a gente podia fazer isso por georreferenciamento, talvez essas pessoas estivessem vivas. Então tem um componente muito mais complexo, que se a gente tratar de forma holística, nós vamos ser mais eficientes. Foi assim que Helsinki zerou as mortes de pedestres. Oslo zerou a morte de pedestres. É assim que Bogotá, para não dar exemplo na Europa, reduziu em mais de 50% as mortes no trânsito. Fortaleza, aplicando os princípios da Visão Zero. Então, todos são responsáveis, nós somos muito frágeis e todos cometem erros. Então, quem desenha a rua, ele é responsável para que ali não tenha mortes. Quem decide se vai fiscalizar ou não, ele é responsável. Eu vejo aqui no Brasil político com medo de fiscalizar trânsito. No início, Pedro, de fato, se você não explicar bem, tem uma antipatia. Mas eu dou exemplo de Campinas. Campinas colocou radares há 30 anos atrás. No início, 98% dos carros foram multados. Hoje, 95% das multas são de carros de fora de Campinas. E em 2 anos caiu de 500 atropelamentos para 50 em Campinas. A população quer ser protegida. Se você explicar bem, em pouco tempo ela se adapta e você vai ter resultados formidáveis como tem Fortaleza e Bogotá. Doutor Maurício Januzzi, Sérgio Aveleda estão conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos falar sobre outra polêmica do momento, que é o serviço de transporte por aplicativo por moto, popularmente conhecido como mototáxi. Não chegam a ser mototáxi em todo o Brasil, porque muitas vezes, como já explicou o professor Aveleda aqui várias vezes na Rádio Bandeirantes, é um serviço de aplicativo, né? Não chega a ser mototáxi.
Como é que está essa questão, doutor Januzzi? O que o senhor pode trazer para nós, as suas impressões aí sobre esse debate colocado ao longo do ano de 2025 no Brasil? Então, como o professor Aveleda acabou de falar, a moto é um dos modais que a gente tem que, infelizmente, é frágil, né? Porque não existe um anteparo, não existe um airbag, né, no meio da moto que permita, no caso de acidente, minimizar qualquer lesão aos ocupantes. Ou seja, ele paga muitas vezes com a vida ou então sequelado até para sempre. Eu, particularmente, entendo que esta briga que está havendo entre aplicativo e Prefeitura de São Paulo é correta, na minha opinião, dadas as fragilidades da cidade de São Paulo. Ou seja, para cidades menores, para cidades, vamos dizer assim, provincianas, em que não existe o sistema de transporte, mas que há uma regulamentação e existe lá 20 km por hora para você andar em tais vias públicas, é até possível pensar, né? Eu vi casos na televisão em algumas cidades do Nordeste e do Norte do país em que as pessoas andam de mototáxi sem capacete. Não é dado a pessoa usar o capacete. Tem uma cidade, parece que 80% dos veículos são motos, né? Agora, uma cidade como São Paulo, ela é impossível, né? Eu acho que se melhorou muito com essa faixa azul que hoje tem aqui em São Paulo, acho que, eu não sei qual é a opinião do Aveleda sobre isso, mas acho que diminuiu bem o número de acidentes, né? Se bem que aumentou o número, aumentou a velocidade nesses corredores, então é sempre uma faca de dois gumes, mas assim, é inviável, né? Eu acho que o mototáxi, ele é um perigo hoje na cidade de São Paulo, e faz bem a prefeitura em judicializar a questão. Fez mal o Tribunal de Justiça de liberar a questão, que é o que eu acabei de falar no assunto anterior. Eu acho que falta ao tribunal, aos nossos desembargadores vir um pouco mais para a realidade do que acontece nas ruas, para decidirem de uma forma mais correta no sentido de preservar vidas. Não é só dar uma canetada e resolver o problema, que é dar uma decisão, mas preservar vidas e preservar o sistema de saúde, né? Porque se eu estou melhorando a mobilidade, aumentando o número de sinistros, vai desembocar lá na saúde, no SUS, que nós sabemos lá, depois da pandemia, que se nós não tivéssemos esse sistema, nós teríamos muito mais mortes do que tivemos, e que foram muitas, inclusive. Então, eu particularmente sou contra, acho que não há preparação do espaço, aí o Aveleda pode falar melhor que eu, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, para funcionar isso. Concordo completamente com o Dr. Maurício. Eu sempre, quando falo desse assunto, a gente precisa fazer duas distinções. Ninguém confunde táxi com carro por aplicativo, né? A gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Táxi é a prefeitura que autoriza, define tarifa, define quem vai ser o taxista, os pontos. Aplicativo é tudo definido pela empresa de aplicativo. Moto é igual. Nós temos um instituto chamado mototáxi, previsto na Lei Nacional de Mobilidade Urbana, e temos uma proibição por lei federal de moto por aplicativo. Vou explicar. Na Lei Nacional de Mobilidade Urbana diz que as cidades podem implantar mototáxi, ou seja, igual táxi. A prefeitura define o preço, onde vai ter ponto de moto. Eu tive em Teresina recentemente, lá tem mototáxi. As cidades podem escolher ter ou não ter. Tarifa é definida pela prefeitura, a cor da moto, a cor do colete, tudo a prefeitura que decide. Moto por aplicativo está proibida pelo artigo 11b da Lei 13.640. A lei que trata dos aplicativos no Brasil diz assim: as cidades, que optarem por regular o serviço de transporte de passageiro por aplicativo devem cadastrar os motoristas nas seguintes condições. 2 pontos. Apenas os que têm carteira de motorista categoria B ou superior. B, C, D ou E. Excluiu a A, que é a dos motociclistas. O legislador federal não tem palavras inúteis na lei. Se ele dissesse assim, tem que cadastrar os motoristas, todo mundo podia ser, inclusive moto. Mas ele excluiu a categoria A. Então, por lei federal, está proibido moto por aplicativo. Por isso que eu também tenho pouca compreensão sobre o racional da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo está
corretíssima por todos os fatores. Segundo fator, além da sinistralidade, nós não podemos permitir que para dar lucro para alguém, para gerar renda, a gente tenha mais mortes. Isso não... Porque senão a gente vai ter que legalizar o tráfico de droga, que gera emprego, gera renda. Por esse argumento, tudo vai poder. Não pode. Terceiro, nós temos que cuidar do transporte coletivo, Pedro. Uma cidade sem transporte coletivo é uma cidade que quebra, que não tem mais função. Se a gente for permitindo todas as concorrências possíveis ao transporte público, aonde vai estar a demanda do transporte público? E quando não tiver transporte público, quem vai transportar o desempregado sem pagar, o idoso sem pagar, o deficiente físico sem pagar? Quem vai fazer política social? As empresas de aplicativo? Não irão fazer. Não contem com elas para fazer política social. Quem faz política social é o transporte público através do subsídio da prefeitura. Então, também sob a perspectiva de evitar uma concorrência profundamente desleal com o transporte público, eu acho que a Prefeitura de São Paulo age corretamente. E outra, né? Só complementando, o aplicativo ele não põe dinheiro no SUS, né? Depois que a pessoa se fere ou tem lá toda uma reabilitação que nós sabemos que é custosa, o aplicativo não está nem aí. Ele pôs o dinheiro dele no bolso da intermediação, né? Porque se o aplicativo intermediou-se, legalizou a intermediação, mas responsabilidade zero. Quer com a pessoa que está lá cadastrada, quer se ele sofre um acidente, quer com a pessoa que é transportada. Porque ela também pode se ferir, ela não tem direito a um seguro, não tem direito a um tratamento. Eles não querem quase nenhuma regra. As cidades criaram, por exemplo, uma taxa pelo uso do viário. A cidade tem que pôr asfalto, pôr sinalização, pegar o doente, o acidentado, pôr no SUS, e as cidades começaram a cobrar uma taxa. As empresas de aplicativo foram ao Supremo e conseguiram uma decisão para proibir a cobrança de taxa. Ou seja, eles não querem pagar nada, querem receber tudo. As cidades precisam atuar, porque transporte é um assunto de interesse público, não é iniciativa privada. Não é igual abrir um restaurante, abrir uma loja de bolso, uma loja de sapato, uma barbearia, uma carpintaria. O transporte precisa ser olhado como um sistema, por isso que ele é monopólio do Estado, que oferece via táxi, via ônibus, concede para empresas privadas, mas o racional tem que ficar na mão do Estado. Professor Sérgio Aveleda, tarifa zero, alguma chance desse assunto avançar no ano que vem? Há sempre uma mobilização, uma defesa de se alcançar o transporte gratuito nas cidades brasileiras. Olha, Pedro, esse assunto está avançando. Hoje, mais de 100 cidades no Brasil já não cobram pelo transporte público. A maior delas está aqui do lado de São Paulo, São Caetano do Sul. Nós não temos nenhuma cidade grande fazendo isso, porque é muito mais difícil. Mas cidades pequenas, em geral ricas, porque ou tem royalty de petróleo, tem um ICMS grande derivado de porto, como Paranaguá ou São Caetano do Sul, que é uma cidade rica por força da sua pujança econômica, concedem. Ninguém pode ser contra, porque o transporte público está no mesmo nível de relevância na Constituição que a saúde e a educação. Eu me lembro durante a Constituinte, quando se fez o SUS, que as pessoas diziam: o Brasil vai quebrar se implantar o SUS, porque não tem dinheiro para isso. Faz quase 40 anos que o SUS está aí, o Brasil não quebrou, e como disse o Dr. Maurício, o SUS é um exemplo para o mundo. Eu morei nos Estados Unidos, onde não tinha nada de graça de saúde. Quando eu contava para eles como era no Brasil, eles diziam: como é que vocês conseguem isso? Claro, o SUS não é o ideal, mas é muito bom. Salva vidas. Salva vidas. Agora, o que a gente não pode cair no risco, Pedro? De medidas populistas. Se a gente sair do estúdio, for aqui na Avenida Morumbi, pegar o ônibus e contar pro seu Zé: olha, seu Zé, a gente tá pensando em dar ônibus de qualidade, de graça, mas vai piorar um pouquinho a qualidade. O seu Zé vai olhar para nós e dizer: doutor, não põe a mão no meu ônibus. Esse negócio já não tá tão bom. Eu já tô pagando. Não mexe com ele. Então nós não podemos piorar a qualidade e nem adotar medidas sem planejamento. Numa cidade como São Paulo é muito difícil imaginar a tarifa zero, porque nós precisamos trazer o metrô e a CPTM juntos. Você imagina dar tarifa zero e não dar no metrô. O que vai acontecer? Vai esvaziar o metrô, os ônibus não vão dar conta e nós vamos quebrar. Não vai ter jeito. E aí precisa de muito dinheiro. Eu acho que nós temos que avançar nessa discussão. Ela vai ser por etapas. As cidades hoje já estão dando subsídio, começou em São Paulo há 23 anos atrás, hoje quase todas as cidades médias ou grandes já dão subsídio para reduzir o valor da tarifa. São Paulo tem tarifa zero aos domingos. Nós vamos avançando, mas precisamos encontrar novas fontes de financiamento estável. Não dá para dar tarifa zero hoje, o ano que vem tem uma crise fiscal e dizer: olha, acabou a tarifa zero, agora nós vamos cobrar. Não dá para dar tarifa zero e piorar a qualidade. E mais, uma vez um prefeito me chamou: olha, já está tudo resolvido aqui na cidade, doutor, nós vamos dar tarifa zero. Eu falei: o que está resolvido, prefeito? O dinheiro. Eu falei: isso, prefeito, é o mais fácil. O senhor está preparado para o aumento da demanda? O senhor vai ter que pôr mais faixa exclusiva para ônibus. O senhor vai tirar espaço do carro para dar para ônibus, porque vai mais gente andar de ônibus, o ônibus vai ter que ser mais eficiente. Aí ele falou: opa, isso aí pode dar problema político. Então nós precisamos entender o problema, nós não podemos fugir da discussão, dizer: ah, sou contra. Não, ninguém pode ser contra. Agora, ela não pode ser medida populista, Pedro.
concordo plenamente da forma como está sendo gestada pelo governo federal. Eu acho que é um equívoco, porque ela trata situações diferentes como iguais. Eu não posso tratar... vamos pegar aí duas capitais. O Paraná, que tem um sistema de transporte públicos fora do comum, né? Curitiba com São Paulo. Não há a menor possibilidade de fazer isso, mesmo pelo número de pessoas, de linhas, etc. Então, eu acho que isso tem que ser atribuição da prefeitura. Primeiro, cada prefeito tem a sua condição, seu secretariado, seu corpo técnico para dizer é possível ou não é possível. Dentro disso, como a Veleda falou, já é subsidiado. Existe aqui em São Paulo uma outra situação sobre os empresários, donos desse transporte, que nós sabemos que para a prefeitura, acho que o Avilano pode até falar melhor que eu, porque esteve lá como secretário, como é difícil você licitar e fazer uma grande licitação nesse sentido, porque os cartéis, as grandes empresas, elas se mobilizam nesse sentido. Nós já vimos que existe também infiltração do crime organizado nisso. Ou seja, são vários outros fatores sociais, vários outros fatores que não só o transporte, que o Aveleda muito bem colocou aqui sob o ponto de vista técnico do transporte, que isso precisa avançar. Ninguém é contra, obviamente. Eu acho que é um dever do Estado dar o transporte. Agora, de cidade para cidade. Aonde vai se encontrar dinheiro, recurso, né, para que esse transporte seja de graça? Ou seja, no ônibus, no metrô, na CPTM. Numa cidade como São Paulo. Qual fiscalmente falando, a renúncia que o Estado, o município e a União vai ter de contribuição com isso? É óbvio que nós já vimos, né? Alguma situação até privada, aquele monotrilho lá para ir até Guarulhos, né? Quando você chega, você para... E agora estão tentando fazer um monotrilho para... A questão privada já não está dando certo. Ou seja, é uma série de problemas, uma série de questões, etc. Então, assim, eu acho que tem que ser discutido, tem que se formar a longo prazo um fundo, né? Ou seja, ter dinheiro público envolvido nisso, criar um grande fundo para que eu projete 10 anos para frente a possibilidade de dar essa tarifa. Fora isso... Como disse, para efeitos políticos de ganhar a eleição, acho que não é por aí. Mas eu vejo um ponto positivo, doutor Maurício, na mobilização do governo federal, porque as prefeituras não serão capazes, e não deve ser atribuição só da prefeitura pagar pelo transporte. Um transporte público eficiente gera riqueza econômica para toda a sociedade. Então, o subsídio da tarifa pública, se ela vai chegar a zero, é um ponto que a gente não sabe, ela precisa envolver municípios, estados e a União. Do que eu li, o que a União está pensando é criar um fundo para transferir recursos para as cidades aplicarem na modicidade tarifária. Algumas cidades vão alcançar o zero, outras vão reduzir a tarifa. E isso é uma virtude. Nós reclamamos há muitos anos que a União deve participar do financiamento do transporte público, quer seja nos investimentos, quer seja no seu custeio, como, por exemplo, faz os Estados Unidos e outros países. O governo federal dos Estados Unidos transfere recursos para os operadores de transporte público lá. Então eu vejo como positivo a União chamando para si a responsabilidade de participar do financiamento e não só as cidades. Vamos ver para onde isso vai avançar. As cidades que implantaram, Pedro, têm números impressionantes, viu? São Caetano do Sul aumentou em 30% o movimento do comércio no centro da cidade. Pedro, as famílias pobres de São Paulo gastam 35% da renda com transporte público. 35%. Pensa na sua renda em 35%. É muito dinheiro. Muita coisa. Se você tirar esse custo, as pessoas vão circular mais. Outro ponto em Vargem Grande do Sul. Tinha 30% de cancelamento de entrevistas, de consultas médicas no SUS. As pessoas conseguiam agendar por telefone, mas não tinham dinheiro para ir à consulta. Quando implantou a tarifa zero, não teve mais cancelamento. A prefeitura pôde reduzir os gastos com médicos, você colocava médico lá porque precisava ficar de plantão, as pessoas não apareciam. Então tem externalidades muito positivas que podem ajudar a financiar. Mas o dinheiro que a gente arrecada com o Vale Transporte, ele pode se transformar num outro sistema como é o da França, de financiamento, e esse dinheiro continuar pagando o transporte. Então aquilo que o empregador já gasta hoje com o Vale Transporte, ele poderá continuar contribuindo. Tem várias possibilidades. Eu gosto da discussão, acho que ela precisa avançar, mas volto a dizer, ela não pode ser populista só para um ano eleitoral.
Sérgio Aveleda e Maurício Januzzi, adorei a conversa, acho que abordamos vários pontos aqui desse segmento de trânsito e de transportes. Aveleda, obrigado. Faltou alguma coisa? Se faltou, você tem um tempo aí para você trazer as suas considerações. Obrigado. Não, Pedro, muito obrigado. Eu quero só te elogiar, dizer que você acho que é o jornalista que mais traz a pauta da mobilidade urbana para discussão, com vários pontos de vista. A Bandeirantes sempre na vanguarda dessa discussão. E eu fico muito feliz de estar aqui na companhia do Dr. Maurício, que é o maior especialista em direito de trânsito do Brasil. A gente sempre aprende muito com ele. Quero agradecer e sempre me colocar à disposição aqui. Doutor Maurício, o mesmo para o senhor aí. Se faltou alguma coisa, é a hora de falar o cálice para sempre. Pelo menos por enquanto essa entrevista. Eu acho que o senhor vai ser convidado para voltar. Eu e o Aveleda vamos estar mais presentes aqui, porque o assunto trânsito ele não se esgota. Como disse o Aveleda, que na minha opinião também é um dos grandes especialistas do mundo, né, nessa questão, estuda o direito de trânsito e a mobilidade fora para tentar aplicar aqui dentro. Pena que alguns políticos não criem para ele a secretaria ou o Ministério de Trânsito, né? Coloquem lá políticos e não pessoas especializadas. Mas assim, por exemplo, um CONTRAN precisaria de uma pessoa dessa magnitude para pensar o transporte como uma coisa maior. Então, primeiro agradecer você pelo convite, o Aveleda aqui, que é um grande colega, um grande amigo, que a gente também aprende sempre com ele, e agradecer à Rádio Bandeirantes para estar com esse debate constante. Acho que as pessoas precisam conhecer o trânsito. É isso aí. Sérgio Aveleda, Maurício Januzzi estiveram conosco em mais um capítulo dessa nossa discussão aprofundada sobre o trânsito. Eu lembro você que está no rádio que dá para acompanhar essa entrevista com imagem, você revisitar se pegou pelo meio, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é o canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, é só procurar lá por trânsito, mobilidade, você vai encontrar rapidamente essa entrevista, vai compartilhar à vontade também nas suas redes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Sábado é dia de Bandeirada, o programa com Reginaldo Leme à frente. A Fórmula 1 em destacar e todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui no seu rádio. Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista. Vem ouvir. Bandeirada, todo sábado, com largada ao meio-dia, aqui na Bandeirantes. O Craque Neto tem uma novidade pra você. Se liga, garotinho. Agora você pode ter camisetas, os donos da bola, pra usar em todo lugar. Sabe aquelas frases minhas que os orelhudos tudo compartilham na internet? Pois é, viraram estampas exclusivas e tudo com uma baita qualidade. É isso aí, Neto. Aproveite esse lançamento. Acesse bandshop.com.br e garanta sua camiseta dos donos da bola. Todo sábado tem o Mundo dos Esportes. Nos gramados, nas quadras, tatames, piscinas, onde tem competição, estamos lá. Na NBA, na Fórmula 1, MMA e muito mais. Apresentação, Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico Papo de Boleiro e tem o Fôlego. Mundo dos Esportes. Sábado, 13h, na Bandeirantes. Linha direta com a Justiça. Hoje nós vamos falar com vocês a respeito das questões ligadas ao direito do trabalho. Para isso nós estamos recebendo aqui o advogado Gabriel Santoro, que milita na área já há bastante tempo, já participou conosco de outras edições de Linha Direta com a Justiça, da programação da Rádio Bandeirantes. Além de ser advogado trabalhista, ele também é professor. Conta um pouquinho da sua trajetória antes da gente começar aqui,
para os nossos ouvintes de Linha Direta com a Justiça. Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com você. Bem, eu já estou na área trabalhista há 15 anos, né? Comecei cedo a dar aulas, dei aulas em várias faculdades aí, na FMU, na Unasp, na FAD, São Bernardo. Atualmente, hoje, leciono nos programas de pós-graduação. E na área trabalhista, advogando, sou sócio do escritório Juvenil Júnior, Rolim Ferraz, aqui em São Paulo, e atuamos lá no escritório em diversas áreas, mas eu coordeno ali a parte trabalhista. Então toda a minha história, tanto acadêmica quanto profissional, é voltada para a trabalhista. E estamos aqui hoje para a gente discutir alguns dos temas mais importantes, né? Os temas aí da moda na área trabalhista, e a ideia é a gente refletir um pouco sobre esses temas, explicar para os ouvintes, para os telespectadores aí do YouTube, questões que estão na moda e tirar algumas dúvidas, né? Que alguma gente sempre conversa no escritório com os clientes, com os alunos, que por vezes o judiciário acaba confundindo a nossa cabeça. Com algumas decisões, ao invés de aclarar, acabam confundindo ainda mais. Então, estou aqui à disposição de vocês. Muito bem. Vamos começar então falando sobre um assunto que a gente tem abordado bastante aqui na rádio, que é a questão do vínculo de colaboradores de aplicativos e as suas relações com as plataformas que fazem essa conexão do serviço com esses prestadores de serviço. Como é que está isso hoje sendo encarado pelo judiciário? Já tem alguma decisão pacífica sobre esse entendimento, doutor Gabriel? Perfeito. Essa discussão é do mundo, né? Não é discussão brasileira, não é uma jabuticaba nossa. O mundo inteiro está discutindo a questão que nós chamamos no direito do trabalho de uberização. Obviamente que não é apenas a relação do Uber, né? Mas como a Uber é a plataforma mais famosa, a gente chama já até na doutrina, nos livros, de uberização. Então todos os trabalhadores que prestam serviços por meio de plataforma, entregadores, motoristas e afins, hoje estão numa situação um pouco de limbo, né? Não se sabe no mundo inteiro o que eles são. E por quê? Porque há uma prestação de serviço um pouco atípica desses trabalhadores. Eles prestam serviços para um cliente final, normalmente somos nós, os consumidores, que nos valemos de uma plataforma que intermedia quem está querendo a comida, o transporte e aquela pessoa que vai entregar a comida. Então a discussão é o seguinte: esta pessoa, esse trabalhador que vai no restaurante ou vai na sua casa te buscar, ele é empregado de alguém? E se for de alguém, de quem? Porque as discussões que estão agora no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo está querendo pacificar, uniformizar a decisão, é o seguinte: o trabalhador, ele é empregado, se ele for empregado de alguém, ele é da plataforma, da Rappi, do iFood, do 99, ou ele é o empregado do restaurante? Porque algumas plataformas dizem, olha, eu nem remunero esse trabalhador, ele é remunerado pelo próprio restaurante, ou às vezes pelo próprio cliente, eu faço apenas uma intermediação. E os que defendem os trabalhadores dizem, não, a gente tem uma regra de conduta para seguir da plataforma, se eu eventualmente recuso uma entrega ou recuso uma corrida, eles me penalizam. Ah, penaliza como, Gabriel? Com uma advertência? Óbvio que não, nós estamos no século XXI. Eu penalizo de uma forma algorítmica, que a gente chama, né? Eu te coloco lá no final da fila, você vai pegar as piores corridas, você vai pegar as piores entregas, as mais distantes ou as mais baratas, aquela que ninguém quer. Então o trabalhador se sente também prejudicado e fala, olha, eu sou tanto empregado desse aplicativo que eu sou penalizado, sim. Eu tenho que seguir uma regra de carro, meu carro tem que estar bem avaliado, o ano do meu carro tem que ser o ano XPTO, a qualidade do carro, se o passageiro me avalia mal, ou se a pessoa me avalia mal, eu também sou penalizado. Então essa discussão, ela é bem ampla e me parece que ela deve avançar para o sentido de que o Supremo não reconheça o vínculo de emprego desses trabalhadores, que era algo que a Justiça do Trabalho não vinha fazendo. A Justiça do Trabalho, por vezes, a gente via julgados dando o vínculo de emprego. A Justiça do Trabalho entende que este trabalhador tem pessoalidade, que são os requisitos da relação de emprego, né? A pessoalidade, então, é o próprio CPF da pessoa que presta os serviços, e isso me parece que é indiscutível. Inclusive, a plataforma nos orienta, olha, verifique se a pessoa que está te entregando é a pessoa que está ali no aplicativo. Então, tem pessoalidade. Ela tem uma habitualidade, né? Uma não eventualidade na prestação de serviço? Tem, né? A pessoa normalmente vive disso. Ela tem remuneração, óbvio, ela é paga por isso, e subordinação. E é esse último requisito, Pedro, que é a grande discussão. Para que a gente tenha um vínculo de emprego, a gente tem que ter esses 4 requisitos somados. Se faltar um deles, não há vínculo de emprego. Então esse último requisito aqui, que é a subordinação, é o que está sendo discutido agora no Supremo. Há uma subordinação de forma indireta, uma subordinação diferente nessas relações? O trabalho costumava entender que sim, mas o Supremo me parece que vai entender que não. Hoje,
nós temos que tipo de resposta para esse caso? Está tudo parado por conta do Supremo Tribunal Federal, aguardando esse posicionamento, ou a Justiça do Trabalho continua tomando decisões até que o Supremo defina qual vai ser a regra? Perfeito. A Justiça do Trabalho está podendo julgar a questão do Uber, o do Uber não está suspenso, então os juízes vêm julgando, né? Aí a gente vê direto, eu estou no tribunal quase toda semana, e a gente vê as turmas, às vezes no mesmo dia, dependendo da composição da turma, porque ela vai variando, alguém dando vínculo de emprego para o Uber e alguém não dando vínculo de emprego para o Uber. Então a ideia do Supremo de pacificar a relação é tentar resolver, ó, para um lado ou para o outro, mas todo mundo tem que ser julgado igual, né? Sim. Então ainda não está suspenso, diferente da PJ, por exemplo, que é outro tema que a gente deve abordar aqui hoje, Sim. que é essa sim, a PJ está suspensa no Brasil inteiro até que o Supremo também resolva essa questão. Então os aplicativos hoje, se você quiser entrar com uma ação contra a plataforma, você vai poder, você vai seguir o caminho. Agora, assim que o Supremo bater o martelo, isso vai vincular toda a Justiça do Trabalho. A não ser que o Supremo abra uma brecha e permita uma análise individualizada de cada caso. É possível que se faça isso, porque não são todas as plataformas também que prestam serviços igual, né? Então, a gente tem uma plataforma que é ela que remunera, a outra é o cliente que remunera. E o Supremo está percebendo isso nessas audiências públicas que estão sendo feitas, que não é uma caixinha fechada. E como vai evoluindo muito a tecnologia, eu não sei se o Supremo vai conseguir fechar uma única tese que vai vincular todos os trabalhadores de aplicativo. A ideia é que a gente tenha uma regra para que, pelo menos, casos semelhantes sejam julgados da mesma forma. E aí acaba com essa insegurança jurídica. Do ponto de vista de um estudioso do tema, né, como o senhor tem se mostrado, seria importante que o Congresso Nacional adotasse uma regra que possa ser discutida pelos representantes da sociedade, com um parâmetro internacional? Não sei como é que o mundo está decidindo isso aí. Seria o melhor caminho? É muito interessante a sua pergunta. Na Europa mesmo, a gente tem a Uber na Inglaterra, foi decidido que lá os trabalhadores do Uber, por exemplo, são empregados. E aí a pessoa fala, vai acabar com a Uber, ela vai sair do país. Não é o que vem acontecendo nos países em que vem se decidindo pela relação de emprego. A empresa deve encarecer o serviço, obviamente, a plataforma vai transferir para o consumidor de alguma forma esse custo que ela vai ter. Mas a relação de emprego lá é diferente daqui. É um pouco diferente, mas o fato é que, ainda que a gente decida pela relação de emprego, eu não acho que a plataforma vai embora do país, não acho que vai acontecer que deve encarecer o preço final, com certeza. Tá, né? Claro. Mas o fato é, a solução deveria vir do Congresso. E aí você me pergunta, Gabriel, por que não vem? Às vezes pode ser o que eu chamo de silêncio eloquente. O Congresso não quer legislar sobre a matéria. E por quê, Gabriel? Porque as pesquisas que nós temos acesso, as pesquisas com os trabalhadores, né? Tem muitas empresas que conversam com os trabalhadores. Vocês querem ser empregados? E a maioria fala que não, né? E a gente está vendo essas pesquisas, então agora que o tema está na moda, aqui na Bandeirantes mesmo, em outras mídias, a gente vê essas pesquisas. Vocês entrevistam, eu acompanho a rádio, o pessoal mandando áudio no WhatsApp para vocês, eu não quero ser empregado. E abro até um desafio. Se a rádio quiser fazer uma pesquisa com os trabalhadores, né, que estão sempre assistindo vocês aí, converse com eles. Vocês querem ser empregados da Uber, do iFood, da Rappi? Vocês devem ver que eles não querem, a maioria não quer. Então por que o Congresso não legisla sobre isso? Porque o Congresso representa, em última ratio, a sociedade. E o Congresso não vê necessidade. Pô, olha, eles não querem ser empregados, portanto são autônomos. E como autônomos que são, deveriam fazer os recolhimentos previdenciários como autônomos, deveriam estar se preparando para uma aposentadoria como autônomos, né? E nada difere esse trabalhador autônomo do cara que vende uma pipoca na porta da escola, o cara que vai no estádio vender o pernil, também são autônomos, né? E essas pessoas como autônomos, elas têm que estar preparadas para um acidente de trabalho, um acidente, né, na rua, que vai poder afastá-la do trabalho dela por um período. Então quando a pessoa fala, mas e se o trabalhador do Rappi, do iFood se machucarem? Se ele estiver contribuindo para a Previdência Social, como autônomo, ele vai estar protegido pelo sistema. Ah, Gabriel, mas a pessoa não tem maturidade, a gente tem que impor isso. Poxa, aí é uma questão mais complexa, tá? Tudo bem, a gente vai estar aqui querendo que o Estado proteja aquele cidadão. E aí vamos ter que, de alguma forma, impor a plataforma que já faça um desconto meio compulsório daquele valor que seria destinado ao trabalhador, a plataforma destina para o INSS. Talvez uma solução, uma contribuição compulsória, mas
Isso não altera a relação de trabalho dele, ele continuaria sendo um autônomo, porém protegido pela Previdência. Porque essa questão do acidente é a que mais preocupa os trabalhadores, os sindicatos que estão atentos a isso. É falar, pô, se o cara se machucar, atropelado na rua, fica 3 meses em casa, e aí? Como é que fica a família desse trabalhador? Acho que isso é importante, de fato, a gente tem que pensar, mas isso deveria vir do Congresso, como você pontuou. O Congresso, então, deveria impor às plataformas que fizessem o recolhimento obrigatório, fundo, algo assim, destinado para proteger os trabalhadores. Esse julgamento já começou no Supremo? Já está. Esse julgamento está há muito tempo no Supremo lá, e aí cada hora alguém pede vista e tal, então é possível que o Supremo decida ainda esse ano, que seria muito bom. Porque, repito, a pior coisa para quem trabalha na nossa área, na área trabalhista, é essa insegurança que temos. Então, se chegarem no escritório 2 motoristas de Uber querendo vínculo, eu não vou conseguir garantir para eles que eles terão a mesma decisão, o que dá uma sensação de justiça para eles, né? Pô, o meu colega conseguiu vínculo de emprego, eu não consegui o vínculo de emprego. E como é que você explica isso pro cliente ou pro jurisdicionado? Você fala, poxa, ele sai com aquela sensação de que não foi justo o processo, né? Nós falamos sobre pejotização, é outro assunto que também está sendo tratado pelo Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Gilmar Mendes realizou até audiências públicas lá no Supremo para tratar do tema. Qual que é a principal informação sobre esse tema? Esse tema começa a brotar em 2017 com a reforma trabalhista. A reforma, se a gente voltar um pouquinho no tempo, 7, 8 anos aí, na época do governo Temer, a reforma trabalhista trouxe no bojo dela uma permissão aberta para terceirização. Então, na trabalhista a gente discutia muito se a terceirização era lícita ou ilícita e como que o judiciário trabalhista fazia isso até 2017. Analisava se o trabalhador prestava serviço na atividade fim ou meio da empresa. Então, estamos numa rádio. O radialista, o jornalista, ele é atividade fim da rádio? Então ele não poderia ser terceirizado. Não é, mas serviço de segurança, de limpeza, de café, tudo que que isso dava suporte para a atividade principal, poderia ser terceirizado. Essa discussão às vezes era bem complexa, porque eu pego o exemplo da faculdade. Na faculdade, só o professor é a atividade fim da faculdade? Ou bibliotecário, alguém que auxilia a sala dos professores? Então, não era uma discussão fácil. E trazia mais problemas do que soluções. Porque o TST dizia que a atividade meio podia ser terceirizada, mas não definia o que era atividade meio. Então, a gente também tinha aquela sensação de injustiça muitas vezes. A reforma trabalhista falou, olha, pode terceirizar tudo. Quer terceirizar o jornalista, quer terceirizar o professor, quer terceirizar tudo? Pode. A companhia aérea pode terceirizar o piloto? Pode. Aí falaram na época, nossa, que confusão que vai dar. Não vai dar, porque é óbvio que a companhia aérea não vai querer terceirizar seus pilotos, porque ela vai colocar em xeque a segurança aérea dela. Ela não vai ter mais controle da qualidade dos pilotos, das questões de treinamento. Aqui na rádio também, vocês não vão sair terceirizando os jornalistas assim, para uma empresa que você nem conhece. Senão não vai ter aquela personalidade com o seu ouvinte. Então é evidente que isso não aconteceu. Então foi primeiro um choque. Podemos terceirizar tudo. Beleza. Chegou no Supremo essa questão para ser discutida e o Supremo fez uma pequena confusão. O Supremo começou a igualar a terceirização com a pejotização. São coisas diferentes. Completamente diferentes. Eu brinco, à época, com todo o respeito que temos ao Supremo, militamos na área, mas um aluno meu do 5º semestre da faculdade sabe a diferença. E, inclusive, institucionalmente, os tribunais trabalhistas tinham vídeos nos sites dos tribunais explicando para o trabalhador, explicando para a sociedade, olha, a terceirização é uma relação triangular. Há um empregado registrado na carteira de trabalho, ele presta serviços como empregado para uma pessoa, um tomador de serviços, que é uma pessoa que não é quem registra ele na carteira, que paga o salário dele, mas ele está protegido por todo o sistema trabalhista, pelo todo o sistema social. E a única diferença é que ele emprega a mão de obra dele para uma pessoa que não é o real empregador dele. Mas se ele se machucar, se uma empregada fica grávida, se acidenta, férias, 13º, fundo de garantia, tem tudo, protegido pela Constituição. O PJ, por sua vez, não temos aquela relação triangular. É a própria pessoa que abre uma MEI, uma empresa que seja, e presta serviços para outra. Então a relação é bilateral, uma relação muito parecida com a relação de emprego. Alguém que emprega e alguém que fornece a mão de obra. Então nós não temos a relação triangular, que é a primeira diferença, e nós não temos alguém seletista trabalhando.
Eu tenho, entre aspas, 2 empresas trabalhando. Aí você vai falar, Gabriel, mas não é lícito? Óbvio que é lícito. E a gente, nem a trabalhista falava que não era. A licitude era defendida há muitos anos na trabalhista. O que não é lícito, e é isso que o Supremo não deveria, na minha modesta opinião, estar interferindo, os processos estão suspensos, se acumulando no seu trabalho, e nós que militamos lá no escritório, a gente tem diversos processos suspensos, porque o Supremo não decide. O Supremo não deveria, na minha visão, impedir que o Judiciário do Trabalho, que a Justiça do Trabalho, analisasse eventual fraude na relação. Porque se a PJ foi constituída formalmente, bonitinha, se a pessoa que presta serviços para outra de fato é uma empresa, tem autonomia como empresa, tem mais de um cliente, trabalha para 2, 3 empresas, presta uma consultoria verdadeira, a Justiça do Trabalho não vai falar que aquele cara é um empregado. Não vai. O que a Justiça do Trabalho faz é analisar se aquela pessoa jurídica de fato é uma pessoa jurídica. E se não foi uma fraude que foi feita apenas para que ela não pagasse as questões trabalhistas, apenas para que o tomador de serviços não pagasse impostos, tributos, fundo de garantia, INSS, assim por diante, né? Os reflexos trabalhistas que a gente chama. Então, o que o Supremo vai decidir agora é, nós podemos legalizar qualquer tipo de PJ mesmo, sem analisar a questão da fraude. E se fizer, e estamos querendo analisar mais ainda. O outro tópico que está em análise é se a Justiça do Trabalho tem competência ou não para julgar esses processos. Porque se ela decidir, por exemplo, que é a Justiça Civil que vai analisar, todos os processos em que se discute vínculo de PJ, de terceirizados, porque o Supremo Tribunal é uma bacia, vão todos para a Justiça Comum, que já está abarrotada de processo. Quem milita na área civil sabe o quão abarrotada está a Justiça Civil. E a nossa Justiça, e aí eu puxo sardinha pro nosso lado, ela é muito rápida. Quem já teve um processo trabalhista sabe, às vezes em 1, 2 anos está resolvido. Ao passo que na Justiça Civil, às vezes em 1 ano, 2 anos não tem nem audiência inicial, né? Então, a gente vai sobrecarregar ainda mais uma justiça que já é carregada de processo e vamos transferir para um poder judiciário que não está acostumado a analisar esse tipo de demanda. Então eu torço muito para que o Supremo mantenha a competência trabalhista para julgar essa matéria e mais, que permita que o Judiciário Trabalhista verifique em cada caso concreto se existe alguma fraude ou não. Porque se nós não fizermos isso, e o ministro Dino é um dos que está defendendo a competência trabalhista no Supremo, nós vamos estar realmente abrindo um precedente, uma porta muito perigosa. Porque se uma empresa resolver colocar 100% dos seus trabalhadores como PJ, ela vai poder fazer. Isso aí tem um impacto grande em arrecadação fiscal, fundo de garantia, previdência, que nós ainda não estamos enxergando. E quando perceber, talvez seja tarde demais. Estamos conversando com o professor Gabriel Santoro, que é advogado trabalhista, está falando para a gente aí sobre sistemas palpitantes do momento. Tem novidade também que ele vai trazer para a gente agora a respeito de empresas do mesmo grupo, quando há algum tipo de acionamento na Justiça do Trabalho. Houve recentemente uma nova interpretação. Queria que a gente discutisse um pouquinho esse tema aqui, porque pode parecer distante, mas está muito próximo, tanto do empregado, que às vezes está buscando, o antigo colaborador, que está buscando algum tipo de reparação e vê ali um grande grupo econômico além da empresa que era contratante, mas também do ponto de vista daquele que participa de um grupo, é o diretor de uma empresa, o dono de uma empresa, e se vê envolvido nessa questão. O que mudou no entendimento da Justiça do Trabalho? Esse tema está saindo do forno. Acho que a gente está gravando aqui, hoje é dia 17, não tem uma semana que o Supremo Tribunal Federal decidiu o tema 1232, né? 1232. Que é um tema, gente, que envolve a parte de execução trabalhista, vamos dizer assim, né? Como é que era o entendimento da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho falava o seguinte: se o ex-colaborador ou o colaborador processa o empregador dele para pleitear, por exemplo, horas extras, e na execução, na hora que vai pagar, esse empregador resolve não pagar ou não tem dinheiro para pagar, o empregador podia, até agora, chamar outras empresas que seriam do mesmo grupo econômico. Então, o trabalhador fala para o advogado: olha, essa empresa não tem grana, mas eles têm uma outra empresa que é saudável. Aí o advogado fala: mas por que você não avisou no começo? Ah, porque não sabia, não sabia que era importante, achei que pudesse a qualquer momento. E na execução, o advogado fala para o juiz: ó, essa empresa está quebrada, mas a outra é saudável. Chama a outra aí para pagar.
O juiz verificava de forma muito superficial ali se havia uma relação de fato societária e tal, e não era raro que houvesse um despacho de 3, 4 linhas mandando bloquear a conta dessa segunda empresa. Empresa essa que não tinha tido a oportunidade de se defender no processo. Quem milita na área, seja trabalhista ou civil, sabe que a produção de provas, testemunhas, documentos, elas são feitas na fase de conhecimento, que a gente chama. Já na fase de execução, o comecinho. A fase de execução já é quando já está transitado em julgado o processo. A gente já não rediscute mais a matéria, só número, só valor. Então a empresa era obrigada a pagar algo que às vezes ela nem sabia o que estava acontecendo. Muitos clientes nossos ligam até hoje, porque isso é bem recente. Gabriel, apareceu um bloqueio na conta. De onde é? A gente vai consultar o processo. Não, esse processo não está com a gente aqui no escritório. Aí vai ver, era de uma outra empresa, que aquele trabalhador tinha falado para o juiz que era um grupo econômico, o juiz acolheu e estava bloqueado. E a gente tinha que, depois com a conta bloqueada, defender o cliente. Pô, Gabriel, mas não é justo se eles são um grupo econômico? Sim, quando é um grupo econômico de fato, a gente até pode entender que seria uma decisão justa. Mas e quando não é? Assim, para quem não milita na área trabalhista, para quem não está acostumado com a área trabalhista, a gente é muito mais informal. Então, eu canso de ver trabalhadores que às vezes pegam uma notícia do jornal, no Google, e falam, ó, essa empresa aqui é grupo econômico dessa aqui, viu? E eu já atuei, gente, em casos em que elas são concorrentes, sabe assim? Eu tô pagando a dívida da minha concorrente. O cliente fala, Gabriel, essa empresa de informática é minha concorrente, como é que eu vou pagar a conta dela? Ah, mas o reclamante juntou uma notícia do jornal aqui que vocês que compramos, isso é loucura, isso é fake news, não existiu essa compra. E o juiz falava, não, tá aí, saiu em tal jornal, é grupo econômico. Então, para evitar esse tipo de situação, que o Supremo veio para falar, olha, se o reclamante quiser executar mais de uma empresa, ele precisa colocá-las na fase de conhecimento. Então, todo mundo que eu, porventura, quiser executar, eu já tenho que indicar na nossa petição inicial, lá no começo. Isso é bom? É bom para evitar essas surpresas no final. A parte ruim prática, que a gente vai vivenciar a partir de agora, que a decisão é recente, é que a depender do tamanho de um grupo econômico, a depender das pessoas que o empregado trabalhou, podem ter 10, 15, 16 empresas no polo passivo do processo. Isso vai ocasionar um problema de ordem prática. Até que nós estamos aqui no estúdio, que é parecido com a mesa de audiência, não caberia todo mundo aqui. Se o reclamante resolver botar 5, 6, 7 empresas, tem que vir advogado, preposto, testemunhas. Então, isso pode... Não sei como é que vai ser, mas estou aqui fazendo uma futurologia. Isso pode dificultar muito o dia a dia do processo, o nosso dia a dia do advogado, do juiz, dos servidores, porque vai causar ali um problema de ordem prática. Vamos ver como é que vai acontecer. Porém, como você falou, dá um pouco mais de segurança jurídica, né? Acho que para quem advoga para a empresa, principalmente, a gente vai ter uma certeza maior de que não vai vir uma decisão surpresa, incluindo ali empresas que não estavam no polo passivo. Tem exceção? Tem exceção. O Supremo se preocupou muito. A discussão foi muito interessante no âmbito do Supremo entre os ministros, porque, acho que, salvo engano, posso estar fazendo uma confusão, mas foi o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino que estavam preocupados com a questão da fraude. Tá, mas e se a empresa, de forma fraudulenta, quiser criar uma empresa meio fantasma e jogar o dinheiro para uma outra empresa? Como que fica isso? Aí o Supremo falou, tudo bem, mas o reclamante precisa provar esse indício de fraude. Então, a gente vai transferir ao advogado do reclamante uma responsabilidade que hoje ele não tinha. Como eu falei, o reclamante bastava alegar, trazia uma foto ou outra. Eu já tive casos, pessoal, e aqui vou até compartilhar um caso nosso lá no escritório. Era foi reconhecido um grupo entre duas empresas porque o dono de uma dessas empresas, colocava no Facebook particular dele, ele promovia a outra empresa, né? Porque quando ele promovia a segunda empresa, que era cliente dele, ele também ganhava dinheiro. Então, assim, quanto mais essa empresa vendesse, mais ele ganhava dinheiro na empresa dele, porque ele estava dentro da cadeia ali. Só que ele não era dono dessa empresa, mas ele meio que se portava como, olha, compra aqui também, aqui é muito bom, não sei o quê, eu assino embaixo, da minha família. E o reclamante pegou esses vídeos do Facebook mesmo, colocou no processo, o juiz falou, o dinheiro tá ali, ó, vamos pegar. E pegou, era quase R$500 mil para executar. E o cliente não tinha entendido de onde veio. Lá em Campinas, falou, o que tá acontecendo, cara? Amanheci com um bloqueio de R$500 mil. Porque aquele cara que presta serviço para você como fornecedor, tá postando sua empresa no Facebook. Falou, pô, não é possível, como é que eu vou controlar isso? O Facebook é do cara. E o juiz do trabalho reconheceu. Então, esse tipo de situação
vai ser evitada. Agora, se de fato houver uma fraude, o trabalhador vai ter que explorar isso, vai ter que buscar, falar, olha, a gente foi atrás, descobriu que a empresa, de fato, o cara lá que é o dono é um laranja, ele não tem patrimônio nenhum, ele tá ali só para poder esconder o dinheiro. Isso vai ser uma mudança de paradigma na nossa justiça, porque para o advogado de reclamante era muito mais tranquilo, né? Ele só pedia ali e o juiz ia impulsionando a execução nessa parte. Agora não. A gente vai transferir um pouco de trabalho para esse advogado que está ali militando com o reclamante. Doutor Gabriel, reforma trabalhista de 2017. Uma grande mudança, né, nas regras do direito do trabalho. Essas regras, já dá para fazer um balanço? Elas seguem sendo aplicadas? Já é hora de começar a pensar numa nova revisão das leis trabalhistas? Você sabe, Pedro, que a melhor reforma que tinha sido feita, e eu acho que isso até é um pouco unânime para quem milita na área trabalhista, o Supremo, infelizmente, acabou derrubando. A reforma trabalhista trazia dois artigos que ajudavam muito o que a gente chama ali de demanda responsável, né? Desincentivava aquela lide em que o reclamante pede tudo. E eu dou muitos exemplos para meus alunos de algumas reclamações meio absurdas. Você fala, de onde o reclamante tirou isso? Né? E ele tira porque, ele não tem que pagar nada, é gratuito para o empregado. Se colar, colou. Se colar, colou. Então, a reforma trabalhista tinha se preocupado com isso. Então, e como que ela se preocupou? Ela impunha algumas penalidades financeiras ao empregado que litigasse de forma temerária, vamos dizer assim. Então, se o empregado pedisse, por exemplo, uma insalubridade ou uma periculosidade ou uma doença do trabalho e eventualmente o laudo viesse negativo, ou seja, contrário aos interesses do empregado, ele tinha que pagar a perícia. Então, olha, custou R$2.000 o perito médico, R$2.000 da insalubridade, você perdeu, você paga. Eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você ganhou aqui no processo R$5.000 de hora extra. E eu vou tirar do seu lucro aqui do processo, né? Se eu puder chamar de lucro, mas do seu ganho do processo, eu vou abater para pagar os peritos que você perdeu. Então, se o reclamante ganhasse 5 e perdeu 4, ele ia ficar com 1.000. Mas você também perdeu os advogados da outra parte, que a gente chama de honorários advocatícios sucumbenciais. Você também tem que pagar, viu? Porque você pediu, o advogado defendeu a empresa, ele ganhou, tem que pagar a parte dele também. Então, desses 1.000 que sobrou, eu vou pagar o advogado da outra parte. Você ficou com 0 a 0. O Supremo veio e falou, não, eu não posso usar os créditos do trabalhador do processo para pagar o perito, para pagar o advogado da outra parte. Então, o único ônus processual ali que o empregado tinha, que atingia o bolso dele e que fazia ele pensar 2 vezes, acabou morrendo pelo caminho. E se a gente pega o gráfico que mostra a questão da distribuição de ação pós-reforma, a gente verifica muito isso. Depois da reforma, diminuiu muito o número de ação e de pedidos, né? Os outros trabalhadores estavam um pouco receosos, estavam mais responsáveis. Quem advoga para reclamada, que é o nosso caso, no escritório a gente tem mais demanda de reclamada, embora a gente também faça reclamante, a gente percebeu que vinham demandas mais refinadas, né? Os advogados de reclamante não estavam pedindo tantos absurdos, estavam pedindo coisas que faziam muito sentido. Então ficou uma coisa de um nível melhor, né? Ficou algo mais alto nível. E depois que o Supremo decidiu isso de novo, voltaram já as ações com 10, 12, 15 pedidos. Então me parece que o Supremo não andou bem nesse momento, porque tirou essa responsabilidade que todo mundo que vai demandar no judiciário, seja no trabalhista, no civil, tem que ter. O advogado, a gente brinca, é o primeiro juiz da causa. O advogado tem que falar pro cliente dele, isso aqui é meio absurdo, isso aqui não dá, isso aqui tem um risco para você. Se você pede isso, se você perde, você vai pagar, você quer isso? Hoje ele não tem como nem dar esse alerta, porque hoje o Google fala pro empregado, olha, eu posso pedir, você não vai pagar nada. Então o cara chega no advogado e fala, olha, eu quero pedir porque eu sei que vai que o perito acha alguma coisa lá. E se eu não ganhar, eu não vou pagar. Então pro reclamante é meio que uma roleta russa. E pra empresa fica ali com aquele medo de... A empresa tem gasto também, a empresa tem que pagar assistente técnico, tem que deslocar preposto. Infelizmente, então a reforma não atingiu talvez esse nível que a gente imaginava que ela ia ter, esse impacto positivo, porque o Supremo ainda permitiu a legalização geral. Precisa de uma nova reforma? Nesse aspecto, eu acho que não vai ter como reformar, porque o Supremo vai falar que é inconstitucional de novo, mas a gente poderia começar a pensar nessas questões que nós discutimos aqui no começo do programa. Então, será que vale a pena a gente mexer na uberização, na pejotização? Será que o Congresso deveria mexer nessas relações novas, né? A Justiça do Trabalho 4.0, as novas formas de relações de trabalho que surgem diariamente?
talvez seja o momento da gente começar a pensar isso. Mas lembra, eu falei há pouco tempo, talvez o Congresso não queira mexer nisso, justamente por achar que as coisas vão se acertando nas próprias relações de trabalho. Tá? Um tema que é muito popular no Congresso é a mudança da jornada de trabalho. Esse também tem sido um tema recorrente, ele já teve com mais força, mas está lá estacionado e, pelas nossas apurações, é um tema que pode voltar com força para, principalmente, a redução da jornada de trabalho. A gente já conversou sobre isso uma vez, né, quando surgiu a primeira ideia. Como é que esse assunto caminhou? Qual que é a tua expectativa em relação a isso? Eu costumo dizer que soluções fáceis para problemas difíceis, eles não costumam dar muito bom, né? A gente tem que ter um pouco de calma. E essas pautas muito populistas, elas têm boas entradas no Congresso, por óbvio, né? É ano eleitoral, ano que vem, então é possível que isso volte à pauta. Agora deu uma esfriada. Mas querer uma jornada 4x3, 4 dias trabalhados por 3 de descanso, ou um máximo de 36 horas, as coisas não são tão simples assim, né? É evidente que o tema da jornada é complexo, né? Quando a gente fala de evolução histórica do direito do trabalho nas faculdades, a gente vê a importância que foram os movimentos sindicais no passado, para que a gente pudesse reduzir jornada de trabalho que antes era de 60, 70 horas por semana, descanso semanal remunerado, conquistas para a classe trabalhadora que são inegavelmente importantes. E a jornada é uma delas. Conseguir reduzir para 44 foi já um grande ganho, estabelecer esse teto, estabelecer hora extra, estabelecer férias, descanso semanal remunerado, todas conquistas que são importantíssimas, isso não se discute. Agora, quando a gente fala em redução de jornada, a gente precisa pensar na cadeia produtiva. Faz sentido uma jornada de 5 dias trabalhados e 2 de folga? Talvez faça. Então, talvez reduzir de 44 para 40 seja um caminho que o Congresso pode adotar. Mas eu acho muito ruim que esse caminho seja a forceps, seja imposto. E por que eu digo isso? Porque os sindicatos, há muitos anos já têm esse poder. Então, o sindicato de uma categoria, metalúrgico, bancário, dos jornalistas, qualquer dos professores, já há a possibilidade de, por meio de convenção coletiva, eles sentarem à mesa de negociação e falar, essa categoria aqui, nesta localidade, vai trabalhar 40 horas. E acabou. Senão vai ter greve. Então nós vamos aqui estabelecer que sábado e domingo é um dia de descanso. E todo mundo vai trabalhar 40 horas. Ou 38 ou 42, não importa. Já tem essa possibilidade na Constituição Federal e na CLT. É possível que as partes coletivamente se resolvam dentro daquela categoria. E por que eu digo isso? Porque para cada categoria tem a sua especificidade. Então é possível que para uma determinada categoria faça sentido uma jornada de 40 horas. Para outra 44, tudo bem. Para uma outra 36. Então é muito ruim que a mudança seja feita de forma imposta pelo Congresso Nacional, tá? A discussão é boa, é válida, mas repito, a gente tem que ir com calma. E eu acho que a melhor maneira da gente resolver esse problema seria por meio dos acordos das convenções coletivas. Seria deixar o sindicato mais forte, né, do ponto de vista estrutural, para que os sindicatos pudessem atuar de fato da coletividade. Eu dei uma entrevista que saiu no Times agora essa semana. A repórter me perguntou, Gabriel, por que tem 17 mil sindicatos no Brasil? Eu confesso que eu nem sabia que tinha chegado já nesse número. Quando a última pesquisa que tinha feito, tinham 10 mil. 17 mil sindicatos. Quando outros países mais desenvolvidos que o nosso têm 70, 80, 30. Como que tem espaço para tanta entidade sindical? E ela ainda mostrou que tem mais um monte de pedidos na fila. Você pode abrir um sindicato? Pelo contrário, que maluquice, né? Quando a gente pensa isso, a gente fala, nossa, então no Brasil eu posso abrir sindicato onde eu quiser. Não, é o contrário. No Brasil vige até hoje um sistema que a gente chama de unicidade sindical. Eu só poderia ter um sindicato por cada categoria em uma base territorial. Então a gente não pode abrir 2 sindicatos dos jornalistas em São Paulo, por exemplo. Eu não posso abrir 2 sindicatos dos professores. E o que justifica esses 17 mil? O que justifica? Se eu não posso abrir mais de um, Gabriel, como é que eu cheguei em 17 mil? De uma forma, primeiro, territorial. Então, porque a CLT fala que a base territorial mínima é um município. Então, eu posso abrir o sindicato dos professores no município de São Paulo, no município de Santos, no município de São Vicente. E só aí, como a gente já tem muitos municípios no país, eu já permito a fragmentação em territórios. E eu ainda posso fragmentar por categoria.
Então eu posso ter o sindicato do jornalista, do radialista, do técnico de... Então, cada vez que o sindicato consegue provar para o juiz do trabalho ou para o Ministério do Trabalho que aquela categoria é diferente da outra, ele pode desmembrar, como a gente chama. Então imaginemos na saúde, posso ter o do médico, o do enfermeiro, o do técnico de enfermagem, o do técnico de radiologia. Então a gente de vai... cada município. Só que quanto mais a gente fragmenta, mais fraca fica a categoria. Porque é óbvio, se a gente pensar aqui numa empresa como vocês, que tem várias profissões aqui, se tem um sindicato forte, único, que fala o nome de vocês, é melhor. Agora, se vem um sindicato e fala, eu represento os 8 operadores de câmera que tem. Tá aí... Não, eu quero negociar com quem fala o nome dos todos que estão aqui. Aí eu tenho mais possibilidade de negociação. Infelizmente, no Brasil, a gente quebrou muito os sindicatos. Eu não posso ter rival, eu só posso ter um por cada região e por cada categoria. Então, eles acabam se acomodando por vezes, porque não tem concorrência. E os empregados não podem escolher a representatividade. Então, você, o Pedro Campos, não pode falar, eu quero ser representado pelo sindicato dos radialistas, que ele é melhor que o dos jornalistas, por exemplo. Né? Não, você é jornalista, né? Então você tem que ser filiado ao sindicato do jornalista. Não, mas eu não gosto dele, eu prefiro o outro. O outro tem um vale-refeição melhor, tem um plano de saúde melhor. E vice-versa. Ah, não, se alguém achar o do jornalista melhor e for um técnico de som, ele não pode, porque se o técnico de som já tem o sindicato dele, ele vai ser defendido por ele. Óbvio que a CLT também não... Estou dando um exemplo mais informal, né? Óbvio que existe uma definição de categoria preponderante da empresa, não é tão simples como eu estou dizendo. Mas nós temos muitas categorias diferenciadas, e aí essas categorias diferenciadas são sim desmembradas. Não deu para entender, foi bem didático. Mas a ideia é essa, que o melhor seria ter um sindicato forte... Claro. Que representasse o maior número de trabalhadores para que eles fossem discutir, por exemplo, jornada de trabalho. Já que estamos nesse assunto, para finalizar, a contribuição para esses sindicatos, ela é obrigatória? Nossa, o trabalhador precisa contribuir com aquele sindicato, mesmo que ele não concorde com o sindicato? Outro ponto que está no Supremo. Você vê, o Supremo está enfrentando muitas questões trabalhistas nos últimos tempos. Não era tão comum isso, né? Normalmente parava no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Por questões políticas, ideológicas, o Supremo resolveu entrar nesse embate, né? E, coincidência ou não, sempre está julgando ao contrário do que o TST pensava. Então, imagino que por questões ideológicas, né, porque a gente percebe, a gente acompanha, o Supremo agora resolveu intervir em coisas que ele não vinha intervindo antes. E uma das questões que estão na pauta e na bola 7 é a contribuição. A contribuição sindical, todo mundo sabe que foi extinta, entre aspas, né? Ela deixou de ser compulsória em 2017 e passou a ser facultativa. Então, quem quiser, como se fosse um clube, e aqui eu digo entre aspas, mas eu quero me filiar àquele clube, àquele sindicato, eu pago a minha mensalidade tranquila, é a contribuição sindical, eu quero contribuir com o meu sindicato. Antigamente era 1 dia de salário por ano, obrigatório. Hoje, só vai haver o desconto se você quiser que tenha o desconto. Ok. Isso trouxe um impacto financeiro para todas as entidades sindicais, óbvio. Porque o sindicato tinha aquela segurança de que... Receita. Um dia de salário do ano dos empregados e os patronal também, né? Porque a empresa também era obrigada a contribuir. Então os sindicatos estavam muito tranquilos. Vai vir receita no meu caixa todo ano, porque todo mundo vai contribuir. Quando passou a ser facultativo, o sindicato sentiu um choque de realidade, porque o pessoal realmente não quis, né? As cartas de oposição dos nossos clientes passaram a rodo. Todo mundo queria se opor, eu não quero esse desconto. E o sindicato se viu assim, poxa, e agora? Porque eu não tenho mais receita, eu tenho menos receita, mas eu continuo representando o trabalhador. Eu sou obrigado a fazer convenção coletiva, norma coletiva, ter assistência sindical, sede própria, eu tenho custo ainda. E o pessoal parou de recolher. Então o que o sindicato começou a fazer diante desse cenário? Ele começou a colocar de uma forma mais agressiva, porque já existia, mas depois potencializou, as contribuições assistenciais ou contribuições negociais, os nomes são os mais diversos, taxa sindical, tudo isso nas convenções coletivas. As convenções coletivas, para quem não sabe, são aquelas normas que regem a categoria. Define piso salarial, vale refeição, vale alimentação, se vai ter plano de saúde, se não vai. Então, estão nas convenções coletivas das categorias. E uma das cláusulas que eles começaram a colocar lá foi, olha, e cada trabalhador que quiser ser representado por esta convenção tem que ter um descontinho lá de 3% do salário. Então tentaram dar um bypass aí, um somebody love na contribuição sindical com uma nova cara, com uma nova roupagem. E o TST sempre entendeu, e o Supremo também, que não, que essas contribuições previstas em convenções coletivas só poderiam ser descontadas dos filiados, das pessoas que eram... E tudo bem. Qual foi a reviravolta do Supremo em sede de embargo de declaração ainda por cima, que é um recurso que nem teria esse objetivo, mas teve na prática? O Supremo falou, peraí,
Agora não tem mais a contribuição sindical obrigatória. Então parece fazer sentido que tem uma previsão de uma outra fonte de custeio. O Supremo falou só que, para que essa fonte de custeio alternativa na convenção coletiva prevista, você tem que dar o direito de oposição ao empregado. O empregado, você pode cobrar os 3%, 4%, 5%, mas desde que você dê ao empregado a opção dele falar, eu não quero mesmo assim. Estou vendo a convenção, li, mas eu não quero contribuir. Então, problema 2. Como que é o direito de oposição? É por WhatsApp? É por carta? Não. Os sindicatos estão obrigando que você vá pessoalmente na sala 203 do segundo andar, falar com a dona Odete, que só trabalha da meio-dia às 2, e aí ficam aquelas filas que vocês já fizeram reportagem, daquele caos que fica, porque o trabalhador tem 5, 6, 10 dias no máximo para ir na sede do sindicato com uma carta de próprio punho, em 2 vias, com cópia da RG, CPF, as